tem jogadores conhecidos como o Leonaldi, que é uma opção no banco, o Zé Hugo, o William Lempo, que vai jogar hoje, até por necessidade, o Cáceres, jogou no Cruzeiro, no Vasco, lateral direito, e o Mosquito, né? Que saiu do Corinthians de maneira até traumática, houve uma rescisão, mas convenhamos, mesmo, na minha opinião, mal escalado, o Corinthians é superior, é melhor tecnicamente e é favorito, Ulisses. Muito bem, Claudio Zaidan, é a situação, né? E tem um assunto, vamos falar aqui com o Ramiro, Zaidan, de que o Vitória poderia ser punido porque o Mosquito fez 7 jogos pelo Corinthians. Mas o Mosquito saiu pro Corinthians, não foi na paz, foi na justiça, né, Ramiro? Foi na justiça. É claro que o Corinthians pode sim judicializar isso, pode recorrer contra o Vitória. E não sei, vai depender da... qualquer clube do futebol brasileiro. Claro, exatamente. E vai, obviamente, depender da justiça e tudo mais. Mas até uma cláusula na CBF que permite que os times que romperam contrato, jogadores que romperam contrato com relação a times que não pagavam, que eram devedores por conta de ações trabalhistas, eles têm direito sim de atuar em outra equipe, mesmo fazendo 7 jogos, cumprindo já 7 jogos do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Então a lei permite isso, o regulamento permite, mas é claro que isso pode ainda ser judicializado, o Corinthians pode de alguma forma tentar se sobressair nessa situação, afinal essa questão da justiça ainda não foi resolvida. O Mosquito ainda segue no regulamento ali, tratando através da justiça a questão com o Corinthians. A todo instante. Ele e também o Arthur. O Arthur, jogador que saiu da base, o Arthur Souza, que acabou entrando na justiça contra o Corinthians, é outro nome que judicializou essa situação. Então não há uma resolução nesse momento entre esses dois casos. O Mosquito, é verdade, completou vários jogos pelo Corinthians, estava na sua segunda passagem pela equipe alvinegra. A gente trouxe aqui em primeira mão a época, o que aconteceu, né? O Corinthians deixou de pagar 3 meses de FGTS. Isso já configurava uma possibilidade dele entrar na justiça contra a equipe alvinegra. E o mesmo aconteceu com o Arthur Souza. E o detalhe, o Arthur Souza houve, depois de muito tempo, o Corinthians conseguiu quitar uma parte das parcelas que devia com relação ao Arthur Souza. Inclusive o Arthur Souza depois foi para o Bragantino. É um moleque que chegou a ser sondado pelo Bragantino quando ele ainda estava no Corinthians disputando a Copinha e acabou tendo essa possibilidade depois de um tempo de jogar pelo Bragantino. Inclusive na gestão do Duílio Monteiro Alves, ele recebeu essa proposta do Bragantino. Então o Corinthians vive essa situação. Essa semana a gente já noticiou outros nomes que também entraram na justiça com relação a isso. Outros, o próprio Juliano, ex-jogador do Corinthians, cobra da justiça, cobra do Corinthians, na verdade, algumas situações na justiça, valores. O Renato Augusto também, outro atleta que hoje está no Fluminense. Inclusive o Renato Augusto não tem atuado no próprio Fluminense e tem entrado na justiça. E muita gente, né, Zaidan, acabou questionando depois se valia a pena o Corinthians ter se largado assim da possibilidade de ficar com o Renato Augusto e o Juliano e o Gil, né? O Gil tem jogado um pouco mais de futebol, né, Zaidan? Não, pra mim só o Gil. Só o Gil. Os outros não. Agora tem de pagar, né? Tem gente que fala, pô, o Renato Augusto não ama o Corinthians, então como é que ele reclama que ele não recebeu? Pô, tem nada a ver uma coisa com outra. É o trabalho do cara, tem de pagar o que ele tem direito. Agora, eu não ficaria com o Renato Augusto. O Gil, sim. O Gil, pra mim, joga muito mais até hoje do que o Félix Torres, por exemplo. Esse é um grande detalhe, né? Isso o Corinthians vai tendo toda essa situação com relação à justiça e tudo mais. E essa semana a gente até estava noticiando há pouco aqui no próprio programa do Fernandinho aqui no Mundo dos Esportes, as dívidas que existem com relação a empresários. Só do Beto Rapa, empresário que ajudou a contratar o Romero no Corinthians, a dívida inicial era de 2 milhões na gestão do Andrés, quando ele pegou um dinheiro emprestado para que o Beto Rapa pudesse dar essa possibilidade do Corinthians contratar o Romero depois, em 2020. Só que aí esse dinheiro já se tornou mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões de reais envolvendo o Beto Rapa. E não foi nem até um empresário que trouxe o Romero, não, ele ajudou, mas ele deu o dinheiro para que o Corinthians pagasse. E aí fica aquela dúvida se, por exemplo, o empresário Igor Sveibrucker, que é amigo do Augusto Melo também, que emprestou o dinheiro para a contratação do Mateuzinho, vai ajudar e o Corinthians vai ter de pagar no futuro, por exemplo, se o Augusto Melo não permanecer no cargo.
Inclusive há discussões sobre impeachment e tudo mais, isso acabou sendo deixado um pouco de lado. O que está sendo mais discutido até sobre essa questão de empresário e tudo mais, e aproveitando para falar do Romero sobre renovação, é que o Romero pode sim renovar com o Corinthians para a próxima temporada. O Timão abriu negociações para renovar o contrato com o Romero por mais uma temporada. Isso ainda não foi concretizado, vai ser esperado aí o fim do Campeonato Brasileiro para ser definido se o Romero pode ou não ser utilizado, mas inicialmente o Corinthians ficaria com o Romero por mais uma temporada, a menos que o Romero não queira permanecer nesse Corinthians. Ele chegou a abrir negociações com o São Lourenço lá do Paraguai e tudo mais, e aí inclusive é o clube que o revelou, mas inicialmente o Corinthians ainda tem essas discussões para saber se continua ou não com o Romero. O Romero, que nessa temporada tem 16 gols marcados, é o grande artilheiro da Neoquímica Arena, o nome de destaque na Neoquímica Arena, junto ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem 25 gols nessa temporada. Apito o árbitro, toca na bola, o time do Vitória, ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na O microfone ele vai com a tradição do Rádio Esportivo no Brasil. E tenta descer o time do Vitória, vem por baixo, faz a falta. Ranieri tá parado o jogo, marcado falta, campo de defesa para o time do Vitória bater. Falta para o time do Vitória cobrar do campo de retaguarda. Para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Deram uma chegada forte ali no Martínez, hein? É verdade, venezuelano que recém até foi convocado para a seleção. Ele estará nos amistosos nessa data FIFA. Martínez acaba levando uma enxadada. Falta para o Timão, a primeira do jogo. Falta Corinthians, campo de defesa. Já sai jogando o time corintiano, recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance na zaga central, Gustavo Henrique. Ele abre para Félix Torres, que domina para o time do Corinthians, abre para a direita, enfia a jogada para o comando de ataque, tentou buscar na ponta, lançamento foi feito à frente do comando de ataque de forma errada. Ela quica na intermediária, campo de ataque, aperta novamente o time do Vitória. Já tenta descer do campo de ataque, tenta chegar Martínez de cabeça, passa mal. Ela volta no setor intermediário, no peito, ganha Gustavo Henrique, sai jogando para o time do Corinthians, tenta abrir para Memphis, não domina, ganha a jogada Carrilho, abriu para Garro, tenta o toque de bola errado, bola volta pelo campo de defesa, domina o time do Vitória, prazer jogando, é pelo setor de ponta, tentou descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, Vitória, bola sai, em lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, Cáceres põe para fora, lateral para o time do Corinthians bater, Leco quem põe para fora, é lateral para o Timão bater, Fagner vem para a cobrança para o time do Corinthians, alô Gilmar Costa torcendo para o Timão, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, parado o jogo lateral, o Timão cobrado, a bola volta pelo toque de bola, sai jogando o time do Corinthians, Félix Torres volta para Hugo domina o goleiro do Corinthians para ser tocando no campo de defesa, abre da esquerda para Bidu prende o lance e tenta rolar a jogada para Carrilho domina para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, ele prende o lance, Carrilho recolhe pelo seu campo de defesa, vai para a quinta em cima da marcação no primeiro, fez o giro, sai jogando contigo no campo de retaguarda com Ranieri prendeu, tentou levantamento para o comando de ataque, explode em cima da marcação, a bola volta, Carrilho para apertar, tenta ganhar o time do Vitória pelo setor de direito do campo de ataque, abertura errado, vem para ganhar o time do Corinthians, toca para Memphis domina pela direita para o Garro tentou o passe de bola, seria bom lance à frente para o Alberto, chega no meio do caminho para tirar Luan, a bola volta com o time de Vitória, com Neco pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a quinta, ele cutuca a jogada com o Jean, novamente o Mosquito tentou balançar na marcação, aperta o time do Corinthians, mas o árbitro para, tá marcando falta, campo de defesa em cima do jogador Martínez pro time do Corinthians bater. É a segunda falta da partida, a segunda em cima do Martínez, volante venezuelano que saía pelo setor de defesa, bola pro Timão que vai empatando 0-0. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil Sil pode confiar, torcedor brasileiro. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para Vitória e Corinthians. Domínio do campo de defesa, o time corintiano sai jogando contigo no campo de retaguarda, vem pro toque de bola com o Hugo abre a jogada da sua zaga central, recolheu novamente, chegou o Gustavo Henrique, ele prende o lance do outro lado para Félix Torres dominou, tentou soltar para o comando de ataque, abriu pelo setor de esquerda, enfia a jogada para a ponta, tenta o taco de bola contigo novamente o time corintiano, recolheu pelo comando de ataque, tentou buscar com o Yuri Alberto, chega no corte, chega bem Edu, toca na bola, vem para fora, lateral para o time do Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Se tem hit, tem estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet. A bola volta com o time corintiano, está jogando pelo setor de direita, Fagner rola a jogada, tenta o toque de bola contigo no meio de campo, domina Ranieri, ele prende para o time do Corinthians, para Carrilho domina para o time do Corinthians, abre pelo setor de esquerda, deu para Bidu, de 3 dedos para Memphis domina para o time corintiano, tanto a finta, perde a bola, vem por
baixo para chegar, chego de moral. Wagner Leonardo põe para fora, tá parado o jogo. É lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque. Quem tocou por último foi Luan. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral cobrado, domina o time corintiano, sai jogando contigo novamente com o Gustavo Henrique. Ele prende para o Corinthians, para Carrilho. Carrilho para voltar a jogada, inverte na direita para Wagner. Wagner domina para o time corintiano, se movimenta. Teve Martins, a bola volta para Félix Torres. Recolhe para o time corintiano e sai jogando no campo de defesa, abre curtinho. É com Gustavo Henrique para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, marcação alta do time do Vitória. Domínio do campo de ataque, levantamento vem à frente no Memphis. Vem para tirada ali, Wagner Leonardo tira. A bola volta para Wagner que deixa sair. Em lateral para o Corinthians bater pela direita do seu campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress.com. Leninha Lobo ligada no microfone, Bandeirantes, Felipe Furdato, Fernando Henrique, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Cláudia Primona, tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes torcendo pro timão. Grande Cláudia, se posiciona pela direita, campo de defesa, lateral para o time do Corinthians, bater, vai para a bola, bate o lateral, tenta levantamento, Wagner no comando de ataque, vem para brigar, Yuri Alberto, perde o lance, afasta a zaga no time do Vitória. Domínio no campo de defesa para sair jogando. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tá tudo Tigre, torcedor brasileiro, toca mal, tá jogando errado, Cáceres. Ele vem pro toque de bola, Bidu também erra de graça, a bola para o time do Vitória, pela direita no campo de ataque para Mosquito. Mosquito, domínio, vem para cima, a marcação vai para a finta, aperta, tenta ganhar novamente o time corintiano. Abertura, Mosquito soltou pelo setor de esquerda, abriu jogada para Carlos Eduardo, tentou bater pro gol, alta demais. Ela sobe, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o time do Corinthians, Batera. Primeira chegada do Vitória na partida com o Mosquito e depois o Carlos Eduardo junto ao Lepo. Só um detalhe, há pouco eu falei que o San Lorenzo estava atrás do Romero e o San Lorenzo da Argentina. Na verdade, o Cerro Porteño, o time paraguaio que revelou o atleta, também tem interesse na contratação do Romero. Fernando Amaral, alô, Geraldo Salles, ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Felipe Furtado, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência com Luiz Carlos Valério, Ori Eissani, alô, Felipe Furtado, obrigado, alô, Cido Molina, ligado no microfone, Bandeirantes, Maurício Wagner, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. E aí tá parado o jogo. O Gustavo Henrique tá apontando ali com dores, inclusive, na verdade, sangramento no rosto. Ele foi disputar a bola ali no campo de defesa e tá sangrando demais no rosto, ali na parte da orelha, né, Ulisses, com bastante dores. O lado da orelha na face, quase ali, entre a bochecha e a orelha, né? O Mosquito acabou deixando o braço direito nele na hora da disputa de jogada no campo de ataque e tá sangrando na orelha ali o Gustavo Henrique. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone, ele vai ganhar a tradição do rádio esportivo no Brasil. E aí, Zaidan? O Mosquito deu uma abraçada ali, né, na disputa com o Gustavo Henrique e pegou numa região que sangra muito fácil. Então ele tem de ser atendido, não pode ficar em campo com sangramento, todo mundo sabe disso. O Corinthians começou o jogo mal, Ulisses. Lento demais, previsível, né? Você coloca Raniel e Martins no meio campo e dois zagueiros que não tem boa série de bola, o time fica muito lento. Tá dependendo aqui do Bidu, mas o Bidu, as duas vezes que ele saiu para o jogo, ele errou o passe. E o Carrilho está tentando encontrar o lugar dele em campo, né? O Carrilho passou a maior parte da carreira jogando aberto na direita. Hoje ele virou um meio-campista, mas ele ainda está procurando o lugar dele em campo. O Corinthians vai depender, com essa formação, muito do Garro para ter alguma força ofensiva. Até agora não chegou no ataque, Ulisses. Alô, Geraldo Salles, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. A bola volta no toque para aparecer, jogando recolhe novamente no campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, levantamento vem para o Yuri Alberto, solta para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians, toca de letra, recolhe o time corintiano, tenta ser jogando. O árbitro manda seguir, volta o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Abertura para Carrilho, Carrilho domina pelo comando de ataque, o árbitro para o jogo. Marcou para o Aguinaldo, falta para a equipe do Vitória bater do campo de defesa. Pelo lado esquerdo de campo, quando tentava subir na sequência e acabou perdendo a bola, junto ao Edinaldo Rodrigues, né, que é o presidente da CBF, acabou reclamando do lance no lado esquerdo. Falta para o Vitória. É bola do campo de defesa para sair jogando. Recolhe no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola o time do Vitória. A bola sai para a linha de lado. Lateral para o Timão bater pela direita no campo de defesa. Peças para o carro, moto ou caminhão. É Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. André Felipe está ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o microfone, ele vai à tradição do rádio esportivo no Brasil. Capelantes está passando mal aqui no estúdio. A bola volta no toque. Está vazando, Capelantes. Olha o Hugo, errou. Vai ser o gol do Vitória. A bola batida!
pra ver só a bola dentro da pequena área, errou feio. Ele erra feio, chuta o gramado, a bola sobra pra ele. Alejandro com gol aberto, um passe do goleiro Hugo do Corinthians. Ele chuta o gramado e o Alejandro não quis nem saber, meteu no fundo da rede pra fazer o primeiro gol do jogo. Agora pra você, Vitória 1, Corinthians 0. O Hugo, goleiro do Timão, deu passe. O Corinthians toma o gol do jogo. E aí, Ramiro? Que lance bizonho do Hugo Souza, conhecido por sempre ajudar tanto o time ao longo da temporada. Inclusive no último jogo diante da equipe do Palmeiras, salvou o Timão, agora ele entrega de graça a bola para o Alejandro, marcar o seu 10º gol na temporada, o artilheiro do Vitória, justo nos pés do artilheiro. 1-0 para a equipe baiana. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, foi solta para Garro, Garro domina a prensa, a jogada voltou para Memphis, Memphis domina para a direita do campo de ataque, vai para a finta para o time do Corinthians, esquece a bola volta com o time do Vitória, que domina para ser o jogador do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Panaflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Panaflu. Que coisa, Zaidan! Pois é, a segunda vez na carreira do Hugo que acontece isso, né? Quando ele estava no Flamengo, o jogo contra o São Paulo, e hoje. Igual o que você falou, Ulisses, ele chuta a grama e só resvala na bola e vira um presente, um passe para o Alejandro. Agora, esse tipo de saída aí tem de evitar, né? Ou você está absolutamente seguro, você vai colocar a bola no pé do seu companheiro, ou dá um chutão. Quanto mais longe a bola estiver da sua área, melhor. Não está seguro que é um passe, que ninguém vai interceptar, dá um chutão. E o outro aspecto é que o Corinthians começou o jogo muito mal. Nós tínhamos falado há pouco, né? O time está lento, não está conseguindo chegar ao ataque. O meio-campo excessivamente lento, com 2 volantes que só marcam. Então começa o jogo legal para o Corinthians. Não é felicidade do Hugo agora. Ele tem um crédito bárbaro, né? Porque o que esse cara defende não é brincadeira, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem para a Caixa. A bola volta, toque de bola para o jogo do time do Corinthians. Vem para o toque de bola para a direita. Recolhe, tenta descer o time do Vitória. A bola foi chuta para o setor de esquerda. Fagner ficou do meio do comando de ataque. Vai para a finta da marcação. Novamente recolhe o Carlos Eduardo. Ele balança, tenta a finta, toca de forma errada. A bola sai para a linha de lado. Em lateral para o time bater. Manual para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Transforme o jardim com estilo. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br. Aproveite. A bola volta com o time do Corinthians. Tenta o toque de bola contigo novamente. Nova falta. E vai pintar amarelo agora para o Martínez, viu? Ele deixa o braço, segundo o árbitro, em cima do Mateuzinho. É verdade, na hora de tentar marcar ali, aliás, sair jogando o próprio Martínez, ele acaba deixando a mão no rosto do Mateuzinho e aí leva cartão amarelo. Não estava pendurado o Martínez, o primeiro cartão do jogo, Ulisses. Então o Mosquito merecia também, né, Zaidan? Claro, óbvio. E outra coisa, os dois com a mesma intensidade. Do Mosquito até teve uma consequência mais grave, que sangrou o rosto do Gustavo. E foi um erro do Martínez, merece o amarelo, merece, mas o Mosquito também merecia. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo, é falta para o time do Vitória bater. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, falta para o time do Vitória bater 1-0 para o time do Vitória num erro do Hugo. Deu de graça a bola para o Alejandro. É bola no campo de ataque, é falta para a equipe do Vitória bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, 1-0 para o time do Vitória. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem para a cobrança de falta novamente o Vitória, bola batida na boca do gol, desvio da cabeça, afasta a zaga do Corinthians. Memphis tenta chegar, não consegue, ela volta no toque de vale de Fagner. Fagner domina pelo comando de ataque, tenta o toque curtido no setor de direita. Lançamento vem à frente no comando de ataque, tentou descer o time do Vitória, não consegue. Aperta na marcação, recolhe novamente pelo campo de defesa, sai jogando contigo no setor intermediário. No toque de bola, Fagner vem para fazer a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Vitória bater e o Fagner toma amarelo. Tá funcionando bem a arbitragem da CBF, hein? E não que seja uma novidade também o Fagner levando o cartão na sequência do lance do Mateuzinho. De novo o Mateuzinho que conseguiu o cartão diante da equipe do Corinthians com o Martínez. Agora o Fagner acerta um chute forte no pé esquerdo, na perna esquerda do Mateuzinho, fora de lance. Cartão amarelo pro Fagner. Parado o jogo e merecido, hein, Zaidan? O cara não pode fazer isso, né? Não pode.
porque ele sabe que vai tomar o cartão. É um lance óbvio para cartão. Ele dá um pontapé, ele não vai na bola. A bola já tinha sido tocada. Ele vai para acertar o jogador do Vitória. Não pode. E aí você deixa o time com 2 jogadores com cartão amarelo. No caso do Martins, ele é uma disputa, abriu o braço, você entende, é uma disputa. O Fagner não, pô. O Fagner tá com a idade que tem, ele já sabia antes de atingir o jogador que ele ia tomar o amarelo. Não dá, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. O que tem de polícia no aeroporto de Guarulhos hoje, né, Zaidan? Que coisa, né? Ah, sim. Tem bastante, viu, Zaidan? Claro, agora, quando precisou, não tinha nenhum. Os caras atiraram e vazaram. Ninguém viu. Uma execução em pleno terminal. Depois da porta arrombada não adianta. Tá parado o jogo, é bola do campo de defesa. Domínio do comando de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta a marcação. O time do Vitória tenta descer, o levantamento foi feito à frente, vem para travar a zaga do time do Corinthians. Félix Torres perde o lance, lançamento à frente do time do Vitória. Tentou o Mosquito bater pro gol, trava a zaga corintiana, vem para tirar. Domina o time do Vitória para ser jogando pelo seu campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda. Se tem hit, tem estrela bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe o time do Vitória, cruzamento na grande área. Hugo saiu, não achou nada. Fagner vem para pôr para fora. Escanteio para o Vitória bater na esquerda. Primeiro escanteio da partida, levanta. Impedido, Já não valia mais nada porque o Luan estava em posição irregular. A arbitragem demorou, mas marcou ao invés de escanteio, impedimento, lado esquerdo para o Timão. É o futebol da Bandeirantes. Se tem hit, tem estrela bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. Vem para o toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de defesa. Agora só está devendo 15.920. A bola volta no campo de ataque, recolhe novamente, tenta descer o time do Vitória. Bola foi chute no comando de ataque, afasta o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Recolheu o Raniel, ele prende o lance, tenta a finta, toma falta, o árbitro para. Marca a falta, campo de defesa para o time do Corinthians, bater falta para o Timão cobrar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 16 minutos de bola rolando para você conferir. É etapa primeiro de jogo, primeiro tempo girando o placar do brasileiro. Numa falha absurda do Hugo, o Corinthians vai perdendo o jogo. 1 pro time do Vitória. Alejandro fez o gol. Hugo, o goleiro do Corinthians, passou a bola para ele fazer. 0 para a equipe do Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Diogo Braga. Ulisses, com esse gol, o Vitória vai para a 10ª posição com 41 pontos e o Corinthians fica em 13º com 38. Os dois times têm 33 jogos disputados. A bola volta, ele toca de bola, domina, tenta o toque de bola, Bidu. Ele prende para o time corintiano, recolhe pelo setor de esquerda, para jogada para Carrilho. Carrilho já solta no campo de defesa, vem para a finta para o time do Corinthians, abriu na direita para Fagner. Fagner recolhe para o time corintiano, 1-0 para o time do Vitória. Já domina Fagner, faz o break da marcação, volta a jogada da nossa zaga central para Ranielli. Ranielli prendeu para Carrilho, toque de bola muito ruim do carro para o Carrilho. Domínio do campo de defesa, vem para a finta Carrilho. Recolhe para o time corintiano, ameaça a finta, ameaça o passe de bola, solta contigo no meio. Abriu para Martínez, Martínez tenta o lançamento à frente para Memphis e Pai tentou o domínio, toma a pancada. O Luan pegou ele, tá parado o jogo. Acabou deixando o pé por trás em cima do Memphis Depay, que está revoltado e sentindo muitas dores. Foi realmente desleal o Luan na sequência. Isso é pra expulsão. Olha. Isso aí é pra expulsão. Pisão. Isso é pra expulsão, Zaidan. Ele vai de cima para baixo, é claro. Então o VAR pode, exatamente por ser um lance passível de vermelho, o VAR pode chamar o árbitro para falar, ó, dá uma olhada aqui, porque é um lance que pode ser para vermelho. Ele vai de cima para baixo, pega o pé do Memphis, dói a barbaridade, ainda mais com essas chuteiras de hoje, né? Que são fininhas e tal. Quando o cara é atingido ali, dói uma barbaridade. Mas foi um lance maldoso do Luan. Então, para mim, é lance para vermelho. Agora, o VAR tem que chamar. O árbitro parece não ter visto exatamente o que aconteceu. Então o VAR pode dizer para ele, escuta, você viu, tá convicto que é amarelo? Tô convicto. Aí tudo bem. Mas se o árbitro falar, não vi direito, vem cá e dá uma olhada, porque você pode entender que é para vermelho. A decisão é do árbitro de campo, mas o VAR deve conversar com ele a respeito. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Mas o Vitória se expulsar, talvez não apita nunca mais, né? Tem isso também. Tá parado
do jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater na intermediária. Meu filho. As coisas estão mudando até nos bastidores, você imagina, o cara tá tentando 30 anos de permanência na CBF, filho. Tá mudando o regulamento, né? Muda o regulamento, o negócio é uma bagunça, viu? É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança, é falta para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança, Garro para a cobrança de falta para o time corintiano, partiu para a bola, bateu, levantou no gol, o toque de cabeça, tranquilo para o goleirão. Vem Arcanjo para fazer a firme defesa, goleiro do time do Vitória. Sil renova sua energia, cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, Sil, pode confiar, Brasil. 19:30 jogado o seu jogo, Zaidan. O problema do Corinthians é notório, Ulisses, um time excessivamente lento. O Vitória que começou pressionando, fez 1-0, ganhou o presente, Alejandro meteu na rede, agora está mais cauteloso, marcando mais atrás, então o Corinthians sai um pouco mais. Mas muito lento, Carrilho, Martínez, Ranieri, é um excesso de jogadores lentos. Então ou o Bidu dá uma saída aqui pela esquerda, ou o Garro arruma alguma coisa, senão o Corinthians vai ter muita dificuldade de fazer jogada no ataque. Outro jogador caído aí, Ulisses, é o Fagner, né? É o Fagner também, tomou uma chegada. Ele acaba levando uma chegada no meio de campo ali do Felipe Machado. Uma jogada com menos força, é verdade, em comparação a outras, mas sente dores o Fagner, inclusive mostrando o tornozelo, o lateral direito do Corinthians, que recém entrou nesse timão no time titular. É o futebol da Bandeira, está mostrando para o árbitro. Meu amigo, o árbitro do jogo contra o Vitória não vai fazer nada. Não tenha dúvida disso. Aí o Fagner arrancou a caneleira, tá com um rasgo ali no tornozelo, o Zaidan. E mostrou pro árbitro, o árbitro falou, não posso fazer nada. Hein, Zaidan? E se fosse um árbitro inexperiente, né? Que até pela inexperiência fica meio assustado e toma decisões caseiras. Mas o Bruno Arleu de Araújo tá na estrada há muitos anos, hein, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, esses antigos são os maiores problemas, né? Do meio do campo de ataque, tenta descer com o Tigre novamente no setor intermediário. O time do Corinthians vem com o Bidu. Do meio do campo de defesa, vem pro passe de bola com o Tigre no setor intermediário. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Do meio do time do Corinthians tenta ser jogando com Carrilho. Carrilho já abre pelo seu campo de defesa, vai tentar um toque de bola solta com o Tigre na intermediária. Abriu para José Martins, tenta o toque de bola curto para o comando de ataque. Empurrou na direita do campo de ataque, solta a jogada Coutinho pelo setor de direita para Fagner. Ele abre o compasso, vai para a finta, drible em cima da marcação. O primeiro já passou Fagner. Outro drible do Fagner, rolou no meio para ninguém. A bola volta no toque de bola de Garro. Garro volta a jogada, recolheu para José Martins. José Martins cochila, volta para Félix Torres no campo de defesa. A bola está saindo para a linha de lado. Félix Torres não foi na bola, cara. Ele poderia dominar a bola e deixou a bola sair lateral para o Vitória. Esse cara tem problema, velho. Ele não é um cara normal. A bola estava no pé dele. Ele foi protegendo a bola para a bola sair. Foi o jogador do Corinthians, José Martins, que tocou nela. E ele achava que era lateral para o Corinthians. Tanto que ele pegou a bola para a cobrança do lateral e o árbitro falou, não, meu amigo, é lateral para o Vitória. Bola para a equipe baiana, setor de ataque. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades. Campeã está na sua vida. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. Yuri Alberto aperta, tenta chegar da bola, vem para afastar o time do Vitória. Corta o perigo, a bola volta com o time do Vitória pela direita do campo de defesa. Já recolhe a jogada pelo seu campo de defesa. Tenta a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem pelo comando de ataque, vai para a finta, prende o lance contigo no setor intermediário. Tentou descer o Vitória, a bola tá saindo. Em novo lateral para a equipe do Corinthians, bater manual para o Timão cobrar. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata tudo azul pela frente. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 22 minutos e 30 de bola rolando, etapa para você conferir. É primeiro de jogo, girando o placar do brasileiro. E domina o Corinthians, abertura de Garro, soltou para o Alberto, bateu pro gol! Artilheiro do Timão, Yuri Alberto! Salve o Yuri Alberto pro Corinthians para empatar o jogo! Com emoção maior do futebol, Memphis pra cá. Garro dominou, girou, deu pro Yuri Alberto, ele vem de trás, enche o pé na bola, mete no canto direito do goleiro Lucas Arcanjo. O Timão empata o
jogo, com emoção maior do futebol e essa emoção e Alberto que você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians, 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 o mundo também pro Vitória. O detalhe do gol é todo seu, gol legal do Timão, diz aí, ô Ramiro. Nesse trio ofensivo que tem funcionado nos últimos jogos, Garro, Memphis, Yuri Alberto, Garro, Memphis e Yuri Alberto, num passe espetacular da meia-lua na entrada da área. Yuri Alberto, que antigamente, se isso fosse no início do ano, dificilmente acertaria esse lance. Bate de perna canhota, faz o seu 26º gol na temporada e o 11º no Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador. Na hora de fazer o fluido de freio, tocar o fluido de freio e fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca do Biruba entre os mecânicos do Brasil. Yuri Alberto cai sozinho, torce o pé e fica caído na grande área do time do Vitória. Eu não sei não se o gramado não tá dos piores ali no Barradão, porque o detalhe é que já vimos o Hugo errando passe por lá, chutando no gramado. Agora o Yuri Alberto foi para cima da marcação do goleiro. Ele se atrapalhou todo e torceu o pé. Torceu o pé o Yuri Alberto com bastante dor, o jogador da equipe do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É bola no campo de defesa novamente para o time do Vitória ser jogando no campo de retaguarda. Quer até R$2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova, vem para a Caixa. Cláudio Zaidante, mão, empata o jogo 1-1, belo gol de Yuri Alberto. E a caçapa cantada era o Garro, né? Porque do jeito que o time está escalado, depende muito do Garro acertar. E o passe dele foi extraordinário. Extraordinário. Finalização perfeita do Yuri Alberto. Mas o passe do Garro foi de tirar o chapéu, né? Ele desmonta a marcação do Vitória com um toque na bola, Luiz. Que coisa, né, Zaidan? Impressionante o Garro, né? Sabe jogar, isso que todo né, mundo quer dele, né? Não, ele sabe jogar. Aliás, é o meia argentino típico, né? Cara, ele, Almada, aquele garoto do Botafogo. Os caras sabem jogar bola, pô. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians, já prende no campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário. Prende o lance novamente, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem para Garro. Garro domina, tem Memphis, pelo meio de campo, tenta o passe, cochila, perde o lance, bola volta com o time do Vitória para ser jogando. Transforme o jardim com o Estil, conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br, aproveite. A bola volta no campo de defesa, daqui a pouquinho, gordo! No intervalo, Bandeirantes vem com o gol do Capelanes. Domínio do campo de defesa, aperta na marcação, recolhe contigo pelo setor intermediário. Já prende o time do Vitória, pressiona o time do Corinthians. Levantamento foi feito à frente. Fagner vem de cabeça, corta, tira, mas dá para o adversário. Tira muito mal. Fagner vem, Garro para a marcação, tentou ganhar a jogada. Recupera o Vitória para ser jogando pela direita do campo de defesa. Vem para o toque de bola, Leco. Marcelão tá ligado na Bandeirantes, torcendo para o Timão. Domínio do campo de defesa, vem para a finta. Ele é nosso vice-diretor do jogo aberto. Domínio do campo de ataque, tenta Mosquito, partiu pelo comando de ataque, tentou cruzamento. Nossa senhora! Fez o que sempre fez no Corinthians, meteu por trás do gol a bola. Tiro de meta para o Corinthians bater. O Mosquito acaba perdendo essa bola, ele acaba chutando completamente errado. Ponta direita de campo, linha de fundo, peitou a marcação e chutou completamente errado. Vitória e Timão empatam 1-1. É o futebol da Bandeirantes. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana. No Disney Plus, torcedor do Brasil. Aqui está parado o jogo, está marcado o tiro de meta para o time do Corinthians. Bater e ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança. Grupo Souza Lima, segurança em... Eficiência em segurança, Grupo Souza Lima e serviços Grupo Souza Lima. E vem Timão para a direita, vem com o José. Tenta o toque de bola, Coutinho, Martínez domina para a direita, abriu para Garro. Garro prendeu, abriu jogada, tentou para o Memphis, que não entra nem para o Yuri, vem para cortar dali. Dá um bico, Wagner, Leonardo põe para fora, lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque. Manuel para o time corintiano bater. 28 jogados, primeiro tempo de jogo, 1-1, Vitória e Corinthians. Domina o time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque, para volta, Wagner para Garro. Garro domina para o time corintiano, deu para Memphis. Memphis domina para o time corintiano, tentou o toque de bola contigo novamente. Vem José Martínez, ganha, perde o lance. A bola volta do toque de bola, tenta ganhar o time corintiano. Ganhou jogada, Martínez, ele solta a jogada para Garro. Garro prendeu para Memphis. Memphis dominou, bateu pro gol. Por sobre o gol, liga de fundo. Dominou difícil, uma bola dificílima, pegou mal. Tiro de meta para a equipe do Vitória bater. Acabou ficando sem ângulo. O Memphis Depay de fato foi dificultado pelo Wagner Leonardo. Bate de pé da direita completamente errado. O holandês, que já tem 2 gols do Timão.
mão, mas não marca desde a partida contra o Cuiabá. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta no toque de bola para ser o jogando novamente o time do Vitória. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do toque de bola, tenta ser o jogando o time do Corinthians. Levantamento, vem pelo meio de campo, vem para o toque de bola. Fagner abriu para Memphis não chega na bola, vem Juan para tirar. Sobe de cabeça, corta o perigo, Gustavo Henrique. É na volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola de Félix. Nossa senhora, hein? Esse tal de Félix Torres só joga na seleção dele, hein, Zaidan? Só. É verdade. Há essas coisas, né? O James Rodrigues é um exemplo, né? Ele veste a camisa da Colômbia, o James Rodrigues, ele vira um Maradona, né? Saiu de lá e não quer saber. Alô Wesley, Bruna, Simon, Romeu, Mateu, ligados no microfone Bandeirantes, os 7 mares, os príncipes e reis dos 7 mares, ligado na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tentando descer novamente o time do Vitória. Viu o desvio. Bola batida, gol, desvia, vai embora para a linha de fundo, escanteio para o Vitória bater na direita. É o primeiro escanteio da partida, inclusive a favor do Vitória pelo lado direito, num chute que acabou rebatendo o Matheus Bidu. Matheus Bidu, que inclusive chegou a ser sondado no Vitória, chegou a abrir negociação, mas ela só não foi concretizada a pedido de Antônio Oliveira, que queria aproveitar o lateral esquerdo, que está com dores na brinquedoteca. Tá parado o jogo, tá marcado, escanteio para o time do Vitória, bater 1-1 é o placar do jogo. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet, o hit é só cadastrar e fazer o seu palpite, Estrela Bet. Escanteio para o time do Vitória, bater, vem para a cobrança de escanteio, Felipe Machado, ele vem partir para a bola, para a cobrança de escanteio, deixou o levantamento na grande área do time do Corinthians, subiu a zaga, o Corinthians põe para fora, vem para cortar o perigo, vem para tocar de qualquer maneira, tira o perigo dali de qualquer maneira, Ranielli. Escanteio para o time do Vitória bater. Ele corta no primeiro pau, tentando subir de cabeça em cima da marcação. O Ranielli, atrás dele tinha o Martínez, o atrapalhando também. A arbitragem não marcou o escanteio. Marca tiro de meta para a equipe do Timão cobrar. É o futebol da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor do Brasil. A bola volta do campo de bola com o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. É bola pro Timão bater do campo de retaguarda e sair pro jogo. Você tá na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Sebastião Lopes ligado na Bandeirantes. Josenildo Botelho. Alô, rapaziada. Curtir o som Bandeirantes. João Francisco. Vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Corinthians, domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time Corinthians no lançamento, vem à frente, é pra o Roberto, dominou, ergueu a cabeça, girou, bateu pro gol, fraquinho o chute dele, Lucas Arcanjo, pega! Ele podia até pisar pra cima da marcação do Wagner Leonardo, preferiu chutar direto, resvalou no ex-jogador do Peixe, bola pro setor de defesa, sai jogando o rubro-negro. Alô, Zenildo Alves de Brito, ligada na Bandeirantes, eu quero você comigo, vem pro jogo, Timão, bola pra Garro, Garro domina pro time do Corinthians, abriu, soltou pra Memphis, desvia na marcação, vai para escanteio. Escanteio para o Timão bater na direita. É o primeiro escanteio do Corinthians da partida. O Garro aproveitou a oportunidade depois de um vacilo do lado esquerdo. E o Yuri Alberto tem chamado o time para que o time consiga mais uma vez marcar. Vem bola na área da equipe do Vitória. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil Sil pode confiar, Brasil. E vem para a cobrança, vem para o escanteio, Memphis para bater escanteio para o time do Corinthians, para você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, Memphis vem para bater. Timão quer o gol da virada, Memphis partiu, rolou para Garro, Garro dominou na área, deu para Memphis, errado, passe do Garro, atrapalha o Corinthians da saída de bola, bola volta com o time do Vitória. Tenta o toque de bola, vem Martínez tira, rouba a bola para o time corintiano. Ameaça o toque de bola pelo setor de direita, abriu, soltou para Garro, Garro domina para o Corinthians, volta a jogada na direita e toma pancada o Garro. Toma pancada o Garro para amarelo, tá parado o jogo, chegou forte no lance novamente o Felipe Machado. Em cima do lance, o atleta da equipe do Vitória acaba deixando uma enxadada em cima do atleta da equipe do Vitória, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo faz a falta e leva cartão. É o futebol da Bandeirantes para você. Tá o Carlos Eduardo tomando amarelo, Zaidan. Merecido. Não há dúvida, né? Ele vai no pé do Garro. O Garro já havia tocado a bola. Vitória piorou demais. E aquilo que a gente dizia, Ulisses, o Corinthians mesmo mal escalado, é mais time, tem muito mais qualidade técnica, é favorito. Mas para mim, no segundo tempo, é jogo pro Thales Magno, viu, Ulisses? É jogo para botar um pouco mais de velocidade, de drible, para tentar resolver a parada. Thales Magno, para mim, é uma ótima opção para o segundo tempo.
O Tenda Atacado escalou as melhores estratégias para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. A bola se volta do campo, ele para ser jogando recolhe contigo no setor intermediário. Ulisses. Volta para o time do Corinthians, batendo pelo setor de direita. Pois não. E até um detalhe em cima do que o Zaidan falou, muito provavelmente ele poderia tirar o Carrilho para a entrada do Thales Magno no banco de reservas. É bola no campo de ataque. É bola para o time do Corinthians descer pelo comando de ataque. Não consegue, bola volta pelo setor de direita. Tenta descer o time com o Mosquito. O Mosquito prendeu, tentou o passe de bola errado. Bola volta com o time corintiano para ser jogando, mas o árbitro marca a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Vitória. Bater pela direita do campo de ataque. Falta para o time do Vitória cobrar. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Recolhe do campo de ataque. Já tenta descer contigo no setor intermediário. Você está com o microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Já prende o lance contigo no setor intermediário. Aperta na marcação para ser jogando novamente o time do Vitória. O Corinthians vem com Carrilho. Tentou ganhar a jogada. Já não consegue no campo de defesa. Não domina. Abriu para o direito do campo de ataque. Bom passe de bola contigo pelo comando para Cáceres. Cáceres prendeu o chutou para Mosquito. Mosquito para Cáceres. Cáceres levou para a linha de fundo. Trava a zaga corintiana. Ranieri toca. Parte do Cáceres. Escanteio direita. Escanteio não. Tiro de meta para o Corinthians bater. O Ranieri chegou por trás ali no carrinho, por baixo, aliás, do carrinho em cima do Cáceres. Só que por último foi o toque do lateral direito, lateral da equipe do Vitória. Linha de fundo, Hugo Souza sai jogando. Hugo Souza sai jogando para o time do Corinthians do campo de defesa. Um Corinthians, um para o time do Vitória. Quer até R$2.000 de cashback? Traga a sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem para a Caixa. A bola se aponta no toque de bola para ser jogando. Recolhe do campo de defesa o time do Corinthians. Abertura vem para Fagner. Fagner para Félix. Estou o risco e domina para o Timão. Ele prende a jogada, abre a jogada contigo novamente. Recolheu com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique recolhe pelo seu campo de defesa. Ameaça o levantamento à frente. Já solta a jogada pelo setor de direita. Na direita tem poste de bola contigo novamente. Martins. Ele dominou novamente o time do Corinthians. Tenta com Carrilho. Carrilho recolhe e solta a jogada para Memphis. Memphis deixa a bola passar. Perde o lance. Tá mal Memphis no jogo, hein, Zaidan? A bola volta do campo de defesa para ser jogando. Já domina do campo de retaguarda para vir para o toque de bola. Já recolhe Coutinho, todo torto, ligado na Bandeirantes. Domina pelo campo de defesa, sai jogando Coutinho. Recolhe do campo de retaguarda. Ronaldo Pereira ligado na Bandeirantes. 1-1, está empatado o jogo. Bola volta para o Hugo, rasga, levanta para o comando de ataque. Tenta a finta, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Aperta novamente a abertura, vem para a direita. É para José Martins, ele desce para o time do Corinthians. Tem Yuri aperto para trás. Tentou o cruzamento, levantou no gol. Memphis tentou chegar. Afasta, tira a bola, volta para Garro. Garro de primeira para Yuri. Yuri domina para o time do Corinthians. Devolveu para Garro que prende para a direita. Abriu na direita no toque de defesa. Recolhe contigo na intermediária. Aperta o time corintiano. Tenta descer. Lançamento veio do meio de campo para o toque de bola de Carrilho. Carrilho para Garro. Garro domina para o Corinthians e sai jogando pelo setor de esquerda. Na esquerda do campo de defesa. Tenta a posse de bola. Recolhe o time corintiano. A abertura vem para o toque de bola com Bidu. Bidu prendeu para a esquerda. Volta a jogada contigo na intermediária. Recolhe novamente com Gustavo Henrique. Ele prende o lance na direita para Fagner. Fagner já recolhe pelo comando de ataque. Ele vem para o drible em cima da marcação. No primeiro já driblou. Passou. Tentou o toque de bola. Solta. Curtou na intermediária para Garro. Garro domina pelo seu campo de defesa, bem proposta, ele bola para ser jogando. Domina novamente no campo de retaguarda para ser tocando o time do Corinthians. Abertura para Bidu pelo setor de esquerda. Bidu domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai tentar o posse de bola. Recolheu, voltou para Carrilho. Pois não, Zaidan. Carrilho está quase como um terceiro zagueiro, né, pelo lado esquerdo. Jogando bem recuado, fazendo a cobertura aqui do Bidu. E com isso o Corinthians fica, olha aí. E tenta Gustavo Henrique, ele erra feio. A bola volta com o time do Vitória. Mateuzinho soltou, abriu para Mosquito, tentou toque, chega para travar. Gustavo Henrique põe para fora. Gustavo Henrique. Tem que acordar o Gustavo Henrique no meio do caminho, acabou perdendo essa bola e aí na sequência recuperou. Escanteio, lado direito, é o segundo para o Vitória na partida, Ulisses. Escanteio para o time do Vitória, bater você na Bandeirantes. Transforme o Jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.estil.com.br. Aproveite. A bola volta para o setor de esquerda. Ninguém marcou. Mateuzinho tentou bater pro gol. Desvia. Gustavo Henrique põe para a linha de fundo. Deu bobeira na zaga no Corinthians. Escanteio para o time do Vitória bater. Ninguém marcava o melhor jogador da equipe do Vitória nessa temporada. Mateuzinho batendo de perna canhota. E aí no meio do caminho, Gustavo Henrique colocou o rosto
escanteio lado esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Subida do campo de ataque, escanteio para o time de Vitória, bateram 1-1, tá empatado o jogo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio para o time de Vitória, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento na grande área. Perde a esquerda na bola, levantamento no gol, afasta a zaga do time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, tira muito mal. Fagner tira muito mal. A bola volta com o time do Vitória, tenta o lançamento à frente, subir de cabeça, Félix, Torres tirou, driblado, bola cruzada na grande área, ouviu o desvio, vai embora. Pega mal, bateu no jogador do Vitória, tiro de meta, Timão. Completamente errado, o atleta do Vitória pelo lado esquerdo de campo, o Corinthians tenta se fechar do meio do caminho, 29 graus em Salvador. 40 minutos de jogo, 1-1. 1-1 é o placar do jogo para você ligado na Bandeirantes. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo. Lateral pro Timão, bater pela direita. O tempo não para. Bandeirantes marca. São 30 minutos de bola rolando, 30 minutos, 39 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo não, mas primeiro tempo sim. Primeiro tempo girando o placar do brasileiro. Continua para você. Vitória, Corinthians da Bandeirantes é com você. Alô, alô, Diogo Braga. Tem Série B hoje também, Ulisses. CRB 0, Goiás 0, Novo Horizontino 0, Operário também 0. Os dois jogos começaram às 5 horas da tarde. É o futebol da Bandeirantes. Mosquito tentou chegar na linha de fundo, vem pro cruzamento, levantando o boca do gol. Gustavo Henrique vem, tira e põe pra fora. Escanteio pro time do Vitória, bater na direita. E é o terceiro escanteio cedido pelo Gustavo Henrique pela equipe do Vitória. 2 praticamente em menos de 5 minutos. Bate errado na bola o zagueiro corintiano. Segue 1-1. 1-1 é o placar do jogo para você ligado na Bandeirantes. Tá parado o jogo. Escanteio para o time do Vitória. Bater, se posiciona para a cobrança de escanteio. Se posiciona o Duílio. Tá ligado na Bandeirantes. Alô, ligado no futebol Bandeirantes. Duílio Ramiro. Na bola no campo de ataque. Tenta descer o time do Vitória. Cruzamento no boca do gol. Afasta a zaga. Corintiano vem para tirar mal na primeira, mal na segunda. Bola volta com o time do Corinthians contra golpe armado. Em velocidade, Yuri Alberto pede. Garro dominou. Partiu, soltou para Yuri. Recolheu pela direita do campo de ataque. Vai para finta. Ele pode devolver pro Garro. Prendeu o Yuri. Demorou para passar pro Garro. Vai pro toque de bola. Drible Yuri. Abriu jogada. Passa mal. Yuri Alberto. Que lance! O Corinthians perde a chance de fazer o segundo gol e o Roberto passa mal. A bola volta com o time do Corinthians, tenta vir o primeiro passe. No segundo tentou Van Luan para tirar. Ele põe para fora, tá parado o jogo. Que coisa, hein? Impressionante a sequência de erro de passes da equipe do Corinthians. Primeiro com o Yuri Alberto, que viu o Garro passando livre e ele demorou demais para tocar essa bola. Depois o Bidu, que tentou acionar ali o Memphis Depay. Erra o passe. Bola pro Timão, sem vontade, campo de ataque. Mas o Garro tava livre, ô Zaidan. Tava. Aliás, o Corinthians tá errando muito passe. Esse do Yuri Alberto foi ridículo, porque a bola tava com ele. Ele tinha 2 jogadores para receber o passe, ele deu no pé do jogador do Vitória. E depois o Bidu, né, Ulisses? É bola do campo de ataque, vem Memphis. Dribla, marcação no primeiro, tentou bater pro gol, espirrou, sobrou pro Yuri Alberto, bateu, defendeu, goleiro! Dá um tapa na bola, Arcanjo vem pra tirar o perigo. A bola já volta no toque, ele vai aparecer jogando. Domina novamente o time do Corinthians, a abertura vem pro setor de esquerda com Carrilho. Carrilho dirige a jogada pra Bidu. Bidu domina pro time do Corinthians, tem Carrilho aberto mais atrás. Bidu prende pelo setor de direita do campo de ataque, volta a jogada curtinha pra Carrilho. Carrilho recomeça pro time do Corinthians para ser jogando. Domina do campo de defesa, aperta na marcação, tenta descer o time corintiano. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem pelo campo de defesa, já vem pra posse, ele fala curtinho pelo setor intermediário. O Corinthians desce com Carrilho. Carrilho domina pelo seu campo de retaguarda. Ele vem pra finta em cima da marcação no primeiro, domina, vai pro toque, ele bola soltou na direita do campo de ataque para Fagner. Fagner de cabeça redonda, jogada para a direita do campo de ataque para José Martínez. José Martínez domina para o time do Corinthians, tentou enfiar o campo de ataque. No bate, rebate, o passe de bola sai muito ruim. Ele chega para tocar o time do Vitória e sair jogando. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina o time do Vitória com Carlos Eduardo. Ele prende o lance, breca, a jogada vem pro toque, solta contigo no setor intermediário para Felipe Machado. Prende o lance, voltou, jogada, abriu pelo setor de direita, vem para tirar a zaga do Corinthians com Bidu. Abriu para Memphis, Memphis domina para o time do Corinthians que desce em slow motion. A abertura de Memphis tem aberto o Bidu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Timão. Dominou Bidu.
Bidu pediu Garro, bola pra ele, dominou mal. Recolheu, deixou no comando de ataque, tenta finta, se atrapalha. Bidu, Garro, a bola volta com o time do Vitória para ser jogado no seu campo de defesa. Domina o time do Vitória, aperta o time do Corinthians. Impressionante as chances que perde o Corinthians, hein, Zaidan? De virar o jogo. Inclusive a boa defesa, né, do Lucas Arcanjo. Mas o Corinthians é melhor tecnicamente. Tem de se impor mais. E para isso, no segundo tempo, o time tem de ser mais rápido. Porque o Vitória, Ulisses, o Vitória é um time bem arrumado pelo Carpini. É um time que briga, cada bola é prato de comida. Mas tecnicamente é muito fraco. Muito fraco. É um dos times mais fracos tecnicamente do campeonato. E o Corinthians tem de se aproveitar disso. O jogo está 1-1. Não resolve a vida de ninguém. Você continua pertinho do Fluminense, não é? Continua pertinho do Grêmio. A vitória é muito importante para os dois times. Quem tem mais bala é o Corinthians. Quem tem mais qualidade é o Corinthians. Não está funcionando. O time está muito lento para sair para o jogo. Só o Garro consegue puxar alguns contra-ataques. É hora de mexer. Então, no segundo tempo, para mim, Thales Magno seria uma boa alternativa. Ele pode colocar também o Bidon no meio campo para dar um pouco mais de velocidade e melhorar o passe. O Corinthians está errando muito passe. Ele não pode simplesmente achar porque estava perdendo, empatou o jogo, então tá legal. Não, não tá legal. O Corinthians, pelo time que tem em relação ao Vitória, tem de buscar a vitória lá na Bahia. Ele é o favorito, mesmo jogando em Salvador. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Parado o jogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. 45 minutos de bola rolando. 45 é o primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Vitória, Corinthians na Bandeirantes, é você, Braga. Alô, Ulisses, amanhã tem a final da Copa do Brasil, segundo jogo, Atlético Mineiro e Flamengo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo lá no Maracanã por 3-1. Alô, Léo Fontes, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. 7. Do campo de defesa, vem pro toque, embora contigo na intermediária, 7 minutos de acréscimo, deu o árbitro. A bola foi chuta para a direita, vem Fagner, toca na bola e põe para fora. E sentiu, hein? Sentiu o jogador do time do Vitória. Sentiu ali pelo lado esquerdo de campo quando tentava avançar o jogador ali, o William Lepo, na sequência do jogo contra o Fagner. O Fagner acabou tirando a bola, dando escanteio. Quinto escanteio para o Vitória, que vem pelo lado esquerdo. Tem escanteio para o time do Vitória, bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Vitória, para o time do Corinthians, você ligado na Bandeirantes. Recolhe o Vitória, vem para a cobrança de escanteio, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem levantamento para dentro da grande área, tá parado o jogo, tá marcado escanteio novamente para o time do Vitória bater. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Vitória, pede passagem, vem para a cobrança novamente, vem levantamento para dentro da grande área, Felipe Machado, ele vai partir para bater o escanteio, partiu para a bola, correu, bateu o escanteio, sobe de cabeça, Memphis de pai, põe para fora. Depois da cobrança do Felipe Machado na primeira trave, o Memphis estava no lance, cortou, vem para mais um escanteio. Escanteio para o Vitória bater, levantamento, vem na boca do gol, a bola desvia na marcação do Fagner, vai embora. É novo escanteio para o time do Vitória cobrar. 7º escanteio para o Vitória na partida contra um do Corinthians. Lado esquerdo de campo, sobe a equipe baiana. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Daqui a pouquinho, intervalo, Bandeirantes, João Paulo Capelanes vem na Bandeirantes para você. Levantamento na boca do gol, cruzamento na grande área, ela vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o Timão bater. Zaidan e o primeiro tempo, Zaidan. O Vitória começou melhor, o Corinthians entregou o gol para o Vitória, um erro do Hugo, erro dessa história de saidinha com toquinho curto. Mas depois o Corinthians conseguiu se impor, mesmo mal escalado, excessivamente lento, com Carrijo, com Martínez, com Aniele, o time fica lento, é inevitável. O Bidu, que sai muito pela esquerda, errou muito passe. Então não foi um grande primeiro tempo do Corinthians, mas é mais time, teve mais oportunidades. E tem de aproveitar no segundo tempo para resolver esse jogo, é jogo para ganhar, jogo para 3 pontos. A bola volta, tenta o toque de bola, o time do Corinthians não consegue, volta no campo de defesa, Félix Torres. Mas tem que mexer também o técnico do Corinthians um pouco, né, Zaidan? Para mim, Thales Magno seria uma ótima, o Bidon também. São alternativas boas que ele tem para o segundo tempo.
É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians para ser jogando. Já aprende a jogada no campo da retaguarda, domina do campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Bidu domina, aprende a jogar para Carrilho. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina, vem para a posse, ele bola, recolhe o time corintiano para ser jogando. Félix Torres prende a jogada para Carrilho. Carrilho domina no comando de ataque. Luan pesado, vem para a marcação. Fagner parte pelo setor de direita, levantamento, vem para José Martins. José Martins domina para o time do Corinthians, já tenta descer do comando de ataque, abre a jogada para Carrilho, Carrilho limpa a jogada, vai para a finta, prende o lance de 3 dedos, abre para Bidu, Bidu domina, vem para a marcação dele, o Mosquito, Bidu gira para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, tenta o passe, ele bola curto pelo comando de ataque, já tenta dominar curtinho novamente no setor intermediário, aperta novamente o time do Corinthians, tenta descer, lançamento, Garro passa muito mal, volta o time do Vitória, erra demais o time do Corinthians, Félix Torres protege para o time corintiano, fica sem opção para ser jogando no comando de ataque, levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, Bidu, é para Carrilho, Corinthians em slow motion, lento do jogo, desce, domina para Memphis Depay domina, abriu para Garro, Garro prende para o time do Corinthians, abre a sua devolução para Memphis domina para a ponta, Garro vai passar, Memphis abre o compasso, vai ser golaço, bateu, passa a esquerda no gol, vai embora para a linha de fundo e o Roberto aplaude ele. Tiro de meta para a equipe do Vitória bater quase o timão aí. Mesmo marcado e cercado por 3 jogadores, Memphis Depay bate de perna direita, acha um espacinho holandês, quase marca para o Corinthians que empata 1-1. Você ligado na Bandeirantes, Felipe Furtado, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, William Oliveira, Maurício Wagner, alô, Thiago Cabral, obrigado pelo carinho da sua sintonia, José Melo, ligados no microfone de Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio do Brasil, domínio do campo de defesa para ser para o jogo, recorde, o time de Vitória, 49 minutos, iremos a 52, domínio do campo de defesa, o time do Corinthians, com o William Alberto, abre a jogada para o comando de ataque, tenta o toque de bola curto, recorde, toca muito mal na bola, Ranieri, a bola volta com o time do Vitória, para sair jogando no campo de defesa, Zaidan, que coisa, o Corinthians não consegue acertar a saída de bola e passe, Zaidan. Claro. O time é lento demais, então demora para se posicionar para receber. Então o Corinthians está tornando um jogo que poderia ser bem mais tranquilo num jogo difícil. Agora, o Memphis fez a jogada certa. Seria um golaço, hein, Caboclo? Tá parado, o jogo tá marcado novamente. O Capelantes pagou um lanchinho de R$18, Zaidan. E eu fiz o cálculo que ele falou, está me devendo R$18, ele falou para mim. Aí eu fiz um cálculo, ele me deve 16.800, menos 18, Zaidan. Então, na realidade, ele está me devendo agora 16.700 reais. É o que ele está me devendo. A bola volta com o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Lançamento para o Memphis. O toque de cabeça do zagueiro põe para a linha de fundo. Subiu bem o Edu. Escanteio para o time do Corinthians bater. Com 1,85 m, Memphis Depay tentava na primeira trave. Depois do lançamento do Rodrigo Garro. Em cima do Wagner Leonardo. Ele ganhou. Escanteio é o segundo para o Timão na partida. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado. Escanteio para o time do Corinthians bater. Timão vem para a cobrança de escanteio. Vai terminar o primeiro tempo. O devedor vem aí, João Paulo Capelanes, para comandar o intervalo. Bandeirantes se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Timão bater. Escanteio para o time do Timão bater pelo setor de esquerda. Vem levantamento na grande área. A bandeira de escanteio não deixa o Garro bater na bola. Ele reclama. Vai ali para segurar o Gandula. Se posiciona para a cobrança. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Timão tentou o gol da virada. 1-0. 1-1. Tá empatado o jogo. Timão quer o gol da virada. Garro partiu para a bola. Bateu, levantou no boca do gol. Subiu o zagueiro, cortou. A bola volta no toque de bola contigo na intermediária. Aperta o time do Corinthians. Lançamento vem à frente no comando. Não pode ir, Carrilho. Ele está impedido. Aponta o bandeira do jogo, mas dá vantagem para o time do Vitória para ser jogando. Quando ergue o braço o árbitro, ele vem aí. É verdade. Vem o intervalo, Bandeirantes. O devedor, João Paulo Capelanes. Alô, Ulisses Costa, o maior do Brasil. A gente faz uma boa dupla. Você já assistiu Chaves? Eu sou o devedor, o seu Madruga. Você é o seu Barriga. Você vive grande fase. É verdade, não, né? Tá nossa parideira. Você tá... 5h25, intervalo inteligente, Bandeirantes começando agora, por enquanto 1-1. Que
paçocada do Hugo Souza. Tem crédito? Tem. Mas misericórdia, Hugo. O que você fez, cara? Realmente com os pés. O pé não é muito a praia do Hugo Souza, não. Mas o Corinthians foi lá na raça, na garra, na técnica e empatou esse jogo aí. Esse empate na tabela de classificação não é tão ruim assim, dependendo de conforme foram os outros adversários do campo de jogo hoje, hein, Ramiro? É verdade, o Corinthians que estava no início da rodada na 13ª posição com esse empate, inclusive permanece na mesma posição com 39 pontos. É o Timão que, é verdade, tem uma meta, o principal objetivo dessa temporada, por enquanto, é atingir os 45 pontos. E aí, ao longo do jogo, tivemos 4 cartões amarelos só no primeiro tempo. Fagner tá amarelado, Martínez também. No lado do Vitória, o Luan e o Carlos Eduardo. Eu não duvido que o técnico Ramon Dias promova mudanças para essa segunda etapa, ainda mais pensando nos jogadores amarelados e também por conta do calor. 30 graus em Salvador, faz muito calor na capital baiana. Capela. Maravilha, Ramiro, daqui a pouquinho volta dentro do intervalo. Inteligente Bandeirantes, por enquanto, 1 Vitória, 1 Corinthians. É isso aí, é a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro. Abraçando Marquinhos Barros. Alô, Mojimirim! Grande dirigente, grande fã de futebol, grande fã da Bandeirantes ouvindo a gente. Alô, mestre Zaidan. Hoje eu não quero papo com o Manuel não, viu, Zaidan? Um abraço pra você, mestre. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não quero papo com você, porque o seu São Paulo vai ganhar do meu Atlético hoje, Manuel. Vamos ver. E eu vi seu palpite, você colocou acho que 2 ou 3-0 pro São Paulo, né? 3. É o com placar requintes de crueldade, jogos mestre. do São Paulo. Não, o jogo do São Paulo pra ele é tudo 3-0. É sempre, né? Mas você viu que ele cravou, ele passou o pretzel do palpitômetro aí, viu? É, padrão. O Caboclo, é o seguinte, pra mim o resultado é ruim, viu, Capelante? É ruim? Porque o Vitória, tecnicamente, ele é um dos times mais fracos do campeonato. O Vitória é um time que está bem organizado pelo Carpini e é um time que luta, mas luta de maneira comovente. Cada bola parece o lance da Copa do Mundo. Só que tecnicamente é muito fraco. E o Corinthians conseguiu tornar o jogo nivelado. Um time, não gostei da escalação. Para mim o Ramon escala bem, o Ramon arma bem, mas substitui mal. Só que hoje para mim ele escalou mal, porque ele tem no meio campo, além do Carrijo, que está jogando como um volante, às vezes terceiro zagueiro pela esquerda. Ele está como volante, mas às vezes ele abre na esquerda e vira um terceiro zagueiro, o Carrijo. Além dele, Ranieri e o famoso e popular Martínez. Então o time está lento demais. O Fagner, claro, não tem mais aquela saída. Fica dependendo do Bidu. O Bidu até teve espaço para atacar, mas errou passe demais. 3 vezes que o Bidu tentou sair pela esquerda, ele fez a jogada errada e errou o passe. Então estava na cara que ia depender do Garro ou do Memphis tirar ali a solução da cartola. E aí vem aquele passe que você viu do Garro, sensacional. Que passe, hein? Pro Yuri Alberto fazer o gol. A conclusão do Yuri Alberto foi perfeita. E o gol do Vitória, que aconteceu no começo do jogo, Vitória faz 1-0. A gente até dizia aqui, a segunda vez que acontece isso na carreira do Hugo. A primeira foi ainda no Flamengo contra o São Paulo, aquilo foi muito ruim para ele lá. E agora? Ele tem um crédito imenso, que esse cara já salvou o Corinthians, não está no gibi. Mas é preciso evitar esse tipo de lance. A saída curtinha na defesa, ou você tem absoluta segurança de que vai colocar a bola no pé do companheiro e sem ser na fogueira, ou dá um chutão para frente. Quanto mais longe a bola estiver da sua área, melhor. Não pode ser um dogma, não. Tem de sair com um passinho curto para a bola ficar com a gente. Coisa nenhuma, pô. Se você não tem certeza, segurança de que vai colocar a bola no pé do companheiro, dá um bicão para frente, não é? E é isso que está faltando para muitos treinadores. Colocar como norma. Só saem jogando curtinho se for na segurança. Se não, mete essa bola lá pra frente, bota pra brigar lá, mas vamos perder a posse de bola, não importa, ela vai estar longe da minha área. Um erro desse pode ser fatal e colocou o Vitória na frente. O Alejandro fez o gol, ele que é o artilheiro do Vitória, mas o Corinthians tem mais time, e pra mim no segundo tempo precisa botar mais rápido. Pode ser com o Bidon, pode ser, e com o Thales Magno na frente, pra ter velocidade e drible. É um jogo pra ganhar, Capelães, mesmo em Salvador, o Corinthians é melhor tecnicamente.
e não tem por que se contentar com o empate. Ô mestre, e além disso eu achei que o Bruno Arleu de Araújo, que eu acho que é um árbitro muito limitado, meteu-lhe a mão no Corinthians. Eu achei que era para expulsão do Luan em cima do Memphis Depay, hein? E o VAR não chamou para uma revisão, Zaidan. Para mim aí o problema é mais do VAR, porque a não ser que o VAR pergunte para ele, você viu bem o lance? A sua decisão é por convicção? É, por convicção. Eu vi, para mim amarelo. Acabou a discussão. Mas se ele disser, não, eu não vi aqui direito, como é que... Vem cá ver, porque é um lance para você tomar. A decisão é do árbitro de campo, não é do VAR. Não pode ficar terceirizando decisão para VAR. Mas era lance para o VAR chamar o cara e perguntar pelo menos, você está convicto, você viu direitinho ou quer dar uma olhada? Porque ele pisou de cima para baixo. Então é um lance que pode caracterizar o cartão vermelho. Dá uma olhada aqui. Mas o VAR, pelo menos não vimos o VAR conversar com ele. Agora, se foi convicto, aí eu errei inteiramente dele. Aí não é do VAR. Se ele não viu direito, o VAR deveria tê-lo chamado, porque o Luan pisa, ele vai de cima para baixo. Então é um lance típico de cartão vermelho, se o árbitro entender que foi intencional, que ele não foi disputar a bola, que ele foi para fazer a falta. No pique, Zaidan, para te liberar, para a gente colocar nossos parceiros comerciais já o super placar. Nota do Corinthians no primeiro tempo. 5. Do Vitória. 5. Da arbitragem. 4. Achei a narração legal. O que você achou? Foi bacana Pô, o primeiro tempo? como sempre. Foi tranquilo, como né? sempre. Reportagem Tranquilo. também, né? Meio espaçoso, mas tudo bom. Que nada, rapaz. O cara tá brilhando aí. Você é fera, mestre. Tá você que é um... apresentação, não? Você que é um meliante. Nota do Manuel é 1000, Zaidan. Sempre. Sempre. Até já, mestre. Até. Eita, nós. 5h32, fazer o seguinte. Parceiros comerciais, na volta o gol de Ulisses Costa e Diogo Braga com o super placar. Futebol é na Bandeirantes e até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Disney Plus tá com os craques e os grandes times da Europa. Ele disse, eu estou aqui! Tá com Haaland, Rafinha, Mbappé. Tá com o melhor do mundo, Vini Júnior. E com o Rodri também. Tá com o seu ídolo voando nos maiores palcos do futebol. O Disney Plus tá com a ESPN. Tá com o futebol europeu. O Disney Plus tá com tudo. Assista as ligas europeias no Disney Plus. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque, tá vazando o Capelantes. Olha o Hugo, errou, vai ser o gol do Vitória, a bola batida! Alejandro, gol do Vitória! O Hugo foi sair jogando, atravessou a bola dentro da pequena área, errou feio, ele erra feio, chuta o gramado, a bola sobra pra ele. Alejandro com gol aberto, um passe do goleiro Hugo do Corinthians, ele chuta o gramado e o Alejandro não quis nem saber, meteu no fundo da rede pra fazer o primeiro gol do jogo. Agora pra você, Vitória 1, Corinthians 0. E domina o Corinthians, abertura de Garro, soltou para o Yuri Alberto, bateu pro gol! Do artilheiro do Timão, Yuri Alberto! Yuri Alberto pro Corinthians para empatar o jogo! Com emoção maior do futebol, Memphis pra cá! Garro dominou, girou, deu pro Yuri Alberto, ele vem de trás, enche o pé na bola, mete no canto direito do goleiro Lucas. Na voz do maior que temos, Ulisses Costa. Por enquanto, Vitória 1, Corinthians 1, mais tarde Morumbi, Bruno Migliozzi na reportagem. Tem jogaço de bola, tem São Paulo e Atlético Paranaense.
o São Paulo de volta mais de mês longe do seu estádio e certamente festa da torcida tricolor que vai acompanhar esse duelo diante do Atlético Paranaense. Os times estão de volta, será que o técnico Ramon Dias vai mexer no Coringão, Ramiro? Eu vi o Breno Bidon por ali, não sei se vai optar por alteração o técnico Ramon Dias. As equipes estão voltando agora ainda, o Corinthians já voltou, a equipe do Vitória ainda não sei se Breno Bidon vai entrar nesse Corinthians. Maravilha, daqui a pouquinho ao longo da jornada esportiva você analisa ao lado do mestre Cláudio Zaidan, porque vem aí, os times já estão prontos, só tô vendo aqui, está tudo legal, alteração do Vitória. Não, o Corinthians, o Yuri Alberto ali tá numa resenha com os jogadores reservas do Vitória, né? Os reservas do Vitória já voltaram, os titulares ainda não. Então e aí tem um detalhe ali que eles daqui a pouco vão... E o Corinthians vai mexer, hein? Vitória também. Vitória acabou de voltar. Várzea, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vai entrar o 14 PK, que é lateral, tá retornando também de uma situação complicada. Vai entrar com a 14, o PK. PK vai entrar com a 14 daqui a pouco. Tô só aguardando a placa de publicidade, placa de alteração ser mostrada. Deve entrar no lugar do Lepo, né? Provavelmente. Muito provavelmente, né, O Coronado tá no banco, Ramiro? Tá no banco, tá no banco. Perfeito. Ele não curte muito Coronado, né, o Ramon Dias, Zaidan? Pois é, eu acho que há 3 substituições interessantes aí. Seria tirar o Martínez, tirar o Ranieri, colocar Bidon, que deve entrar agora, como diz o Ramiro, e o Coronado. E o Thales Magno lá na frente. Por isso precisa de mais velocidade, errar menos passe, para ver se ganha o jogo. E se acertou, mestre. O Martínez sai com a 70 e entra o 27 Bidon. Bidon entra com a 27 no lugar do 70 Martínez. E daqui a pouco também eu confirmo, agora sim. Sai o 97, entra o 14. Então, sai o William Lepo também. Você acertou de novo, mestre. Entra o 14 PK. Zaidan só errou uma vez na vida, quando ele achou que ele estava errado. Vamos lá, Diogo Braga rapidinho, tem bola rolando na parte de cima da tabela de classificação, Botafogo do Zaidan, sei não, hein? É isso aí, o líder começou o segundo tempo agora, Botafogo 0, Cuiabá 0, lá no Engenhão, o jogo começou também às 4h30 da tarde. E a gente atualiza tudo pra vocês, mas vem aí toda a segunda etapa de muita emoção no Rádio do Brasil, com o mestre Zaidan, com o Diogo Braga, com Pedro Ramiro, e a partir de agora, ele está de volta, Ulisses Costa! Vai tocar da bola o time do Vitória, vai começar o segundo tempo de jogo de 1 pro time do Vitória, 1 pro Corinthians no Barradão, apita o árbitro, toca na bola, Vitória na rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do Bira para ser jogando, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. O time do Corinthians tenta descer com um toque de bola de Garro. Garro do Bira prende no campo de defesa, abriu jogada pelo setor de direita, levantamento à frente do carrinho errado. Tentou buscar o Fagner, põe para fora, tá parado o jogo. Já tá marcado, bola novamente no campo de defesa para ser jogando. Você ligado no microfone de Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo lateral pro Vitória cobrado. Vem pro toque de bola, tenta descer o time do Vitória, chega na marcação, o time do Corinthians no toque de cabeça, vem pra ganhar Félix, Torres prende no campo de retaguarda e sai jogando, ele prende a jogada, vai pro toque contigo no setor intermediário, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte no Brasil, domínio do campo de retaguarda, vem pra finta, em cima da marcação, já tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, pro jogo, prende o lance novamente, vem Bidon, tentou a finta, trombou, perdeu o lance, a bola falta no toque de bola, tentando descer o time do Vitória, a abertura vem pelo seu campo de retaguarda, levantamento vai ser feito à frente do comando, tentou o toque de bola pela direita, domina novamente o time do Vitória, a abertura vem pela direita no campo de ataque, cruzamento bem na grande área, subiu de cabeça, Gustavo Henrique vem para tirar, afasta o perigo dali, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, vai se despedindo, RH espera a segunda, a bola volta no toque de bola contigo pelo setor de direita, tenta descer novamente o time do Vitória, aperta na marcação, o time do Corinthians, cruzamento vem fraco, domina o time corintiano, Ranieri vem para tirar, ele afasta o perigo, corta, tira, Yuri Alberto tenta brigar, chega no toque de bola, Yuri Alberto, atingiram ele, e vai pintar amarelo no rosto, na boca de Yuri Alberto, tá parado o jogo. O Wagner Leonardo estava junto por ali com o Edu, e acabaram deixando uma enseadada, o Wagner Leonardo deixou uma enseadada no pescoço do Yuri Alberto, pegou pelo pescoço o Yuri Alberto, tentando fazer a falta e conseguiu. Linha divisória do gramado, não houve cartão amarelo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. E já também vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer curto novamente o time do Corinthians, bola foi junta pelo setor de direita, já prende a jogada contigo novamente, Félix Torres tenta o levantamento para o comando de ataque, ele vai para o break, recolhe contigo novamente, tenta o toque de bola contigo novamente, domínio do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola para a direita, para Carrilho.
Carrilho. Carrilho prende para o time do Corinthians pelo seu campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. Abraça, volta do toque de bola curto pelo setor intermediário. Já recomeça novamente, tenta descer o time do Corinthians. Levantamento vem para Fagner para Garro. Passa muito mal, Garro perde a jogada, recupera o time do Vitória para ser jogando. Levantamento vem pelo meio de campo, abertura vem pelo setor de esquerda, muito forte. Tranquilo do gol, sai Hugo para fazer a defesa. Corinthians com dificuldades para trocar passes no campo de ataque. Na sequência do Carrilho, que já havia errado. Depois o Garro erra mais um passe, entrega para o Vitória, que também entrega a bola para o Timão. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se tem hit, tem estrela, estrela bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. E vem Timão, cruzamento na grande área, afasta o time do Vitória, tira ao. A bola volta para Bidu, Bidu domina pelo setor de esquerda, tem Bidon. Bidu leva de perna da direita, vai bater pro gol, travado, recolheu, soltou para Garro, brigou, Bidu ganhou, perdeu. Bola volta com o time do Vitória, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem Carrilho para marcação, Mosquito distribui errado. Domina no campo de defesa o time do Corinthians para ser jogando no campo de retaguarda. Já prendeu o seu time corintiano, a abertura vem para Félix Torres, ele domina pelo setor de direita, liga a jogada de primeira, vem para finta, recorde Fagner. Bom drible do Fagner, partiu com a bola dominada pelo setor de direita, abriu para Garro. Garro recolhe para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa. Ele vai para o levantamento à frente, faz o break, prende a jogada, já soltou no comando Memphis. Memphis ganhou para Garro, Bidu partiu pela esquerda, Garro soltou para ele. Bico da grande área, Bidu dominou, girou, abriu para Garro, tem Carrilho aberto, tentou enfiar para Bidu de novo, tira o zagueiro. A bola volta para Memphis, domina para o time do Corinthians, vai para a finta, já balança em frente ao seu marcador, tentou toque de bola, perde a jogada, Memphis. Ela volta novamente com o time do Vitória, já tenta descer pelo seu campo de defesa, levantamento vai sair para o comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, e tá parado o jogo. Fica no chão, fica sentido, fica caído, pedindo a falta e falta marcada em cima do Felipe Machado. Tá parado o jogo, falta para o time do Vitória Batera. E foi numa jogada que começou com duas entortadas dos atletas do Corinthians em cima dos jogadores do Vitória. Primeiro o Alejandro ficou no chão, depois de um drible ali do Fagner no jogo de corpo, e depois na sequência o Garro acaba deixando, aliás o Memphis Depay acaba deixando o Luan no chão. Quem está no chão agora é o Mateuzinho, só que com dores, ex-atleta do Figueirense, recém-contratado na última temporada, aliás, pela equipe do Vitória, e vive a sua melhor fase da carreira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E já tenta descer do campo de defesa. Recolhe novamente e tenta arrancar o time do Vitória. Abertura pelo setor de esquerda. Carrilho não marca, bola enfiada no comando de ataque. Tranquilo para sair do gol Hugo e fazer a firme defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de retaguarda. Vem para finta. Domina pelo seu campo de defesa para ser jogando novamente. O time do Corinthians abre pelo setor de esquerda com Bidu, Bidu prendeu pelo comando de ataque para Bidon, Bidon perde o lance numa bobeira danada, recupera o time do Vitória, tenta descer pelo setor de direita no campo de ataque, vem bola batida, ninguém marca, abertura pela direita, cruzamento no gol, vai ser o gol, Hugo pegou uma, pegou duas, gol! Por duas vezes, duas grandes defesas do goleiro do Corinthians se redimindo, impedindo o gol do Vitória. Espetacular a queima-roupa. Que chance, perde o Vitória. Que bobeira, deu a zaga no Timão. Hugo Souza mostra porque de fato tem muito crédito. Depois de uma jogada trabalhada com perfeição pela equipe do Vitória, de Mosquito, passando pelo lado direito, Cáceres devolve para o Mosquito. Quase a lei do ex, que só foi impedida pelo Hugo, que salva em duas oportunidades, Ulisses. Que coisa, Zaidan! 0-0, né? Tá pago o erro do primeiro tempo. Defesaça do Hugo. Agora, esses passes errados estão matando o Corinthians, hein, Ulisses? E como estão, viu? Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domina do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem com Fagner. Fagner domina para o time corintiano, recolhe pelo seu campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogado 7 minutos de bola rolando, 7, segundo tempo de jogo, girando ao placar do brasileiro. Continua para você. Em Salvador do Barradão, continua a vitória. Corinthians também, alô, Diogo Braga. Ontem, Ulisses, teve jogo do Brasileirão. Internacional 2, Fluminense 0, gol de Borré e Bruno Henrique. E o Palmeiras venceu por 1-0 o Grêmio com gol do Estevão.
É o microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sai jogando o time de Vitória no campo de defesa. Bola para Lucas Arcanjo. Ele prende o lance no campo de defesa. 1-0, 1-1. Está empatado o jogo Corinthians e Vitória. Você está ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes vem com você. Já domina do campo de defesa. Tenta descer novamente. Aperta na marcação. Yuri Alberto para tentar ganhar o lance. Comete a falta. Está marcada a falta novamente no campo de defesa para o time do Vitória bater. Venha vibrar com preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito. Débito vale alimentação com cartão Tenda. Sua vida tá no Tenda, torcedor brasileiro. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser chegando. Já recolhe novamente, vem para finta, aperta na marcação. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente no campo de retaguarda. O time do Vitória tá parado o jogo. Tá marcando o que o árbitro aí, Ramiro? Tá marcando bola para a equipe do Vitória no campo de ataque. A bola tava... A impressão que tive que estava demorando para chegar nos braços do Corinthians. Lateral pro Timão. Vem o Corinthians, lado esquerdo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda. Tenta o toque, levando contigo novamente no campo de defesa. Tenta descer o time do Corinthians pelo setor de direita. Ele prende a jogada. Já recolhe pelo seu campo de defesa. Tenta o toque, levando contigo no setor intermediário. Abriu para Hugo. Hugo bate, levanta para comando de ataque e põe para fora a bola. É lateral para o time do Vitória, bater do seu campo de defesa. Lateral para o time do Vitória cobrar. Você está no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe novamente, vem para a finta. Tenta o toque, ele para contigo novamente. O time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa. Pegaram fora do lance. O árbitro mandou seguir. Olha que besteira fez o árbitro do jogo. E agora os jogadores do Corinthians vão para cima dele. Houve a falta no campo de defesa para o Corinthians bater. O árbitro mandou seguir. Impressionante, o Mosquito ganhou, aí vem o Ranielli para fazer e corrigir o lance. É verdade, num vacilo tremendo ali da arbitragem, porque o auxiliar também estava próximo ao lance e também o próprio Bruno Arleu de Araújo, que acabou não marcando falta. Uma festa espetacular da torcida do Vitória do Barradão. Meu irmão, meu grande irmão Fabinho Raiola, ligado no microfone Bandeirantes, melhor azeite do Brasil, a melhor azeitona do Brasil, indiscutível, molhos incríveis. Raiola, grande Fabinho Raiola, forte abraço para você e para Camila. Alô, Camila. Alô, Raiola. A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Vitória. Levantamento foi feito no boca do gol, tenta apertar o time do Vitória. A bola passa por todo mundo. Fagner vem para a marcação. Domínio para o setor do esquerdo da campo de ataque. Vai para a finta, Mateuzinho. Ele prende para Felipe Machado. Tentou cruzamento na grande área. O toque para trás. Recolhe o Vitória. Recolheu novamente. Vem para a finta. Mosquito prende para a ponta. Vai para a finta. Tentou levar para a linha de fundo. Travada Líbido. Ele põe para fora. Escanteio direita para o time do Vitória bater. Primeiro escanteio desse segundo tempo. É bola para o Vitória, que tem 8ª oportunidade no tiro escanteado. Vem pra bola Mateuzinho com a perna canhota. E vem pra cobrança, vem pro levantamento à frente, Mateuzinho, você ligado na Bandeirantes. 1-1, Vitória e Corinthians e Vitória. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Escanteio pro time do Vitória, bater levantamento no boca do gol. Subiu de cabeça, Bruno Henrique vem pra tirar. A bola volta com o time do Vitória pelo setor de direito do campo de ataque, vem pra pinça. Tenta o toque de bola, Vitória aperta na marcação, recupera o time do Corinthians, sai jogando com Garro. Garro prende o toque de bola pra Memphis, errado o Garro. Mas o Garro tem os negócios, eles dão uma sumida, umas desligadas nos jogos, hein? Que coisa, hein, Zaidan? É verdade, é verdade. E às vezes num jogo inteiro. Ele já fez algumas partidas completamente desligado, parecia que estava no amistoso, né? E hoje acontece isso. Agora é o cara mais técnico do time do Corinthians, tem mais bola para jogar. O Corinthians faz um começo de segundo tempo muito ruim, Ulisses. É bola do campo de defesa, aperta o time do Corinthians para ser jogando, recorde do campo de defesa, Bidon já fica na marcação, recorde o time de Vitória, tenta descer pela direita do campo de ataque com o Mosquito. Ele prende o lance, soltou na direita, vem cruzamento na grande área, ergue a cabeça, vem levantamento na boca do gol, afasta Gustavo Henrique, põe no peito, domina para o Timão e tenta ser jogando pelo campo de defesa, ele liga a jogada para Memphis, Memphis não vai na bola, volta, Coutinho para Garro, Garro de primeira para Memphis, tentou partir, passe errado, Garro! Era para matar o jogo no contragolpe, o Garro toca nas costas do Memphis. É impressionante quanto erra de passes essa equipe do Corinthians. O Garro, até a gente falava sobre a fase dele de oscilações, ele mesmo até chegou a dizer em discurso divulgado pelo Corinthians em bastidores que ele se cobra muito pelas atuações ruins que tem tido até nas últimas partidas, em algumas das partidas. Erra mais um passe e sobe o Vitória. E tenta descer o time do Vitória, vem pro toque de bola, houve a falta. Tá parado o jogo intermediário, ataque, falta em cima do Mosquito pro time do Vitória bater, pois não. E o Memphis daqui a pouco tem de ir embora, né? Porque ele tá andando em campo. Não, tá andando em campo faz tempo. É que esses caras jogam 7 em 7 dias. O Corinthians teve um monte de jogo decisivo, o cara jogou todos, não aguenta, né, Zaidan? O ritmo é outro.
É verdade, mas você não pode ficar com o cara em campo que não está correndo. Precisa fazer a substituição daqui a pouco, né? O futebol da Bandeirantes está em campo, torcedor do Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem falta o time do Vitória, falta perigosa para o time do Vitória. Bater bem levantamento dentro da grande área. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para bater a falta novamente o time do Vitória. É levantamento vem para dentro da grande área. Se posiciona o levantamento no gol. Marcos Savoia da Rino tá ligado na Bandeirantes, bola sobrou, batida no gol de cabeça, Gustavo Henrique tira, ele põe pra linha de fundo, escanteio pro Vitória bater, mas que paulada, hein? Gustavo Henrique perdeu uns 10 anos de vida só nessa partida, porque primeiro ele levou um soco no rosto lá do Ranieri durante o jogo, é a segunda vez que ele bota a cabeça na bola lá, ele pra tirar esse lance, bola pro Vitória, lado direito. Bola, Malufinho, tá ligado no microfone Bandeirantes, bola, Malufinho, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo pro Timão, escanteio pro time do Vitória bater, 1-1 placar do jogo, levantamento do gol, Hugo vem pra socar pro time do Corinthians e põe pra fora. É bola pro time do Vitória bater, novo escanteio para a direita. Quer até R$2.500 de cashback. Traga sua previdência pra Caixa, um novo Vida Nova, Previdência Caixa. Vem pra Caixa. É bola do campo de ataque, levantamento do gol, subiu de cabeça, vem pro toque de cabeça, tira dali Gustavo Henrique. É na volta do comando de ataque, tenta descer o time do Vitória. Lançamento à frente, Gustavo Henrique tocou pra trás. Vai sair o gol do Vitória, a bola batida pra fora, mas o Bandeira marcou. Impedimento. Que eu tive a impressão do Gustavo Henrique tocar por último na bola e a bola chegar até o jogador do Vitória, mas ele chutou pra fora, hein, Ramiro? E esse era o risco que corria aqui pro Corinthians, do último toque ser de um atleta do Timão, porque ela sobrou na tranquilidade. E olha, o último toque, de fato acabou sendo do Wagner Leonardo. A bola se perde pela linha de fundo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Recolhe pelo campo de defesa para ser jogando. Domínio do campo de defesa, vem para o toque, levar contigo no setor intermediário o time do Corinthians. Placar do jogo de 1-1, tá empatado o jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Transforme o jardim com estilo. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br. Aproveite. A bola já volta no toque para o time do Corinthians. Está jogando pelo seu campo de retaguarda. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domina pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Corinthians. Vem com um toque de bola de Carrilho. Carrilho domina pelo setor de direita, tenta enfiar a jogada, solta a jogada para Bidon. Carrilho passa mal, a bola volta no toque de bola, aperta Fagner, vem para ganhar Ranieri. Ranieri toca na bola, a bola desvia na marcação. Tranquilo do gol, Hugo. Domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Bola para o Timão bater no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e depois dessa mais 5, continua 1 Vitória, 1 Corinthians. Na Bandeirantes é você, Diogo Braga. Ulisses, segunda-feira é o dia para o torcedor do Santos. Coritiba e Santos às 9 horas da noite pelo Brasileiro da Série B. Jogo que vale o acesso para o Peixe. Lembrando que a Rádio Bandeirantes transmite ao vivo esse jogo. Mais tarde tem São Paulo e Atlético Paranaense na Bandeirantes. Martelli com Solério Miliose do futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando recorde novamente, tenta descer do campo de defesa. Já prendeu o lance, o time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda. A abertura vem para Memphis. Memphis domina para o time Corinthians, tentou o passe de bola. Erra Memphis. Tá péssimo Memphis no jogo, hein, Zaidan? Como você disse, tem que sair. Tem que ir embora, não é? É o Memphis. Tudo bem, o Memphis é o seguinte, o Memphis é craque, não é? Embora muita gente tenha tratado como se fosse o Johan Cruyff chegando ao Brasil, não é isso. Mas ele é bom jogador, tem muita técnica, é artilheiro, é vice-artilheiro histórico da Holanda. Mas, fisicamente, ele aguenta o primeiro tempo e só, né, Ulisses? É verdade. E vem para o jogo de Corinthians. Fagner tenta o toque de bola, desvia. A bola explode na marcação, vai para a linha de fundo no PK. Tá parado o jogo, tá marcado. Escanteio para o time do Corinthians bater. Primeiro escanteio para a equipe do Corinthians nessa segunda etapa. Agora ali o Bidu apresentando dores nas mãos. Foi lá colocar uma bandagem por lá para tentar, depois de um lance tirado pelo PK,
Bola pelo lado direito. Escanteio para o time do Corinthians bater. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata na Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Escanteio pelo comando de ataque. Escanteio para o time do Corinthians bater. Vem Garro para a cobrança de escanteio. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você 1-1. Tá empatado o jogo. Garro, escanteio. O Timão partiu para a bola. Correu, bateu, desviou na primeira trave. Vai embora para a linha de fundo. Novo escanteio para o Timão bater. Último toque foi do Edu na entrada da grande área. Ex-jogador do Atlético Paranaense, do Goiás, corta essa bola, mais um escanteio, é o quarto pro Timão na partida. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você e vem pro jogo já, domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, escanteio, Coronado vem pra cobrança de escanteio, Coronado pra bater escanteio pro Timão, tá no jogo, Coronado, ajeita pra cobrança, Coronado pra bater o escanteio, partiu pra perna esquerda, na bola bateu, levantou no banco do gol, subiu o zagueiro, cortou, tirou, a bola voltou pra Garro, Garro tenta subir de cabeça no bate, rebate, afasta o time do Vitória, domínio o time do Corinthians para ser o jogador do campo de ataque, lançamento vem errado no comando, bola volta com o time corintiano, que prende pelo setor de esquerda, campo de ataque em velocidade, desce o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque, vem cruzamento na grande área para Memphis, tirou o zagueiro, a bola volta para Garro, Garro domina de cabeça, volta a jogada pelo campo de defesa, já recolhe para o time corintiano que tenta ser jogando pelo comando de ataque com o Yuri Alberto, Yuri Alberto deu para Garro, Garro volta a jogada para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians para ser jogando para Yuri Alberto, Yuri Alberto recolhe pelo comando de ataque, ele vai para a finta, vai tentar o passe de bola, recolheu, prende demais, Yuri Alberto volta a jogada pelo setor intermediário, domina o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Mexeu. Pois não. Confirmando a mudança do Corinthians, saiu o Carrilho com a 19, entrou o 77 o Coronado. Coronado entrou com a 77 no lugar do 19 Carrilho. E vem Fagner, ele cruza a bola, soltou na entrada da grande área. Boa bola no comando, tentou. Garro por duas vezes, não conseguiu, bola volta para Ranieri. Ranieri domina para Bidon, Bidon prende para o time do Corinthians. Corinthians que é o gol da virada. Domina 1-1, tá empatado o jogo. A abertura vem para a direita para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians para Bidon. Deu para Fagner, livre de marcação, livre, cruzou, deu para trás. Garro bateu para fora. Não é de perna esquerda, é de direita, Garro. Ele que é canhoto, mas de fato deveria ter pego na bola com a perna direita. Num passe quase perfeito no Fagner, levantamento na entrada. Quis inventar moda, bate de chapa completamente agarrado o Garro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, tá parado o jogo. Zaidan, 19 jogados, 1-1, tá empatado o jogo, Zaidan. Substituição foi boa, Coronado desse time mais ofensivo, em tese acerta mais passes, né? O time fica mais leve com ele no lugar do Carrijo. Agora, o Garro não pode desperdiçar uma chance dessa, hein, Caboclo? Ah, não pode. Jogada bonita do Yuri Alberto com o Fagner. Que coisa, hein? E domina, tenta descer novamente o time do Vitória. Bola volta para Fagner, deixa a jogada curtinha para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, tem Ranieri para o meio de campo, no campo de defesa, ele prende a jogada, Garro já pede. Lançamento vem para ele, domina para o time do Corinthians, tentou partir para a direita, deu para Memphis. Memphis levanta para Yuri Alberto no peito para Garro, Garro gira a jogada para Fagner. De primeira na direita, Fagner cruza, levantou para Memphis, na boca do gol, chegou batendo errado. Erra Memphis, a bola volta com o time do Vitória, tenta descer, vem para a marcação, tá parado o jogo, falta para o Vitória Batera. Depois uma jogada articulada pelo Corinthians, até de forma bastante bonita. Coronado para Garro, depois devolvendo com Memphis. Memphis joga na sequência para o Garro, que dá para Fagner. Levantamento na finalização do Memphis, não deu certo. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedor do Brasil, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial e tenta descer o time, tenta o toque de bola, o time do Vitória não consegue, bola volta com a equipe do Corinthians, domina Ranieri, ele prende o lance, já domina pelo campo de defesa com Bidu, Bidu prende no campo da retaguarda, solta a jogada para Bidon, para Ranieri, Ranieri domina para o time corintiano, abre a jogada Coutinho no meio de campo, Coronado vai tentar a finta, limpa pro lado errado, vinha a marcação, aperta o time do Corinthians, ganha o lance, dominou Memphis, partiu, o Roberto pediu, ele vai pro drible, escapou, abriu o compasso para bater pro gol, travado no momento do chute, Memphis entrou cansado no jogo, Ramiro. É verdade, na velocidade baixa, acaba escapando do lance, sobe o Vitória. E tenta descer o time do Vitória, vem com toque de bola, Coutinho, na boca do gol, levantamento, vem, tentou tocar, Félix Torres, vai ser contra pra fora, o Félix Torres quase faz contra de novo, escanteio pro Vitória, bater e passou, o Alejandro carregado pra fazer o gol. Numa jogada em que o Mosquito teve toda a liberdade do mundo, levantamento na primeira trave, e aí o Félix Torres, mano do céu, quase coloca contra o Patrimônio. Escanteio pro Vitória.
Escanteio para o time do Vitória bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vai mexer por 2 vezes o time do Vitória. Tá parado o jogo, vem para a cobrança, vem para o levantamento à frente. Escanteio para o time do Vitória bater. Vem levantamento dentro da grande área. Você ligado no microfone, Bandeirantes 1, Corinthians 1, Vitória. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio cobrado, curtindo, subiu de cabeça. Memphis põe para fora. Novo escanteio para o time do Vitória cobrar. Quinto escanteio nessa segunda etapa e para quê? Etapa para a equipe baiana, que agora chega a 12 escanteios no jogo. Vem pro lado direito, Mateuzinho vai tomar distância sem pressa alguma. Alô, Luquinha, tá ligado na Bandeirantes da Wish, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, vem pra cobrança de escanteio novamente no campo de ataque para o time do Vitória bater. Placar do jogo 1-1, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar, Brasil. Ajeita para cobrança, escanteio cobrado, levantamento no boca do gol. Subiu de cabeça o goleiro no alto, pega Hugo para fazer a defesa depois do Gustavo Henrique que acertar a bola. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta, vem pro toque de bola contigo novamente o time do Vitória. O time do Corinthians prende o lance pelo setor de direita, vai pro toque de bola contigo no setor intermediário. Lançamento vem na direita do campo de defesa para Fagner para Bidon. Bidon domina pro time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele já prende o lance curto, não toca a bola, prende demais a bola. Memphis pede, a abertura vem no toque de bola de Garro, Garro prendeu. Na direita tem Fagner partindo, enfiou para Memphis, na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol do Corinthians! Memphis Depay! Numa jogada bonita, o Garro meteu ele na boca do gol de facão no meio do zagueiro, o goleiro saiu, ele ergueu a cabeça, bateu no contrapé do goleiro, meteu no fundo da rede, no vira-vira do Timão, no vira-vira do Timão no jogo. Corinthians 2, Vitória 1, com emoção maior do futebol. Que assistência, que passe do Garro açucarado. O Memphis bate estranhamente na bola em cima dela, mas ela chora e morre lenta pro fundo da rede. Timão virou jogo, Memphis Depay para fazer o terceiro gol dele com a camisa do Timão. Corinthians de virada 2-1 pro time do Vitória. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção de novo que pela terceira vez desde quando você chegou, Memphis, você proporciona a fiel torcida corintiana. De virada, Timão bonito. 2 Corinthians, 1 pro Vitória. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Ramiro. E são em jogos comuns que aparecem os jogadores diferenciados. Dessa vez, Garro, que até estava apagado na partida, viu Memphis completamente cansado, mas passando num pique espetacular. E é diferenciado. Bate de perna direita, cruzado, para fazer o seu terceiro gol com a camisa alvinegra. Ele já havia marcado de falta contra a equipe do Atlético Paranaense. Marcou de pênalti contra o Cuiabá. E agora faz o seu terceiro para virar a mesa pro Corinthians em Salvador. O futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, você ligado na Bandeirantes. Zaidan, Timão vira o jogo 2-1, como você diz, Zaidan. É jogo para 3 pontos, Zaidan. Claro que sim, a diferença técnica é grande. O Vitória tem um time tecnicamente fraco. O trabalho do Carpini é legal, o time é bem organizado, luta muito, mas tecnicamente é muito fraco. Teve chance para fazer gol, mas desperdiça. E o Garro é aquela história, né? Ele ficou apagado, ele errou passe. Mas os 2 gols do Corinthians, ele colocou os companheiros na cara do gol, né, Ulisses? É verdade, Zaidan. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, torcedor brasileiro. No Tenda, subida do campo de defesa, o time do Corinthians está jogando novamente, recolhe no campo de retaguarda, vem Gustavo Henrique, tenta o levantamento, bola quica no setor intermediário, vem Bidon para tirar, a bola volta para Memphis tenta o domínio, vem para chegar da marcação, Iro aperto, ele aperta para o time corintiano, tentou ser para o jogo, recolhe novamente o time do Vitória, já tenta descer do campo de defesa, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, aperta o time corintiano, vem para tirar a jogada, recolhe pelo seu campo de defesa, o time do Corinthians, domina pelo campo de defesa, a bola vem para Memphis domina pelo setor de direita, tenta o levantamento à frente, errado, Memphis passa muito mal a bola,
Domínio do campo de ataque, vem Félix Torres para marcação. Já domínio do comando de ataque, vai pro drible, a bola vai embora. Tiro de meta para o time do Corinthians bater. Carlos Eduardo, aliás, era o Alejandro quem estava em cima da bola, em cima do Félix Torres. E o jogador equatoriano, que inclusive foi convocado pela seleção, acaba cortando essa bola. Na verdade, o Alejandro perdeu sozinho. O Félix nem encostou na bola. Linha de fundo, o Corinthians vence de virada 2-1. 2-1 pro Timão. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pra frente. É Nakata, torcedor do Brasil, obrigado pela sintonia. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. O tempo não para, Bandeirantes marca. 28 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Em Salvador da Boa Terra, Corinthians vence de virada 2, vitória 1. Na Bandeirantes é você. Alô, alô, Diogo Braga. Ulisses, com esse gol, o Corinthians vai para a 10ª colocação com 41 pontos e 33 jogos. Fica uma posição atrás do Vasco da Gama, que tem 43 pontos. Já o Vitória fica em 13º com 38 pontos em 33 jogos disputados. Bandeirantes. E mexeu o time do Vitória. Mexe a equipe do Vitória em duas oportunidades. Sai o 96, Carlos Eduardo, e entra o 37, Everaldo. Ex-Corinthians, contratado em 2020 por R$2,5 milhões na gestão de André Sanches e o diretor, o Duílio Monteiro Alves. Também saiu o 36, Felipe Machado. Entrou o Hiller com a 28. 28, Hiller entra no lugar do Felipe Machado. E agora uma confusão ali nas arquibancadas, do lado do Vitória e do lado do Corinthians, já arremessando copos para cada lado. A bola volta para Memphis Depay, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Bidon domina para o time corintiano, para ser jogando, abre a jogada novamente para Memphis Depay, cansado demais no jogo, ele tenta o toque errado, a bola volta com o time do Vitória, que tenta descer pelo comando de ataque. Quer até R$2.500 de cashback? Traga a sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova, vem para a Caixa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Transforme o Jardim com Estil, conheça a linha completa de produtos para o Jardim, acesse ofertas.estil.com.br e aproveite. Domínio pelo campo de defesa para ser jogando, repare pelo setor de esquerda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de direita no campo de ataque, tenta o passe de bola completamente errado. Erra a jogada no meio de campo, o time do Corinthians para ser jogando com Ranielli. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Comebol Libertadores no Disney Plus. Final da Libertadores e Comebol no Disney Plus. Domínio do campo de ataque, recorde o time do Corinthians, tenta descer bem para Memphis, ele domina do campo de defesa muito mal. Vem Bidon para ganhar para o time corintiano, pode soltar para Garro, livre de marcação na circunferência central. Abriu para Garro, domina mal, também perde o lance, mas ele aperta, recupera para o time do Corinthians. Sai jogando para Bidon prende para o time corintiano. Yuri Alberto Pardiu, ele prefere voltar a jogada do seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians de virada 2, Vitória 1, Vitória 2, Corinthians. Na Bandeirantes é você, diz aí Diogo Braga. Ulisses, o Botafogo está empatando 0-0 com o Cuiabá, o jogo já está no segundo tempo. E com esse resultado, o Palmeiras fica a 4 pontos do líder na segunda colocação. A bola volta do toque de bola, tenta tirar o time do Corinthians, vem para cortar Bidu. Memphis não tem mais condição de jogo, Zaidar. Será que o treinador do Corinthians não viu isso? Não é por causa do gol que ele tem de ficar em campo. Ele não tá bem, ele não tá conseguindo correr. E quando você tá mal fisicamente, você erra mais passe. Não consegue correr atrás da bola. Coloca o Thales Magno, se ele quer colocar mais um atacante. Se ele quer dar uma fechadinha, coloca o Christian no meio campo. Qualquer mudança assim. Mas o Memphis Depay não tem mais condição de jogo. Tá na hora de sair. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Pintou amarelo. Pro Everaldo, que acabou puxando no meio do caminho o Fagner. Na sequência da jogada, cartão amarelo pro Everaldo. Ele puxou o Fagner, fez a falta e toma cartão amarelo. Daqui a pouco o Vitória vai mexer em dose dupla. Futebol da Bandeirantes para você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora
número de encomendas em todo o Brasil. Alexandre Matias tá ligado na Bandeirantes. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Placar do jogo de 2-1 pro Timão. Corinthians de virada vence o jogo, 32 minutos de bola rolando, 32. Segundo tempo de jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Já domina do toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente no campo de retaguarda, vem pra finta em cima da marcação. Já recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando. Vai mexer o Timão. Timão mexe já já. E aí vai deixar o gramado o Memphis Depay e entrar o Thales Magno. Então primeiro sai o Ranieri com a 14 e entra o 80 Alex Santana. Alex Santana entra com a 80 no lugar do 14 Ranieri. E também deixa o gramado 94 Memphis Depay e entra o 43 Thales Magno. Thales Magno entra com a 43 no lugar do Memphis Depay. Zaidan. Perfeito, perfeito. Ele agora tem um meio campo descansado, pode marcar melhor com isso. E coloca um jogador que vai ter velocidade, drible. O Memphis foi importante, fez o segundo gol, mas não dava mais. Ele não conseguia mais andar, que dirá correr em campo, né? Então as substituições foram boas do Ramon Dias. É o futebol. Mexe o Vitória. Pois não. Mexe aqui pro Vitória, saiu o Mosquito com a camisa 7. Com a camisa 7 saiu o Mosquito. E entrou na sequência o Zé Hugo com a 17. 17, Zé Hugo entra na equipe do Vitória. Também saiu o 8, Luan. Luan saiu com a 8, entrou o Janderson. E vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi chuta para Fagner. Thales Magno pede na grande área, Fagner volta a jogar no Coutinho, abre para o toque de bola de Garro. Garro tentou passar, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para o time do Vitória bater. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Placar do jogo de 2-1 pro Corinthians de virada importante. Vitória até aqui do time corintiano, em Cláudio Zaidan. Muito, muito. Passa o Vitória, passa o Grêmio. Fica pelo saldo de gols à frente do Atlético, embora o Atlético com 2 jogos a menos. É um grande salto na tabela para o Corinthians, não há dúvida. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, já tenta descer do campo de ataque, tenta descer o time de Vitória, a bola foi junto à frente, vem cruzamento na grande área, Hugo no alto, cai para pegar. Segura o goleiro do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem comigo, torcedor brasileiro. Mais tarde tem São Paulo e Atlético Paranaense. Martelli transmite o jogo com Soler, com Miliose no microfone Bandeirantes. E domina o time do Corinthians para ser jogando pelo campo de defesa. A bola foi junta para Bidon. Bidon domina para o time corintiano, vem para a finta, pode soltar para o setor de direita. Abre a jogada na direita no campo de ataque, na esquerda soltou para Bidu. Bidu tem Thales Magno partindo, soltou para Bidon, para Thales Magno. Ele encara a marcação, já vai passar Bidu. Tenta a finta, tenta o drible, recolhe a jogada, escapa da marcação no primeiro da bola prensada. Ela volta curta no campo de defesa com o time do Vitória para ser jogando. Thales Magno vai para cima da marcação, volta o Vitória para ser jogando no campo de defesa. O Tenda Atacado tem as melhores ofertas para você economizar das compras da sua casa, comércio, com oportunidades campeãs. Se tá na sua vida, tá no Tenda, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta o toque de bola. O time do Vitória para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35-30 de bola rolando, 35-30 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Vitória 1, Corinthians 2, de virada, Timão vence o jogo na Bandeirantes. Quem fala é você, Diogo Braga. Ulisses, mais tarde, às 9 horas da noite, tem São Paulo e Atlético Paranaense voltando para o Morumbi com gramado novo. Além desse jogo, tem Cruzeiro e Criciúma, Atlético Goianiense e Bragantino, Fortaleza e Vasco, Juventude e Bahia. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. E do Bidão vem para tocar da bola, volta para Fagner, tentou levantamento à frente para ninguém. Tentou buscar o Yuri Alberto, muito forte o passe do Fagner. Ela volta pelo campo de retaguarda para ser jogando. Domina, placar do jogo, placar de 2-1 de Timão de virada. Memphis Depay fez o segundo, Yuri fez o primeiro de empate. A bola volta com o time do Vitória que sai jogando no campo de retaguarda. Recolhe no campo de defesa para ser para o jogo. Já domina, tenta finta, tenta a posse de bola para ser jogando novamente o time do Vitória. A abertura vem pelo setor de direita no campo de ataque, bola muito alta. Fagner ficou no chão, pediu falta, bola volta pelo setor de direita no campo de ataque. A abertura vem à frente no comando, lançamento à frente muito forte.
Bate na bola muito forte. O Everaldo põe para a linha de fundo. Tiro de meta para o Timão. E o Corinthians vai chegando à sua terceira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Já havia vencido o Bahia na Arena Fonte Nova. Conseguiu bater o Cuiabá. Jogo que também aconteceu na Arena Pantanal. E agora vai vencendo o time do Vitória na Arena Barradão. Por enquanto, 2-1 para o Corinthians, Ulisses. 2-1 para o Timão de virada. Corinthians vence o jogo. 2-1 para o time corintiano. Já domina do campo de retaguarda. Vem para o toque de bola. Tenta descer contigo na intermediária. O time do Corinthians vem para ganhar. Gustavo Henrique de solta a jogada para Bidu. Bidu já prende no comando de ataque para Coronado. Coronado domina para o time corintiano. Vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Se soltar na direita é boa. Abriu para Garro. Garro recolhe. Vai para a finta. Tem Coronado. Novamente enfiou para Coronado. Ele abre para Thales. Magno no meio do caminho. Pé salvador do Edu. A bola volta no toque de bola. Tenta descer novamente o time do Vitória. Aperta na marcação. Vai para o toque. O time do Corinthians aperta. Ganha a jogada do time do Vitória. Para sair jogando pelo campo de defesa. Levantamento forte. Tenta evitar a saída, mas não consegue. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda. Campo de defesa e sair jogando. Você ligado do futebol Bandeirantes. 2-1 para o time do Corinthians. Você na Bandeirantes. Pois não. Vem o homem. 11 Romero vai entrar com a 11 no Corinthians. Para sair o 9, Yuri Alberto marcou o seu na partida, deixa o gramado com a 9 e entre o 11, Romerito. Como o Yuri Alberto se dedica ao time, né, Zaidão? Que corre essa criança, hein? E por isso sai desse jeito, né? Cansadão, recebeu um abraço do Ramon, fez o gol dele. É um jogador importante, com todos os erros que ele comete, mas é muito importante, é goleador. E o Romero, claro, é o cara que dá correria, dá disposição, ajuda na marcação. Um jogador que todo mundo conhece, é o Corinthians aí. E vem pro jogo Timão para a feiçuta do campo de ataque. Recolheu no comando, agarro, bateu pro gol. Pega o goleiro. Lucas Arcanjo faz a defesa. Quer até R$ 2.500 de cashback. Traga a sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem pra Caixa. Você está no microfone Bandeirantes. Eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes. Oficial torcedor brasileiro. Domina pelo setor de esquerda. Cá para ataque. Tenta descer novamente o time de Vitória. Cruzamento na boca do gol. Muito forte. A bola sai lá do outro lado. Lateral para o Corinthians bater e ser jogando no campo de defesa. Transforme o Jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.steel.com.br. Saiba mais. Se sai jogando o time do Corinthians para bater à frente, ganha tiro de meta o Timão. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater e ser jogando. Zaidan, bom jogo do Corinthians no segundo tempo. Melhor o Corinthians ou não, Zaidan? Razoável, né? É que ele está enfrentando um time tecnicamente fraco. E veja, Ulisses, o Carpini, por necessidade, está perdendo o jogo. Ele tirou um volante, o Luan, colocou o Janderson, que é atacante. Então o Corinthians tem mais espaço agora no meio campo para trabalhar, por isso está chegando um pouco mais. O Corinthians está fazendo o suficiente para ganhar, não é um jogo brilhante, nada a ver com o que ele fez contra o Palmeiras, que ele fez um grande jogo, mas está fazendo o suficiente contra o Vitória, que tecnicamente é fraco. Futebol da Bandeirantes para você. Placar do jogo continua. Placar de 2-1 para o Timão. Tenta descer o time de Vitória. A bola foi solta pelo setor de esquerda do campo de ataque. Recolheu o Ramiro. Falou que vai sair o empate. Domina pelo comando de ataque. Aperta o time do Vitória. Abertura à frente. Levantamento foi feito no comando de ataque. Aperta o Vitória. A bola tocada de cabeça. Hugo pega. Errou, Ramiro. Errei. E aliás, você foi bem na previsão, porque você falava nos bastidores aqui que o Corinthians muito provavelmente compraria a briga pelo Hugo Souza, né? Depois do erro do goleiro. Ainda no primeiro tempo você falou isso e que a virada poderia acontecer. De fato, bola pro Timão, setor de defesa. A bola volta. Volta para o time do Corinthians, jogando no campo de defesa, recolhe curtinho. A gente tem que falar a verdade mesmo. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe curto no campo de defesa. Lateral para o Timão cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Vitória 1, Corinthians 2 de virada. Timão vence o jogo na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Diogo Braga. Amanhã, Ulisses, a final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam às 4 horas da tarde com transmissão da Rádio Bandeirantes. Lembrando que o primeiro jogo foi 3-1 para o Flamengo lá no Maracanã. Roche.
Assis transmite a final da Copa do Brasil do microfone da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E do tenta descer o time do Vitória. Cruzamento foi feito na grande área. Afasta a zaga do Corinthians. Escanteio, Vitória pela direita. Sexto escanteio para o Vitória ainda neste segundo tempo. São 13 na partida. Mateuzinho toma distância pelo lado direito. 21 horas, a bola rola para São Paulo e Atlético Paranaense. Martelli transmite o jogo com o Soler, com o Miliose no microfone Bandeirantes. Amanhã, final da Copa do Brasil, Rogério Assis. E vem pro toque de bola, levantamento no banco do gol. Sobe de cabeça, Romero põe para fora, novo escanteio pro time do Vitória bater. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta no campo de ataque, escanteio pro time do Vitória bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, repito o placar do jogo para você, placar de 2 pro Corinthians, 1 pro Vitória. O árbitro chama a atenção do jogador, está lá brigando, chamando a atenção do Wagner Leonardo e do Bidon. Briga ali na entrada da grande área, já resolvida, e vai o Vitória. Escanteio cobrado, sobe a zaga do Corinthians, tira o perigo, bola volta para Garro. Garro rasga pro time do Corinthians, dá um bico na bola e põe para fora. Tinha partindo da esquerda, tinha partido o Coronado. Tá parado o jogo lateral para o time do Vitória, bater pela direita no campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Placar do jogo continua de 2-1 para o time do Corinthians. De virada, Timão vai vencendo o jogo. Domínio do campo de retaguarda, tenta descer novamente o time do Vitória. O levantamento foi feito à frente, ouviu o desvio. Bidu toca na bola, cede lateral para a equipe do Vitória, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Vitória cobrar. Vem para o levantamento à frente, tenta descer o time do Vitória. Você está no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua audiência. Placar do jogo, repito, placar de 2-1 para o Timão de Vitória. Aperta o time de Vitória para ser jogando no campo de defesa. Recolhe Vitória para o toque de bola curto pelo setor intermediário. E já domina, vem para a tenta o toque de bola. Aperta de cabeça, vem para tirar. Gustavo Henrique tira para o time do Corinthians. Bola volta para Bidu. Bidu domina para o time corintiano, dá um pico na bola, tentou cortar na primeira, cortou. Perdeu o lance, vem Vitória. Cruzamento vai sair na boca do gol. Desvio, pega! A defesa, o carrinho do Coronado, bola volta para o Hugo que cai para pegar. Hugo Esperança salva o Corinthians mais uma vez na primeira trave para ficar com tranquilidade. Corinthians vai vencendo a sua terceira fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado para o time do Corinthians ser jogando. O Hugo vem, ele lança a jogada para o comando de ataque, tenta buscar o time do Corinthians, não consegue. O Romero não vai, já domina pelo campo da retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Luiz Jesus Cunha tá ligado na Bandeirantes, eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Lançamento foi feito à frente do comando de ataque, subiu de cabeça, tenta tirar a zaga do time do Corinthians, aperta na marcação, lançamento vem na boca do gol, domina Bruno Henrique, vem para tirar para o time corintiano, afasta o perigo lateral pela esquerda, campo de ataque para o Vitória bater, tenta cavar o pênalti Alejandro tentou cavar, o árbitro mandou seguir, é bola do campo de ataque, lateral para o setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Vitória bater, para você ligado na Bandeirantes, está esperando o VAR, o árbitro, é isso? Mandou seguir, né? Isso, mandou seguir, aliás, pessoal no chat mandando feliz aniversário, parabéns Ulisses. Obrigado, mas não é meu aniversário hoje, a bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta no toque de bola, o time do Vitória já tenta descer, vem para a marcação, aperta, tenta o toque de bola, lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola, Coronado tentou chegar, Thales Magno chega, corta, tira o perigo, a bola volta com o time do Vitória, tenta descer, Thales Magno bate na bola, ela volta com o time do Vitória, cruzamento na boca do gol, Hugo no alto, cai para pegar. Pressão da equipe baiana nessa reta final de segundo tempo, levantamento agora de perna direita na segunda trave. Hugo, sem pressa alguma, vem para essa bola. Vem Hugo para repor a bola em jogo. Zaidan, 5. Zaidan. Bom, agora o Corinthians que tenta só se defender. O Thales Magno, inclusive, ele aparece agora no ataque, mas ele ficou uns 5 minutos jogando como secretário ali na lateral esquerda do Bidu, fazendo a marcação, fazendo a cobertura, aquilo que o Carrilho fez quase o primeiro tempo inteiro. O Vitória tenta sair para o jogo, mas falta qualidade, né? O que o Vitória erra, tecnicamente, é um absurdo. A bola volta no toque de bola, tenta o time do Vitória e errou de novo. Lateral para o Timão bater pelo seu campo de defesa e sair jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes. Alô, alô, rapaziada, Priscila tá ligada na Bandeirantes, o Félix também. Alô, alô, Maurício Wagner, Marcelo Amádio, curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Roger, pois não, Zaidan. Falando em errar, eu não sei se vocês viram aí, a televisão mostrou um gol. Hoje, mas vamos lá. A televisão mostrou um gol que o Botafogo perdeu. Eu vi. Meu Deus do céu.
Que coisa, esse Botafogo não vai ramelar agora, mas não acabou o jogo ainda, Zaidan. E vem pro jogo do domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Vitória, bola muito mal tocada, recolhe a jogada, Fagner, ganhou, soltou de 3 dedos para Romero, vem Corinthians no campo de ataque, pediu, lançamento, vem na segunda trave, lindo lance à frente, Coronado bateu, defesaça do Lucas Arcanjo, pega! Que coisa! Ô, Ramiro! Contra o Fortaleza, ele fez um nessa altura. Meia canhota no campo, bate de pé da direita e sobe o Corinthians. E vem para o jogo, domínio do comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time corintiano pelo setor de esquerda, Coronado. Ele lança a jogada para Romero, Romero domina pelo setor de direita, quarta marcação, puxou, perna direita, gira para Coronado, tenta o toque de bola, solta o Coutinho pelo comando de ataque, abre para o toque de bola para Bidon, Bidon domina pelo comando, vem para frente, em cima, a marcação no primeiro da direita, Fagner, abriu para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, deu para Garro, Garro recolhe para Romero, Romero prende para o time do Corinthians, solta a jogada para Garro, que lindo lance do Romero, Garro ergueu a cabeça, vai para o cruzado, levantou no gol, passe errado do Garro, afasta o Vitória e tenta ser o jogador mais de forma errada, a bola volta para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo comando de ataque, faz o break em cima da marcação, tem Bidon, prefere o toque para Coronado, ele vem para frente em cima da marcação, escapa do primeiro, escapa do segundo, toma falta, e é uma falta muito feia, falta para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, mas que chegada do Cáceres, hein? Forte demais, o Cáceres, camisa 27 da equipe do Vitória, acaba deixando uma enxadada como se fosse uma tesoura por baixo, carrinho feio, óbvio que o Corinthians vai aproveitar para ganhar tempo, leva cartão amarelo o Cáceres. Futebol da Bandeirantes para você, mais tarde tem São Paulo e Atlético Paranaense, Martelli transmite o jogo, com o Soler e o Miliose, amanhã tem final da Copa do Brasil, Rogério Assis transmite Flamengo e Atlético Mineiro, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a falta pelo setor de esquerda, campo de ataque, falta cobrada, o árbitro manda voltar, tá parado o jogo. Corinthians acabou cobrando rápido, o árbitro falou, calma meu amigo, deixa eu apitar, obviamente ganha mais tempo, Corinthians, setor de ataque. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, vem para o jogo, o time do Corinthians, Coronado, já prende o lance, abre a jogada para Garro, Garro domina, leva para a linha de fundo, tentou o toque para Coronado, afasta o zagueiro, vem para tirar, a bola volta com o time do Vitória, mas o árbitro está dando falta para o Goiás, bate para o time para a equipe do Vitória bater do seu campo de defesa, falta para o time do Vitória cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. 49 mais 1 minuto de jogo, desce o time do Vitória. Já prende o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque. Em velocidade, tenta descer, vem para a marcação, Bidon aperta em cima do Everaldo leva para a linha de fundo, vem Fagner do toque de bola. Bola volta para o comando, aperta, cruzamento vem da boca do gol. Subiu de cabeça, a bola volta para Hugo que pega a defesa. Faz a defesa o goleiro do Timão. Vai terminar o jogo, importantíssima vitória do Corinthians sobre Vitória de 2-1. Corinthians vai para a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, passando um Galo em números de gols, mas uma coisa é importante dizer, o Galo tem 2 jogos a menos. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, já domina pelo campo de defesa para ser jogando, recolhe novamente no toque de bola contigo, novamente tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de direita para Romero, Romero prende o lance, ele vem para a finta, por entre as pernas do marcador, Thales Magno pediu o lançamento do Romero errado, a bola volta com o time do Vitória para ser jogando no campo de defesa, vem para a marcação, aperta, tenta Garro, ergue o braço, árbitro, vitória gigante do Corinthians diante do time do Vitória de virada, Vitória 1, Corinthians 2, este é o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, placar de 2-1 para o Timão de virada, importantíssima vitória do time do Corinthians. Que vitória, hein, Zaidan? Ah, sim, e tinha de buscar essa vitória, né? O Corinthians enfrentou um time mais fraco, estavam juntos na tabela, importante demais, ganhou do Cuiabá, ganhou o clássico contra o Palmeiras, ganha hoje, é uma outra situação completamente diferente do Corinthians, que já começa a olhar para a Sul-Americana, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians numa vitória importante, 2-1 em cima do Vitória, é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Que vitória do Timão, que vitória importante para o time do Corinthians. Vai para a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Final de jogo no Barradão. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E outro resultado quente do Campeonato Brasileiro. Termina Botafogo e Cuiabá 0-0
Impressionante, o Botafogo não vence já o praticamente rebaixado Cuiabá. Bom pro Palmeiras que briga pelo título. Corinthians vai para a 10ª posição. O futebol da Bandeirantes continua com apito final. Apito final é com você da Bandeirantes, diz aí. Alô, alô, Felipe Melo. Alô, Ulisses Costa. Que vitória do Corinthians. 2-1, que sequência impressionante. Olha, rebaixamento ficou para trás. A meta agora é olhar a Sul-Americana e quem sabe sonhar com uma pré-Libertadores. O Corinthians tá chegando. Pedro Ramiro, reportagem Bandeirantes. Timão venceu 2-1 e mais um gol dele, hein? Memphis Depay. É verdade, Memphis Depay consegue marcar o dele e não só ele, a importância desses gols, mas o Garro hoje deu 2 assistências e com isso ele iguala o Estevão como o maior garçom deste Campeonato Brasileiro. O Estevão deu 8 assistências, o Garro também chegou a 8 assistências, portanto o argentino se coloca na primeira posição ao lado do atleta do Palmeiras como os maiores garçons deste Campeonato Brasileiro. O Timão que vence, consegue um resultado muito importante, está definido de forma importante na 10ª colocação desse Campeonato Brasileiro, agora chegando a 41 pontos, mais próximo do grande objetivo que é de fato chegar aos 45 pontos, isso ainda faltando mais 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, o Timão que só volta a campo agora pensando na volta desse Campeonato Brasileiro depois da data FIFA, dia 20, numa quarta-feira, feriado, inclusive às 11 da manhã, contra o Cruzeiro, que vai entrar com time reserva, aliás, nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Pedro Ramiro, reportagem Bandeirantes, daqui a pouco com mais destaques do Timão. Vamos fazer as contas, hein? Porque o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter o G6, G7, podemos ter o G8 e o G9. Então, vai que, né? O Corinthians hoje é o 10º colocado com 41 pontos. Vai que ainda dá para uma Libertadores na próxima temporada. Vamos falar sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes, mas antes, eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Cláudio Zaidan. Boa noite, Cláudio Zaidan. Alô, Manuel. Um abraço para vocês. E aí, Zaidan, quem foi o craque do jogo? O Felipe, é interessante porque ninguém foi brilhante. Os dois times tiveram alguns momentos muito ruins no jogo. Todo mundo errou, inclusive em lances importantes. Até o Hugo, que fez uma defesaça, mas até ele errou no gol do Vitória. Então o jogador que eu vou votar, ele também errou, ele também teve momentos apagados. Ele errou passes que normalmente não erra. Mas num jogo em que ninguém foi brilhante, ele foi decisivo. Ele deu 2 passes, 2 gols do Corinthians. Garro. Rodrigo Garro, eleito craque do jogo, é verdade, hein? Ele deu 2 assistências ali. Ele pode estar um pouquinho apagado, mas ele decide. E colocou na cara do gol Yuri Alberto e também o Memphis Depay. Rodrigo Garro, o craque do jogo. 6h37, vamos juntos. A partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, eu sou o Felipe Melo, juntos na transmissão, é claro, de Corinthians e Vitória. 2-1 pro Corinthians contra o Vitória. E daqui a pouco, jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense jogam daqui a pouco com transmissão da Rádio Bandeirantes. A gente acompanha tudo de perto e traz as informações direto do Morumbi. São Paulo volta a jogar em casa depois de mais de 40 dias, hein? O torcedor ansioso para ver o São Paulo em campo. E a gente, é claro, vai trazer todos os resultados do Campeonato Brasileiro. Série A, Série B, a partir de agora no Plantão Esportivo. Sai Diogo Braga e entra Bruno Puzóvio. Retornou de férias nesta semana e está de volta aqui no sabadão na Rádio Bandeirantes, atualizando os placares. Neste momento, a classificação, e eu quero saber do Botafogo. A situação do Botafogo após esse empate com o Cuiabá. Puzóvio, boa noite.
Fala Felipe, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Botafogo no Newton Santos empatou por 0-0 com o Cuiabá e essa vitória gigante do Corinthians contra o Vitória. Agora às 7 horas da noite teremos outros 4 jogos. No Alfredo Jaconi, Juventude e Bahia na Arena Castelão. O Fortaleza recebe o Vasco. No estádio Antônio Ascioli teremos Atlético Goianiense e Bragantino. E no Mineirão, Cruzeiro e Criciúma. Passando pela tabela, o Botafogo segue na liderança com 68 pontos. O Palmeiras, que ontem venceu o Grêmio por 1-0 com gol de Estevão, é o segundo colocado com 64. Terceiro, o Fortaleza com 60 pontos, joga logo. E o Internacional é o quarto colocado com 59. Fora do G4, o Flamengo, o quinto colocado com um jogo a menos, 58 pontos. E o sexto, São Paulo, com 54. Sétima posição, o Bahia, com 46 pontos. Oitavo colocado, o Cruzeiro, com 44. Vasco da Gama é o nono, com 43. E o Corinthians, décimo colocado, com 41 pontos, mesma pontuação do 11º, o Atlético Mineiro. 12º é o Grêmio com 39, o Vitória 13º com 38, 2 times com 37 pontos. Fluminense 14º colocado e o Criciúma 15º, e fora da zona de rebaixamento, o Bragantino tem 35 pontos, é o 16º colocado. Já no Z4, o Atlético Paranaense tem 34 pontos, é o 17º, 18º Juventude também com 34 pontos, o Cuiabá é o 19º com 29 e o Lanterna Atlético Goianiense tem apenas 25 pontos somados, Felipe. Muito bem, tá aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, jogos desta rodada do Brasileirão. O Corinthians subindo já na parte de cima da tabela, né? Se a gente for ver a metade e tal, da parte de cima da tabela, o Corinthians já mirando a parte de cima e quem sabe uma vaga na pré-Libertadores. Pedro Ramiro, eu quero que você traz pra gente os próximos compromissos do Corinthians e Cláudio Zaidan. Parabéns pelo trabalho, Ramiro. Ô, Manuca, você é o cara. Tô com saudade de você, Manuel. Fazia tempo que eu não conversava com você. Você é o cara, Caboclinho. Abraço. Tamo junto, grande Manuca. Vamos lá, os próximos jogos do Timão. Vamos lá. E aí o Zaidan vai opinar em relação a essa agora reta final de Campeonato Brasileiro, se ficou para trás a história de rebaixamento e se é mirar realmente nessa vaga na pré-Libertadores. Sim. Aí, que, quem sabe, né? Para quem estava quase rebaixado, chegar na pré-Libertadores é uma grande vitória. É um grande feito, né, de fato. Um grande fato do técnico Ramon Dias. É verdade. E o Corinthians tem um confronto quase que... o Corinthians pode se atrapalhar no meio do caminho, porque se vencer o Cruzeiro, ele pode colocar o Cruzeiro numa posição abaixo, e o Cruzeiro seria fundamental para formar um G9 ali, né? Mas o Cruzeiro tem uma final, tudo mais, pela frente, no meio do caminho, uma final de Copa Sul-Americana, e pode carimbar uma vaga para Libertadores do ano que vem. O que, se fizermos as contas, colocando ali o Botafogo campeão, por exemplo, de uma Copa Libertadores, ou um Flamengo ganhando a Copa do Brasil, você vai formando quase que um G9 por lá. Aí o Corinthians tem o próximo desafio na quarta-feira, dia 20 de novembro, às 11 horas da manhã, um jogo contra o Cruzeiro, Neoquímica Arena. O Cruzeiro vai com time reserva, porque tem de viajar no mesmo dia para o Paraguai, para a disputa da final da Copa Sul-Americana. Depois joga contra o Vasco da Gama, também na Neoquímica Arena, dia 24 de novembro. Aí, 30 de novembro, tem o desafio contra o Criciúma, fora de casa, tem esse desafio. Depois pega o Bahia, também na Neoquímica Arena, e o Grêmio fora de casa. Então o Corinthians tem 3 confrontos em casa e também tem mais 2 fora, né? Então são 3 jogos que terá na Neoquímica Arena e mais 2 fora contra o Criciúma e contra o Grêmio, viu, o Felipe Melo? Cláudio Zaidan, bom, que projetar para essa final de temporada do Corinthians, né? Agora com esta vitória, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, numa sequência impressionante, o Corinthians numa recuperação no Brasileirão. E agora, dá para sonhar com essa pré-Libertadores ou tem que ir aos pouquinhos ali, quem sabe não iludir o torcedor corintiano? Ô Felipe, se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, são 2 times que estão ali na área de classificação para a fase de grupos, via brasileiro. O Botafogo iria como campeão da Libertadores, o Flamengo iria como campeão da Copa do Brasil. E aí, Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo seriam os times que iriam diretamente para a fase de grupos via brasileiro. O Cruzeiro
como destacou o Ramiro, tem a Sul-Americana. Então o Cruzeiro, ele ganhando a Sul-Americana, é mais um que não seria contabilizado. Aí você tem, à frente do Corinthians e antes desse grupo, Bahia e Vasco. Né? E o próprio Cruzeiro, e lembrando que o Cruzeiro, como disse o Ramiro, vai entrar com o time reserva contra o Corinthians em São Paulo, porque no mesmo dia viajará para enfrentar o Racing lá no Paraguai, na final da Sul-Americana, que é dia 23. E o jogo contra o Corinthians é dia 20. Então é claro que vai pôr o time reserva. E o Bahia, se o Corinthians ganhar do Cruzeiro, dependendo do resultado, o Bahia joga hoje, tem mais um jogo e tal, mas o Corinthians pode chegar na partida contra o Bahia, podendo ultrapassar o Bahia. Então, claro, tem de acontecer uma porção de coisas, mas já passa a ser uma possibilidade. Há 2 semanas, isso aí era irreal, né? A preocupação do Corinthians era escapar do risco de rebaixamento. Agora já existe uma possibilidade. A Sul-Americana já é realidade, ele já está, neste momento, na área de classificação para a Sul-Americana. Mas dependendo do que acontecer, Botafogo e Atlético na Libertadores, Atlético e Flamengo amanhã na Copa do Brasil. Amanhã a gente já fica sabendo se o Flamengo vai pela Copa do Brasil e já abre uma vaga no Brasileiro. Aí no dia 30 tem Botafogo e Atlético. E até lá o Corinthians tem esses 2 confrontos vitais, né? Para tentar transformar uma possibilidade numa realidade provável ao enfrentar Cruzeiro e Bahia, o Felipe Melo. O Corinthians agora mirando ali a parte de cima da tabela. É possível, hein? Existe essa possibilidade. 4 vitórias consecutivas. Eu acho que isso é inédito na temporada, né, o Ramiro? Olha, eu acho que o Corinthians não ganhava 4 seguidas no... Deixa eu até pegar os dados há muito tempo. Porque o Corinthians não conseguia vencer 2 jogos seguidos, ainda no início do ano, foi o próprio Ramon que conseguiu bater esse recorde, desde 2022. Desde 2022, quando o Vitor Pereira era técnico, que o Timão não vencia 2 seguidas no Brasileirão. No início do ano acabou batendo esse recorde, batendo essa marca. E eu preciso até puxar, porque é a 4ª vitória seguida no Brasileirão. Isso não acontecia há muito tempo. Há muito tempo. O Puzóvio brilhantemente Fala no microfone, tem o microfone, Puzóvio. Você pode usar o microfone, vamos lá, o Corinthians chega a 4 vitórias consecutivas no Brasileirão pela primeira vez desde 2020. Olha só. Quando venceu o São Paulo por 1-0, Goiás por 2-1, Botafogo por 2-0 e o Fluminense por 5-0. Na época o treinador era Wagner Mancini. Ô, Manuel, grande abraço, boa noite. Ô, Puzóvio, me diga uma coisa. Além dessa importante estatística que você trouxe, quando possível, você pode dar uma olhadinha para mim como é que estão os jogos? São 2 jogos da Série B agora, né? Exatamente, 2 jogos e no momento que sai o gol do Operário, mestre. Lá em Novo Horizonte? Em Novo Horizonte, 42 minutos do segundo tempo, 1-0 Operário, gol de Natan. Olha, 42 já? 42 minutos do segundo, exato. E CRB e Goiás, 0-0. O Novo Horizontino pode ser ultrapassado, então, pelo Mirassol, né? Pelo Mirassol, tem 62 pontos, o Novo Horizontino tem 63. O Santos é o líder com 65. Tá boa a Série B, hein, Felipe? Nossa, tá pegando, né? O Guarani pode ser rebaixado nessa rodada, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ter a definição ali do Guarani, o pior time do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai cair, não tem como, cara. Difícil escapar. Né? Felizmente. Péssima campanha, né, Zaidan? Lamentável, né? Você vê dois times com uma história e a minha geração, o que eu vi o que Guarani e Ponte representavam, o que eu vi de times formidáveis. E agora você vê não só o Guarani, mas a própria Ponte numa situação ruim, né? É muito ruim isso. E além do Ituano também tá lá embaixo, e o Botafogo de Ribeirão ainda corre risco. Eu acho que o Botafogo vai escapar depois daquela vitória na última rodada, mas também está correndo risco, né? A gente tem hoje na zona de rebaixamento da Série B a Ponte Preta com 38 pontos, o Ituano com 34, o Brusque com 33 e o Guarani com 31 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é a Chape, com 40 pontos. O CRB está indo a 40 pontos e também está fora da zona de rebaixamento. E o Botafogo de Ribeirão Preto tem 42 pontos. O Botafogo escapa, hein? Botafogo escapa. Acho que sim. O Paysandu tem 43 pontos. Nesses daí estão brigando. O Avaí chegou a 46 pontos. Então eu acho que o
o Avaí vai permanecer ali, não vai mais brigar nas últimas Já rodadas. tá livre, né, Felipe? Já tá livre. Ficaria entre Paysandu... Botafogo pega quem? O Botafogo pega o Ceará, se eu não me engano. Botafogo e Ceará. Isso, terça-feira. O Ceará é a grande ameaça ao esporte, né? Isso. Esporte do Recife, né? O Ceará hoje é o quinto colocado com 57 pontos e o Sport, o quarto, com 59. 2 pontos de diferença, né? Entre Sport e Ceará. O trabalho do Condé lá é bom, hein? No Ceará. Recuperação que o Condé conseguiu lá no Vozão O Pepa também faz um bom trabalho no Sport, né? Ele perdeu essas últimas rodadas, mas também faz um bom trabalho. Por falar em bom trabalho, aí essa é a questão que eu quero colocar em discussão aqui. Até a semana passada, depois da eliminação do Racing, tem que mandar embora o Ramon Dias. Perdeu do Racing, aí vai e vence o Palmeiras, aí vai e vence o Vitória. E ele revelou lá em entrevista que teve sondagens ali do futebol árabe e tal. E aí, se o Ramon conseguir este feito, que seria classificar o Corinthians para pré-Libertadores, ele fica ou ele vaza do timão, Ramiro? Olha, a gente até... É difícil você cravar o que de fato vai acontecer, porque é o negócio seguinte. Se o Ramon vence, vamos supor, mais 3 jogos no Brasileirão, acho que a diretoria do Corinthians não vai ter nenhum embasamento para dizer, irmão, não dá, acho que não serviu o seu trabalho. Porque a ideia inicial do próprio Ramon, quando ele chega ao Corinthians, é que ele tinha o discurso de inovar barrar, né? O Corinthians não vai cair de divisão, ele foi contratado para isso, para que o Corinthians não caísse de divisão. E tá cumprindo. Até agora tá cumprindo muito bem, né? Porque, óbvio, passou alguns sufocos, desde a 21ª rodada tava na zona de rebaixamento e ele continuava falando, não vai cair, pode ficar tranquilo. E de fato, quando o Corinthians sai das Copas, sai da Copa do Brasil, começa o início das vitórias no Campeonato Brasileiro. E aí sai agora da Copa Sul-Americana e vence todas as partidas depois da Copa Sul-Americana. Então, por enquanto, a missão está sendo cumprida. O Ramon está conseguindo, de fato, fazer o que ele... cumprir para o que ele foi contratado. Agora, o Corinthians não tem 100% de certeza se vai manter esse treinador. Tanto que alguns nomes já são especulados. Até se falava do Luiz Castro, que muito dificilmente vai voltar a treinar algum time tão rápido assim no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, ou também, por exemplo, o Renato Gaúcho, que deve permanecer no próprio Grêmio. Então, por enquanto, o Corinthians mantém o Ramon Dias, mas vai sim ter uma avaliação no fim do Campeonato Brasileiro. Só que eu acredito que assim, se o Ramon vence mais 2, 3 jogos, fica praticamente impossível de dizer para ele, Ramon, obrigado, não vai dar certo isso aqui, você não serve pra gente, porque os resultados estão sendo cumpridos pelo que ele foi contratado. E aí, Zaida? Eu não substituiria o Ramon Dias, a não ser, isso a gente falava inclusive, no momento mais difícil para o Corinthians desde a chegada do Ramon. Eu não substituiria pelos nomes que estão sendo citados. Renato, o Carille. Eu não substituiria o Ramon por esses treinadores. Eu manteria o Ramon. Agora, se você falar, é o seguinte, fiz um acerto aí, estou trazendo o Marcelo Galhardo e tal, aí outra história. Mas caso contrário, eu não acho o Ramon Dias um técnico ruim. Ele já teve momentos muito maiores, né? Ele fez, por exemplo, um trabalho histórico no River Plate, como treinador. Não estou falando do Ramon, atacante da seleção, estou falando do treinador. Fez um trabalho histórico no River Plate. Ele não é um treinador ruim. E na minha opinião, na maioria das vezes, hoje eu acho que não, mas na maioria das vezes ele escala bem, ele arma bem o time, mas não substitui bem. Vários treinadores têm esse problema, não é? E errar, todos erram. E até os melhores. É como diz o Tostão, é que os melhores erram menos, mas também erram. O Guardiola erra, o Klopp, quando estava na ativa, o Ancelotti, os maiores erram. Então todos erram. Mas o Ramon, para mim, é um técnico, não é ruim. Eu preferiria o meu time sendo dirigido pelo Ramon, o Santos, por exemplo, que é meu time, do que pelo Sampaoli. Porque o Sampaoli, para mim, é um técnico comum, só que ele é caríssimo, muito mais caro que o Ramon, e provoca um vendaval de problemas. Ele só quer jogador caro, ele se afasta e isola os funcionários do clube, aqueles que são a chamada comissão permanente. Ele fez isso no Santos, fez isso no Atlético.
Ele proibiu o Éder de ver treino no Atlético. Tenha paciência. Tem um cara que traz muito problema e ele não é o Guardiola, ele não é o gênio da raça. É um técnico comum. Então, para substituir o Ramon, ok, substitui. Mas desde que seja por alguém que você, pelo menos, tem uma grande expectativa de que pode fazer um trabalho melhor. Agora, esses nomes que o Ramiro, inclusive, que é muito bem informado, tem citado, que estão na alça de mira, eu não substituiria o Ramon por nenhum deles, viu, Felipe? A gente tem as opções aí, mas também tem um detalhe, né, o Pedro Ramiro? Sim. Hoje o Corinthians ainda não está na Libertadores e nem na Copa do Brasil do ano que vem. Sim. Hoje o Corinthians disputaria Paulistão, Brasileirão e a Sul-Americana com esta classificação atual. Sim. Para você atrair, por exemplo, um técnico como Luiz Castro, hoje um técnico valorizado, para este calendário, eu acho talvez mais difícil do que você atrair ele para um calendário melhor. E um detalhe, sem a Copa do Brasil e sem a Libertadores da América, a arrecadação é menor. O Corinthians vai receber menos. E com este time, que não é um time barato, é um time caro, será que dá para também investir pesado na contratação de um treinador? Esta é a grande questão em relação às finanças do Corinthians para 2025. O Ramon Dias não é barato. Ele e a comissão técnica não são baratos. Eu me lembro até quando ele estava assim, negociando com o Corinthians, que uma fonte do Timão me falou, cara, ele está cobrando da gente em dólar. E isso depois acabou sendo derrubado. Eles fizeram um acordo, não dá para pagar em dólar, que enfim, tem toda a volatilidade do dólar, não sei o quê, e isso impede que o Corinthians faça um acordo com você para de fato pagar na moeda norte-americana. Então, eles fizeram um acordo para pagar em real e tudo mais, mas o salário dele, eu não sei quanto que ele ganha, mas é de fato um salário elevado para o futebol brasileiro, não é um salário simples. Mas é fato que o Corinthians também tem uma questão econômica que importa muito, pensando no ano que vem também, e eu acho até muito difícil que o Corinthians faça altos investimentos nessa janela. Eu até ouvi de uma pessoa do clube que é assim, se for contratar vai ser pontual, um lateral e um zagueiro, no máximo. E caso perca o Yuri Alberto, porque existe sim a possibilidade de perder o Yuri Alberto, aí sim o Corinthians pode pensar num outro nome grande. Muita gente falava até de um midiático e tal, seria patrocinado pela Esportes da Sorte. Acho muito difícil inicialmente. Mas não é o Depay? Então, mas traria mais um, né? Traria mais um midiático. Até alguns colegas acabaram informando isso. A informação que eu tenho, sempre respeitando a todos os colegas, é que é um pouco mais difícil. Mas o midiático tem que ser um cara que resolva. O Yuri Alberto tá resolvendo. Sim. Tá mais que o Depay, não tá? Mas aí, joga mais. Hoje, o Yuri Alberto do Corinthians é mais importante do que o Memphis. 26 gols na temporada. Só que aí entra um grande problema. Ramiro, Oi, mestre. Me desculpa, agora, eu não sei se você e o Felipe concordam, mas o Corinthians tem de trazer zagueiro, hein? Tem. É um fato. Félix Torres quase fez um gol contra hoje. Né? E outra, vai perder. Assim, ele não estava sendo utilizado, mas ele poderia ser opção hoje. O Caetano, por exemplo. O Caetano não vai permanecer no Corinthians, não quer renovar com o Corinthians, e aí vai sair. Você precisa trazer alguma peça. Hoje tinha o Renato no banco de reservas, mas vai que acontece alguma situação com algum zagueiro, tinha que entrar o Renato, o zagueiro da base. Então, porque tem 2 no departamento médico. O Corinthians chegou a negociar, e parece piada, mas é verdade. Eu, inclusive, cheguei a ver um grupo de WhatsApp entre ele e um dirigente do Corinthians que me mostraram com o Sérgio Ramos. O Corinthians chegou a negociar com o Sérgio Ramos. Isso é uma verdade. O Sérgio Ramos chegou a conversar com o Corinthians. Mas isso não foi pra cima, não foi pra frente, na verdade. Mas ele joga hoje? Ele tá sem clube, né? Não, joga em alto nível pra estar no Corinthians? Ou é só também uma contratação midiática? Seria midiático, né? Contratação midiática pra vender o quê? Camisa. Mas o cara precisa jogar. Sim. Será que seria uma boa o Sérgio Ramos hoje, o Zaida, pro Corinthians? Ou no futebol brasileiro? Não, você contrataria o passado do cara, né? Isso nunca funciona. O Sérgio Ramos foi um zagueiro excepcional, mas foi. Você não vai colocar em campo o Sérgio Ramos campeão do mundo. Você não vai colocar em campo o Sérgio Ramos do Real Madrid. Você vai colocar em campo, nem do Sevilha, você vai colocar em campo a sombra do Sérgio Ramos. Né? Eu acho que claro, você vai vender camisa, é o que você falou. Mas, o clube não tá. O objetivo do Corinthians não é vender camisa. Essa é uma meta paralela, decorrente do que você faz em campo. O Corinthians tem de ter time para ganhar campeonato, para não passar por crises técnicas, como aqui viveu boa parte desse ano.
Eu não traria, não. Eu acho que é caro e, obviamente, não é o Sérgio Ramos que todo mundo viu, o mundo inteiro conhece. Aquele não existe mais. Não dá mais para ter aquele Sérgio Ramos em campo, não existe mais. É, um jogador que ficou ali no passado, tá com 38 anos. Ô Zaida, mas ele ainda tá um pedaço, viu? Do quê? Ainda tá malhado e tal. Não, mas ele tem que jogar bola, Ramiro, não tem que... Dá o tempo, Ramiro. Pelo amor de Deus. Isso aí é conversa... Que conversa torta. Pra você e Capelani na lanchonete, pô. Aliás, o Ramiro queria sentar do meu lado aqui, quase que eu coloquei aquele Evite, na época da pandemia. O homem ainda tá musculoso, viu, Zaida? Pô, se liga. Ó, vamos mudar de assunto, vai, que esse assunto tá muito torto aqui, ó. Mas precisa de um zagueiro, de fato, o Corinthians precisa de um zagueiro, tá atrás de uma situação e um lateral, né? Um lateral esquerdo. Um lateral. Porque se você tem o Bidu no banco de reservas, acho que até vai, né? Porque o Brasil em si tá difícil de achar lateral, né? O mundo inteiro tá com dificuldade pra mas e você tá falando de esquerdo e direito. Você acha que tá bom com o Fagner? O problema é que já renovou com o Fagner, né? Já renovou com o Fagner e tem o Mateuzinho contratado por 21 milhões. Acho muito difícil que o Corinthians traga um lateral direito. Ué, mas tão satisfeito? Os torcedores, enfim, mas seria o atestado de burrice da diretoria, né? Mas erra. Porque você renova... Às vezes você erra, né? Fazer o quê? Mas aí assume o erro, né? Assumir o erro é consertar. Ou assumir o erro é deixar o cara lá. O problema é que... Mas é interessante, né, Felipe? Porque o Brasil... eu não sei se vocês se lembram de uma declaração do Sorin, quando ele chegou no Cruzeiro. E ele falou assim, é uma honra jogar no país dos laterais. Por quê? O Brasil teve, se você pegar a ordem cronológica ali, na direita, Djalma Santos, Carlos Alberto, Nelinho, Leandro, Jorginho, Cafu, na ordem cronológica. Do outro lado esquerdo, Nilton Santos, Marinho Chagas, Júnior, Roberto Carlos, estou falando só dos fenomenais, fora os ótimos, né? Como Branco, Leonardo, Vladimir, estou falando, Odirley, estou falando só dos excepcionais. E hoje... não tem, cara. Nem na seleção você tem os donos da posição. Você testa um, testa outro. O Abner, por exemplo, talvez vire titular, porque é um cara que tem jogado bem, mas você não tem excepcionais. Quem é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, na opinião de vocês? Até há pouco tempo era o William, não sei se ainda é. Acho que não, o William Que não é nenhuma criança. O William tem Sim. quase 30 anos. Então, estranhamente, o país dos laterais, usando a frase do Sorin, hoje não tem laterais, né? Realmente. Não é só lateral, né? A gente está com uma escassez de talentos, assim, em praticamente todas as partes do campo. O Zaida, eu queria que você falasse um pouco sobre... A gente vai falar, é claro, mais sobre o Corinthians, as notas do Timão, mas nesse momento o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, está dando entrevista coletiva. Vamos ouvir um trechinho do que está falando o Arthur Jorge nesse momento, porque o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, empatou com o Cuiabá, penúltimo colocado, e a diferença para o Palmeiras diminuiu de 6 para 4 pontos. Vamos acompanhar o que está falando o português técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Continuar a ganhar, fazer aquilo que era o nosso percurso. Tenho falado muito em que nós possamos controlar as expectativas, porque, de facto, quando se tem um campeonato tão equilibrado quanto este e onde qualquer jogo é de uma dificuldade imensa, nós temos que ter a capacidade também de perceber os momentos em que a equipa vai vivendo. E esta equipa já viveu há 4 jornadas atrás com 1 ponto de vantagem, já viveu depois com 3, com 6, hoje vive com 4. Temos que nos equilibrar emocionalmente para percebermos que faltam 5 jogos. 5 jogos onde nós continuamos a ter uma posição privilegiada em relação àquilo que é o final de campeonato e a ambição de poder ser campeão. E é esse o objetivo que temos, declaradamente, é poder fazer deste Botafogo campeão. Hoje o resultado é extremamente injusto para nós. Creio que fizemos, não digo tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Finalizações, bolas nos ferros, atacámos pela esquerda, pela direita, pelo centro, acabámos o jogo com 4 homens na linha avançada. Há jogos assim e nós temos que saber lidar também com isto. O futebol é isto mesmo. Não quero passar da euforia de ter na jornada anterior 6 pontos para hoje uma depressão porque tenho 4. Não, tenho 4 pontos de vantagem. Temos, obviamente, e temos que saber lidar com isto de forma a poder
perceber que há jogos que não nos dão mais do que aquilo que conseguimos, mas também não nos dão mais do que aquilo que nós, se calhar, às vezes tentámos para poder ter. E este não nos deu. Portanto, temos que pensar sobre aquilo que podemos ainda fazer melhor, porque há coisas para fazer melhor, e sim, e depois preparar este último ciclo de campeonato com 5 jogos, mais uma final de Libertadores, para acabarmos bem. Boa noite, Arthur. Alan Viana, Visão Botafoguense. Só para lembrar aqui o que você falou em relação ao domínio, em relação a fazer, o Botafogo teve 74% da posse da bola e 28 finalizações a gol. Realmente seria o suficiente. Mas também o Botafogo contou com o antijogo do Cuiabá o tempo todo, jogadores ao chão o tempo todo. A impressão que dava que eles deitavam a todo momento. Não, agora eu vou deitar para parar o jogo. Dentro dessas questões de fair play, né? A ideia eu quero trazer é de fair play. O fair play no futebol, a devolução da bola, faz parte, mesmo em momentos que você sabe que o outro time está fazendo isso para ganhar tempo, e o árbitro foi condescendente, você entende que ele agiu com condescendência no tempo de acréscimo? 5 no primeiro e 7 no segundo? Essa pergunta apanha num momento, num dia menos bom e posso correr o risco mas é aquilo que me vai na alma. Eu não gosto, eu estou aqui para ganhar jogos, não estou para ter uma equipa simpática, não estou para ter uma equipa que quer fazer amigos do outro lado. Estou aqui para ganhar jogos e é disso que é essa forma que eu me avalio. Não fiquei satisfeito, vocês perceberam que eu não fiquei satisfeito por ter de devolver a bola, quando claramente aquilo foi uma paragem técnica, jogador no chão, para que toda a gente fosse ao banco poder receber instruções. Não gostei, fiquei chateado com o Bastos. Disse no intervalo exatamente isso, porque já ando nisto há muito tempo, sei perfeitamente que tudo serve para poder arranjar maneira de quebrar o ritmo de jogo. E sabendo nós que somos uma equipa rápida, uma equipa que tem dinâmicas intensas, do outro lado vamos apanhar, e já apanhámos algumas equipas desta forma. Portanto, não gosto que nós possamos ser também cúmplices daquilo que, percebendo ou não, ou compreendendo ou não, as estratégias que o adversário possa ter. Eu isso não julgo, nem tenho que me pronunciar sobre isso. Agora, para mim, sobre mim, nós temos que fazer o jogo para poder ter o resultado que queremos. E se nós tivemos algum papel em alguns momentos que foi cúmplice de uma estratégia que o adversário trouxe de quebrar o ritmo de jogo, tivemos mal, é destas coisas que temos que corrigir, e também parece que nós permitimos muito, e eu falei disso desde o primeiro minuto ao auxiliar que estava do meu lado, porque todas as vezes, e esperar para dar um cartão aos 60, ou ao goleiro que esteve sempre com a bola parada e a atrasar o jogo, a quebrar, com os jogadores constantemente no chão, simular lesões, e qualquer encosto agora simulam agarrados à cara, com a mão bate no peito, não bate sequer e agarram-se à cara. Eu acho que é do mau profissionalismo, quando assim é o comportamento que se tem, não favorece nada o espetáculo, e o espetáculo não é isto, no meu ver, o futebol que eu defendo. Boa noite, Arthur. Muito bem, ouvimos um trecho da entrevista coletiva do Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, 0-0 contra o Cuiabá. Cláudio Zaidan, foi uma surpresa esse resultado, porque o Botafogo é o líder, quase não desperdiça pontos, e pegou um Cuiabá, time que está virtualmente rebaixado. Claro que é surpresa. O Arthur Jorge, para mim, é melhor que o Castro. Eu acho ele um técnico mais competente, com mais qualidades do que o Castro, para montar o time. Eu só não gosto muito das substituições que ele faz, mas é um técnico muito competente, muito bom, e fez uma análise correta. Tudo bem, 75% de posse de bola, 28 finalizações, mas o jogo não é só isso, né? É preciso frieza na hora de decidir esses jogos. Agora, é pressão emocional o tempo todo. Embora muitos jogadores não tenham vivido a situação do ano passado, a carga está lá, em cima de todo mundo. De novo. Então, é um Botafogo que não teve em nenhum momento a folga do ano passado, mas é muito mais consistente do que do ano passado. Mas esse é o momento da pressão emocional, até porque os jogadores já sentem o clima de decisão da Libertadores. E isso também pesa. Então, o trabalho do Arthur Jorge agora é conseguir essa frieza para definir jogo. O Botafogo perdeu gols ali de um time nervoso, como se fosse um time tentando escapar de área de rebaixamento, alguma coisa. Tem que ter frieza. Esse resultado não anima só o Palmeiras, não. Anima o Fortaleza, que está jogando com o Vasco agora, né? E anima o Flamengo, que quarta-feira jogará com o Atlético.
Amanhã é pela Copa do Brasil, mas quarta é pelo Brasileiro. O Flamengo também pode entrar na casa dos 60 pontos. Então esse empate do Botafogo anima Palmeiras, anima Fortaleza e anima Flamengo. Agora, o Botafogo ainda tem uma vantagem muito boa, né? São 4 pontos. Ele sairá da próxima rodada ainda líder, mas não pode correr o risco de ver o Palmeiras próximo demais, porque tem um confronto direto na antepenúltima rodada, né, Felipe? Direto, confronto entre Palmeiras e Botafogo e na semana da Libertadores da América. O Bruno Puzóvio, para a gente falar um pouco desse Botafogo, enquanto o senhor Ramon Dias e Emiliano não chegam para a entrevista coletiva, por favor, me passa os próximos compromissos do Botafogo e do Palmeiras. Vamos ver esses próximos compromissos das duas equipes para a gente projetar ali um final emocionante de Campeonato Brasileiro. Bruno Puzóvio com os jogos de Botafogo e Palmeiras. O Botafogo, depois da data FIFA, vai até Minas Gerais e enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira, dia 20 de novembro, às 9h30 da noite. E aí, Zaidan? Atlético Mineiro e Botafogo. Bom, já será um clima de Libertadores, não é? Um jogo que para o Atlético seria um jogo banal, talvez até com time reserva, vai ter para o Milito, para a torcida, um clima a véspera da Libertadores, é uma espécie de aperitivo da Libertadores. A torcida vai estar muito mais ligada no jogo, porque será contra o rival na Libertadores. Então isso faz com que seja um jogo que pode ser complicado. O Botafogo é melhor que o Atlético, para mim é favorito nesse jogo e no dia 30. É favorito, é mais time que o Atlético. Mas esse jogo vai ser muito complicado por isso, porque o Atlético dará a esse jogo um clima de preliminar, né? Uma espécie de gosto inicial da final da Libertadores. E um detalhe, né? Se o Atlético não vencer a Copa do Brasil amanhã contra o Flamengo, ele corre o risco de ficar fora da Libertadores se perder a final da Libertadores pro Botafogo. O Atlético não pode também abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro, porque tem esse risco de não se classificar para a Libertadores da América, porque, por exemplo, hoje o Corinthians está na frente do Atlético Mineiro. É claro que o Atlético tem 2 jogos a menos, mas hoje o Corinthians está na frente do Atlético Mineiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem gol do Cruzeiro, hein? Cruzeiro abre o placar, olha só. 8 minutos Caio de jogo. Jorge. Caio Jorge aproveita para fazer 1-0. Cruzeiro que não vence no Campeonato Brasileiro com o Fernando Diniz. Próximo jogo do Botafogo depois do Atlético. No sábado, dia 23, pega o Vitória no Rio de Janeiro às 7h30 da noite. Aí sim, né, o Zaida? Vitória e tal, aí é vitória do Botafogo, não? Não, o Vitória, ele tem tecnicamente um dos piores times do campeonato, né? O trabalho do Carpini tem de ser elogiado até por isso. Ele está fora da área de rebaixamento com um time que tecnicamente é muito fraco. Então favoritismo total do Botafogo. Talvez um jogo até menos complicado, bem menos complicado do que contra o Cuiabá, que está lá embaixo. Bom, então, e aí, Bruno Puzóvio na sequência? Vamos lá, depois o Botafogo enfrenta o Palmeiras, dia 26, no Allianz Parque, às 9h30 da noite. Então, a grande questão é essa, né? Saber se o Botafogo vai chegar contra o Palmeiras com vantagem ou não, porque se chegar com 3 pontos de diferença, o Palmeiras com uma vitória sobre o Botafogo, ele ultrapassa o Botafogo ali. Hoje, nos critérios de desempate, o Palmeiras está na frente do Botafogo em relação ao saldo de gols. Também vai depender disso, do saldo de gols, daqui 3 rodadas. Mas o Botafogo precisa chegar no jogo contra o Palmeiras com ali pelo menos 4 pontos de vantagem. Pelo menos 4, para depender só de si, né, Zaida? Perfeito, pelo menos 4, é isso aí. Bom, e até chegar esse jogo, o Palmeiras pega quem, o Bruno Puzóvio? O Palmeiras pega o Bahia na quarta-feira, dia 20. Aonde? Na Arena Fonte Nova, às 8h da noite. Tá, e aí, Zaida, Palmeiras e Bahia? Gol do Fortaleza. Ah, gol do Fortaleza. Em cima do Vasco, Fortaleza que também está nessa briga, por que não? Então, esse final não vai ser mamão com açúcar para ninguém, não. E olha, Zaida, o Fortaleza nunca saiu dessa parte de cima, né? É impressionante, porque a gente até falava, na 20ª rodada, o Fortaleza tá lá e tal, não sei se vai durar muito tempo na parte de cima, ou pode ser que belisque aí um G6, quem sabe, mas o Fortaleza nunca saiu dessa parte de cima. Impressionante a campanha do time do Leão, né? E quem fez o gol do Fortaleza? Foi o Lucero, não? Não, acho que foi o Emiliano Martins. Ele mesmo, Martins. Exatamente, Boa. De cabeça 1-0 contra o Vasco da Gama. Boa. Aí, o Palmeiras pega o Bahia, então. Bahia fora de casa,
É um jogo vencível, o Zaida? O São Paulo meteu 3 no Bahia. Não, o Palmeiras tem time para ganhar de qualquer um em qualquer lugar no Brasil, né? Não há dúvida, tem time para isso. Agora, o Bahia está numa pressão tremenda, porque o Bahia foi com dinheiro, com boas contratações, um time muito técnico, né? Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, Cauli, um time muito técnico, e de repente desandou. A pressão está tremenda. O Bahia hoje está ganhando, não está? Do Juventude. O Bahia está 1-0, fez 1-0 agora, 14 minutos de jogo, Juventude 0, Bahia 1. Esse resultado, você vê, para Atlético e Corinthians, às vezes já começa a olhar para o Bahia, né? O Atlético, até pelo que você falou, se ele perde as 2 finais, ele tem de pensar no Brasileiro, para a Libertadores. O Atlético está de olho no Bahia, o Corinthians também. O Bahia está ganhando. Então, jogo fácil não é, mas que o Palmeiras pode ganhar do Bahia em São Paulo, em Salvador, em qualquer lugar. É mais time. Né? Agora, tem de ser um Palmeiras, no mínimo, parecido com o de ontem. É verdade que foi uma atuação horrível do Grêmio, né? Se não fosse o goleiro, seria uns 3-4. O Marquezinho fez uma baita partida, né? E o Palmeiras também, a pontaria. O Gustavo Gomes perdeu um gol ontem, Zaida, aqui. Pelo amor de Deus, hein? O gol que ele perdeu debaixo da trave, isolando o próprio que eu saiba, Rafael. o Estevão não joga contra o Bahia, né? O Estevão, ele estava pendurado? O terceiro amarelo? O Zóvio lembra, levou o terceiro cartão amarelo. Foi comemorar com a torcida do Palmeiras ontem na hora do gol. E vai fazer falta, hein, cara? Não, mas tem o Rony, né? Ah, não. Não tem? Não fala isso. Não. Ah, o Rony, sei lá, eu acho que deve ser o último ano do Rony no Palmeiras, né? Olha, se o Felipe Anderson tivesse a disposição do Rony, desse carrinho como o Rony e tal, seria ali um jogador totalmente diferente, mas não tá jogando nada. E depois o Palmeiras, depois do Bahia, pega quem? O Atlético Goianiense em Goiânia no sábado, dia 23, às 7h30. Favoritaço. Mesmo sendo em Goiânia. É jogo. O Palmeiras não pode nem pensar em perder ponto nesse jogo. Então, se a gente fizer uma projeção aqui, é claro, é difícil, né? Pode acontecer alguma coisa diferente e tal. Mas a projeção é Palmeiras fazendo 6 pontos em 2 jogos até encontrar o Botafogo. Então, teoricamente, ficaria com 4 pontos de diferença se o Botafogo vencer as 2. Mas o Botafogo tem um confronto contra o Atlético Mineiro, que é muito mais difícil do que o Palmeiras vai ter Bahia e Atlético Goianiense no meio. Então, você acredita, Zaida, que a diferença vai diminuir daqui 2 jogos, né, 3 jogos, quando as 2 equipes vão se enfrentar? É o que você falou, tudo é possível, mas eu acho que não. Eu acho que o Botafogo chegará com pelo menos 4 pontos. É isso. Por enquanto, nada do Emiliano Dias e o Ramosito. Última rodada, nas 2 últimas rodadas, o Botafogo pega quem? Internacional e São Paulo. Nossa, e o Palmeiras pega o Fluminense e o Cruzeiro e Fluminense. Cara, olha, o Zaidan, não sei não, hein? O Inter é em Porto Alegre? Inter em Porto Alegre. Nossa. Muito difícil. O Inter tá jogando muito bem, né? 14 jogos de invencibilidade, né, Zaidan? Talvez, olha, esse é um jogo complicadíssimo pro Botafogo, esse jogo contra o Internacional. Eu também acho, cara, um jogo muito difícil, muito difícil. É o Colorado, né? O Edson já tá ligado, hein? Eu não torço mais, né? Boa, Manuel. Eu não torço mais, né? Não torço mais, desde 1984. Sempre que o Pretzel comenta um jogo que tá o Wilton Pereira Sampaio, né? O Pretzel lembra. Ele tirou o título do Inter em 2020. O Internacional, ontem o Roger Machado deu uma entrevista falando assim, olha, matematicamente ainda temos possibilidade. Tem. Matematicamente tem, mas a diferença hoje é o Botafogo pro Internacional 9 pontos. E aquele negócio, né? Não é só olhar pro Botafogo, porque tem Flamengo, tem Fortaleza, tem Palmeiras. Então, mesmo que o Botafogo esbarre, pare de fazer pontos, você tem mais 3 times que estão à frente do Internacional, né? Eu não sei não, viu? Eu acho difícil, acho que a disputa vai ficar mesmo entre Botafogo e Palmeiras. E olha que interessante, né? A gente está a 5 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro e diferente até... Sei lá, do ano passado, quando houve a virada do Palmeiras. Em que rodada que foi a virada do Palmeiras no ano passado diante do Botafogo? Foi mais que o Palmeiras mais cedo, né? Ele passou, depois perdeu, de novo, passou de novo, se eu não me engano, foi assim. Mas olha,
Aí o Arthur Jorge fica bravo, né? Depois quando o jornalista pergunta pra ele, pô, o fato do ano passado não bate ainda nos atletas. Cara, eu não sei não, se o Botafogo pipocar de novo, eu acho que tem muito do emocional do ano passado também, porque mas até por isso ele tem de ficar bravo. Isso é verdade. Pra cortar esse... Pra blindar, né, mestre? Pra blindar, pra evitar que haja um nexo lá entre o ano passado e o elenco deste ano. Até faz sentido. Pensando na cabeça do Arthur Jorge, faz sentido, mas eu imagino a cabeça do torcedor, né? Que fica pensando, putz, cara, só falta de novo o time não conseguir levar. Agora, o que tá jogando o Botafogo eu assim... Às vezes as pessoas perguntam, pô, você vai assistir o jogo se eu não tô fazendo o jogo de São Paulo e Bahia. Eu vou assistir o jogo do Botafogo, cara. Eu gosto de ver o futebol. E o Botafogo tá jogando muita bola. É espetacular. Hoje foi mal, né? Não foi mal, precisava do resultado, não conseguiu. Mas eu acho que merecidamente o título tem que ir pro Botafogo. Mas aí, se você for pensar também, o Palmeiras estava jogando bem. É que ele pegou o Fortaleza, que é o terceiro colocado, e jogou contra o Corinthians pressionado fora de casa. Quer dizer, também não foram 2 tropeços contra 2 times ali fortes, não foi também. Ele não tropeçou contra o Cuiabá como tropeçou hoje o Botafogo, tem isso também. O problema do Palmeiras é que o Palmeiras, com exceção do jogo de ontem, contra um Grêmio que só queria ficar lá atrás, o Palmeiras estava tomando muitos gols, né? Ele tomou 3 gols do Juventude, ele tomou 2 do Fortaleza. Antes do Juventude ele tinha tomado 2 gols, também não sei. Tomou do Vitória também, 2-0, perdeu pro Vitória, 2-0. Então, estranhamente, o Palmeiras, que é um time muito equilibrado, geralmente não toma muitos gols, ele teve uma sequência aí tomando 2 gols, chegou a tomar 3 gols do Juventude. Então, foi um momento esquisito mesmo do Palmeiras, né? Bom, vamos pro Gabarito Bandeirantes, já que Ramonzito Dias e nem Emilianito Dias, Craquito Dias, já não chegam, né? Não chegam ainda. Vamos para o gabarito do jogo, Vitória e Corinthians. Corinthians venceu por 2-1. Cláudio Zaidan, começamos com o Timão. Gabarito do jogo. Hugo Souza, goleirão do Corinthians, que falhou no primeiro gol. Mas e a nota dele, Zaida? Falhou no primeiro gol, mas fez uma defesa formidável, uma bola do Mosquito. O Mosquito quase faz o gol pro Vitória ali. Então nota 6 pro Hugo. Foi mais defesa ou mais falha do Mosquito, ô Zaida? Não, se você ver o início do lance, o Hugo tá completamente do lado esquerdo, porque ele está protegendo, a bola está no ataque do Vitória pelo lado direito, ele protege, ele não deixa espaço entre ele e a trave. Quando a bola chega no Mosquito, ele tem que ser muito rápido para voltar. Na câmera lenta, pode parecer uma defesa ok, mas ali, pela distância, pela velocidade do lance, ele tem de voltar até o meio do gol, a defesa é difícil. Então, claro, o Mosquito não fez a melhor das finalizações. Se ele pega bem, um abraço, seria gol. Mas o Hugo fez uma grande defesa pela dificuldade, ele estava lá do outro lado, né? Felipe. Diga, Ramiro. Ramon Dias está falando. Vamos ouvir o treinador do Corinthians? Rápidamente y después para apoyarnos. Y ahí demuestra lo que es Corinthians. En el momento más difícil, el grupo salió adelante, tuvo coraje, tuvo determinación. Creo que los goles fueron muy lindos por gestión futbolística. Y también a agradecerle a la gente que nos acompañó mucha gente. Y el objetivo nuestro es llegar lo más alto posible. Quedan 5 fechas, jugamos estos 2 últimos de local, jugamos 2 partidos locales y por supuesto primero vamos a tratar de ganar estos 2 partidos. Ramon, aqui, Ramon Emiliano, boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Gostaria que vocês pudessem falar do trio ofensivo do Corinthians, o Garro, o Memphis e o Yuri. O quão de liberdade vocês podem dar para jogadores tão diferenciados quanto eles e também como que encaixar tanta qualidade nesse sistema do Corinthians, até defensivo, mas que eles resolvem as partidas, né? Obrigado. Buenas noches. Sí, son jugadores de mucha cualidad. Que el jugador de mucha cualidad se adapta muy fácil. Pero sabemos que tenemos por ahí, Yuri está pasando un gran momento, Memphis el que se tira un poco más atrás a ayudar a Garro. Pero
también no quiero esquecer de la gente que está afuera, Tales, Romero, Pedro, Coronado, también tiene mucha cualidad que a veces es un dolor de cabeza, ¿no? Y deixar esa gente afuera. Mas sí, tiene una claridad de juego muy grande. Memphis es un jugador de otro nivel y es muy fácil darle libertad a ellos. Lo que sí pretendemos que por ahí Yuri sea un poquito más profundo con la potencia de él y los otros dos vengan a tratar de venir un poco más atrás a jugar. Y estamos muy contentos porque en estos últimos 5 partidos está dando certo. Ramon, Emiliano, boa noite. Boa noite. De novo, Vinícius Bueno da TV Globo. Eu queria insistir na pergunta, a primeira pergunta que foi feita. Era um confronto importantíssimo, um confronto direto de duas equipes que chegaram com o mesmo objetivo ainda nessa luta contra o rebaixamento. E com essa 4ª vitória seguida, por mais que matematicamente o Corinthians ainda não esteja fora dessa briga, é possível já começar a projetar outros objetivos na competição, olhar mais acima, mais adiante, tentar outros objetivos, ou o objetivo ainda é o inicial? No, primero que estamos felices de haber salido de una zona complicada. El grupo estuvo muy bien, el equipo también, creo que todos, el club, hemos ayudado, la gente ha ayudado muchísimo porque nos acompaña. Por supuesto que el objetivo es tratar de conseguir en estos últimos 5 partidos los 15 puntos, para que realmente termine en una posición como se merece Corinthians. Vamos a intentarlo, en los próximos 2 tenemos 2 partidos de local y nos gustaría ganar, y imagínense con 6 puntos más ya estaríamos peleando ahí arriba, así que creo que todo el mundo estaría contento. Ese es el objetivo principal, terminar lo más alto posible y tratar de terminar bien, tratar de ganar estos 5 partidos que quedan. Ramon, Emiliano. Estamos ouvindo o Ramon Dias, treinador do Corinthians. Acredito que o Ramon Dias não falará mais. Então é isso, o Ramon Dias trazendo todos esses detalhes. Geralmente a coletiva em Salvador, obviamente um pouco mais curta, não é todo mundo que consegue se deslocar de São Paulo até Salvador, né, meu caro Felipe Melo? É, grande Salvador, hein? Cidade maravilhosa. Já foste lá? Já, né? Muitas vezes? Não, muitas vezes não. Zay, daí o que a gente pode falar dessa coletiva aí do Ramon Dias? Tá contente, né? Tá muito contente. Com razão, né? Com razão. Ele estava tenso demais porque havia risco de rebaixamento, aquela pressão toda. Ele sabia que o clássico contra o Palmeiras poderia ser decisivo. Então é claramente um sujeito que tirou um caminhão das costas, né? O peso era imenso. E agora ele está enxergando outra possibilidade, outra perspectiva. Está contente, está elogiando todo mundo. Está feliz da vida, Ramon. Tá feliz da vida, até arriscou um portunholzinho. Se bem que ele está há 3 anos no Brasil, ainda não fala muito bem o português, né? Não aprendeu o português, né? Aí não faz muita questão também, né? Acho que o Emiliano o Voivoda já fala bem português, fala. Até o Milito já tá... O Milito fala bem, até o Zubeldia tá melhorando também. Bom, vamos lá então para o Gabarito Bandeirantes, para a gente terminar as notas. A gente falou do Hugo Souza e agora o Fagner, lateral do Corinthians, Zaida. Pelo segundo tempo, 6. O primeiro tempo não foi bom, não. Correu o risco de ser expulso, porque ele deu um pontapé violento no jogador do Vitória, mas o segundo tempo dele foi bom, foi muito para ataque. Nota 6. Félix Torres. 4,5. E se ele tivesse com a camisa da seleção equatoriana? Normalmente é 6,5 para cima, né? Impressionante, hein? Eu tava ouvindo a transmissão, você tava falando, comparando ele com o Rames Rodrigues e realmente parecido, né? É claro que só joga na seleção. O James é craque, né? Ele não é um jogador comum, mas ele na seleção, sabe, é impressionante. Ele vira o Maradona da Colômbia. E fora da seleção, não. Agora o Félix Rodrigues não, ele é jogador comum, o Félix Torres. Só que no Equador, você percebe um cara mais rápido, mais ligado. Vira o Gamarra, né? Posicionamento melhor. Joga bem. Enfrentando bons atacantes. Não é que ele enfrenta atacante ruim, não. E de fato, no Corinthians ele não tem ido bem, não. Gustavo Henrique. 5. E o Matheus Bidu? Matheus Bidu hoje foi abaixo do que ele tem jogado. Ele errou muito passe. 5.
Ranieri. 5,5. O Alex Santana entrou no lugar dele. Ficou pouco tempo em campo, 5. José Martínez. 5,5. E o Breno Bidon. Melhorou o passe do time, 6. Carrilho. 6. Igor Coronado, Zaida, entrou no lugar do Carrilho. 5,5. Você ficaria com o Coronado para a temporada que vem ou falaria para ele? Ah, pode buscar outro eu sei que clube. não é barato, mas até pela dificuldade de contratar, que o Ramiro já explicou, o Corinthians não está nem mostrando sinais de que vai continuar gastando o que gastou este ano. Eu tentaria manter o Coronado. E tem o transferban ainda, né, para resolver a situação do transferban. O Santos sofreu demais na temporada com o transferban. 4 vezes. Resolvia um, chegava outro. Resolvia um, chegava outro. Terrível. Ficou 4 vezes. É que o Santos conseguiu resolver rapidamente, né? Mas o Marcelo teve de fazer malabarismos contábeis lá para poder pagar a conta. Garro, camisa 10 do Timão. Ele deu os 2 passes nos 2 gols do Corinthians. Não foi uma partida brilhante do Garro, ele errou muito passe, às vezes ficava meio apagado, mas foi decisivo, né? 7,5 por isso. E o Memphis Depay? O primeiro tempo foi razoável, o segundo tempo ele estava cansadão, ele não conseguia marcar. E ele fez o gol no segundo tempo, Gol, né? 6,5. 6,5 pro Depay. Ô Zaida, você esperava mais desse começo do Depay no Corinthians? Ou você acha que tá dentro do possível ali? Ele tá dentro do possível, ele teve lesão séria. E eu vejo ele entregando o que era possível. O Depay, é sempre bom lembrar, ele não é um craque, né? O Corinthians não trouxe o Gullit, o Cruyff, muito menos, ou o Van Basten. Mas ele é um cara... Pô, ele é o vice-artilheiro histórico da Holanda. Só tem menos gols que o Van Persie. Então ele não é um jogador qualquer. Se ele foi convocado tantas vezes, ele tem valor. Mas ele não é um craque. Mas joga fácil no time do Corinthians. Mas ele tá com essa limitação física. Você percebe que com 15 do segundo tempo, já vira um esforço terrível para ele correr atrás de uma bola, né? Mas eu acho que era o esperado pela contusão que ele teve. 7 jogos, que no ano que vem... 3 gols e 4 assistências, Aida. No brasileiro, isso? No Corinthians, pelo Corinthians. 7 jogos? Não é ruim. Não é ruim, não. Mas é o primeiro gol bola rolando agora, né? Esse foi o primeiro. Teve aquele de falta, né? Que foi um golaço. Sim. Golaço. É um jogador que pode ser muito útil. Se ele tiver mais bem condicionado em 2025, ele vai ajudar muito o Corinthians. A gente fala do Memphis, o segundo maior artilheiro da seleção e tal. Os números são impressionantes e tal, mas a seleção holandesa com grandes craques, você lembrou aí agora, mas também jogadores que são mais novos assim, mas que também realmente eram craques da bola, como por exemplo o Van Nistelrooy, que o Memphis tem mais gols que o Van Nistelrooy. Robin. Que o próprio Patrick Kluivert também, Verdade. Né? Então, quer dizer, são números legais, impressionantes, mas na seleção holandesa a gente teve outros grandes jogadores muito melhores, superiores ao Memphis Depay. Mas ele tem esses bons números aí com a camisa da seleção holandesa. O Depay saiu e entrou o Thales Magno. 5,5. Quem mais? Yuri Alberto, artilheiro do Timão na temporada. 7. E o Ángel Romero entrou no lugar dele. Entrou bem, quase fez um golaço, é que o goleiro foi bem na bola. Nota 6,5 pro Romero. E o Ramon Dias, técnico do Timão? Eu não gostei da escalação, acho que ele correu riscos, porque colocou um time muito lento em campo. O Carrilho, que já foi um jogador rápido, hoje não é mais. E com Martínez e Ranieri. Era um meio campo muito lento, né? Mas ganhou o jogo. Então, nota 6 para ele hoje. Pra gente fechar, as notas do Vitória, treinado por Thiago Carpini. Lucas Arcanjo, goleirão, Zaida. Sem culpa nos gols, fez uma boa defesa, nota 6. Raul Cáceres. 5. E o zagueirão Edu. 5,5. Wagner Leonardo, outro zagueiro. 6. Aliás, jogou no Santos, Wagner Leonardo, né? Nota 6. E o William Lepo, lateral. Não é a dele, ele joga mais pela direita, no meio campo, jogou na esquerda, 5,5.
O PK entrou no lugar 5. dele. Luan 5. Vinícius. O velho Luan, o cara que sabe marcar, mas muitas vezes ficou sozinho para marcar 2 jogadores do Corinthians. Nota 5,5 para o Luan. Janderson. Não entrou bem, 5. Machado. Para quem voltou de contusão, atuação legal, 6. Ricardo Hiller. 5. O Gustavo Mosquito, Gustavo Silva. Foi o atacante que mais deu trabalho para a defesa do Corinthians, né? Perdeu uma chance claríssima, mas deu trabalho, principalmente para o Bidu ali. Nota 6 para o Mosquito. E o Zé Hugo? Rapaz, eu não lembro que jogo foi, vocês devem lembrar. Esse cara fez uma das jogadas mais extraordinárias deste Campeonato Brasileiro. Foi contra o Fluminense, o Manuel me lembra aqui. Ele driblou meio time do Fluminense, num gol do Vitória. Mas agora está no banco, provavelmente está faltando regularidade, porque ele sabe jogar. Mas hoje foi normal, nota 5. Mateuzinho. 6. Carlos Eduardo. 5. Everaldo. 5. E o Alejandro. Pelo gol, 6. O segundo tempo dele não foi bom, mas fez o gol. O Alejandro teve um drama durante o ano, a filha dele ficou hospitalizada, né, numa UTI. Foi um período que ele ficou até sem fazer gols. E quando ela saiu do hospital, ele voltou a marcar, o que é naturalíssimo, né? É o artilheiro do Vitória e hoje fez o dele, nota 6. E o Thiago Carpini, o técnico do Vitória? Tá fazendo o possível, né? Tá fazendo o possível com o elenco que tem. Hoje, 6 para ele. Vitória vai barrar, vai baixar, vai cair, ô Zaida? Eu acredito que não. Eu acho que vai escapar. Muito bem. Então é isso. As notas, o Gabarito Bandeirantes por Cláudio Zaidan e com a participação, é claro, do Manuel Zaidan. Agora, 7h35. Pra gente fechar, Zaida, a participação, hoje tem São Paulo, daqui a pouquinho, contra o Atlético Paranaense. Eu quero o palpite do Manuel para a partida de hoje e também da grande final da Copa do Brasil, Zaidan e Manuel. Olha, antes só um abraço para Davi Augusto, jornalista mineiro, craque, sempre ouvindo a Bandeirantes, um grande abraço, Davi. Manuel, o Felipe quer saber o seu palpite primeiro para São Paulo e Atlético Paranaense. Vitória, São Paulo 3, Atlético 0. E ele quer saber o seu palpite para a final da Copa do Brasil, Galo e Flamengo. Galo 3, Flamengo 0. Nossa, se fizer isso, o Milito vai ser o sucessor do Zema, se ele ganhar esse jogo. Ó, eu vou de 2-0 São Paulo hoje, que fase esquisita, né, do Atlético Paranaense. E amanhã 2-1 Galo. Então acho que o Flamengo será campeão. Muito bom. Zaida, muito obrigado, viu? Mais uma vez aqui, mais uma jornada esportiva. Obrigado, Manuel. Grande abraço para vocês. Bom final de semana. O Robson Ramos, que está na nossa audiência, também está mandando um abraço para os dois, para o Manuel e para o Cláudio. Robson Ramos. Grande Robson, um abraço. Robigol. Esse é o Robigol. Ó, Robinho. Um abraço, gente. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Valeu, Cláudio Zaidan, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Um abraço pro Robson, do canal Tricolaço. Tá demais. E você já viu se tornou avô, avô recentemente. Exatamente. Parabéns ao grande Robson Nosso Ramos. Fenômeno da Band FM, também do Primeira Hora, aqui aos sábados, Robson Ramos. Sempre acompanha o Tricolaço lá também. Nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom, Pedro Ramiro, sei que você pediu, eu atendi, já falei com a nossa chefia, com o Ricardo Capriotti, Tá. Você está autorizado a ficar conosco até a meia-noite para a transmissão de São Paulo e Atlético Paranaense também comigo aqui na apresentação do programa. Tá satisfeito com esta Demais. oportunidade? Demais. Muito. Uma grande honra. Por mim eu ficava aqui 24 horas, cara. Por mim, cara, quando a gente olha pra frente e vê o Michel Lopes, quando olha pro lado, vê você, o Puzóvio... Qual seria a nota do Bruno Puzóvio, que esqueceu de abrir o microfone na sua primeira participação? Tem um detalhe, né? O Botafogo terminou o jogo do Botafogo e o pessoal do plantão não estava aqui, cara. Não, eles trocaram o plantão, mas... Não era eu. Mas não levantaram a placa. Sabe a troca de guarda que acontece lá na Inglaterra, lá a guarda do rei hoje em dia, Sim. né, e tal?
para trocar a guarda, o guarda que tá de plantão, ele tem que esperar o outro chegar para sair. Aqui não, troca de plantão. Nem aí. Deu o horário, um foi embora e o outro não chegou no horário, entendeu? É complicado. Mas o Puzov é um monstro. Estava no horário certo. O Puzov estava no horário certo. certo. Ele estava no horário certo, ele chegou, com certeza. Ele Só é um não estava com o microfone na mão. E aí, na primeira participação, ele tá voltando de férias. Sim. Ele esqueceu de abrir a chavinha do microfone. Esse é um detalhe importante, né? Ficou falhando. Como se fosse falhando, assim como eu falei. Tem que estar ligado a chavinha, tem que estar ligado a chavinha. Grande Bruno Puzov que está fazendo, aliás, todo domingo, estou sempre acompanhando o quadro do Bruno Puzov no Concentração com o Pretzel e o Capelani. Está demais, está voando. Ramiro, um grande abraço para você. Para a gente fechar, as últimas do Timão, Corinthians que agora vai descansar. Sim, Corinthians que descansa, viaja a São Paulo hoje, já volta a São Paulo hoje e começa a pensar no próximo jogo que acontece na semana do dia 20 de novembro. 20 de novembro tem Corinthians e Cruzeiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na Neoquímica Arena. Aí o Timão vai ter as voltas do Mateuzinho, volta a ficar à disposição, do Hugo, lateral esquerdo também. É bom ou ruim? Olha, o Fagner não fez um jogo ruim hoje, Eu não sei não, mas eu acho que ele deve retomar a titularidade, o Mateuzinho deve retomar a titularidade. Tudo bem que no lado esquerdo ali o Carlos Eduardo não deu pressão nenhuma para o Fagner. Levou cartão amarelo e tal, lateral, mas não mudou muita coisa. Mas pode ser que o Mateuzinho volte a ficar à disposição e também o Kaká. O Kaká volte a ficar à disposição e quem sabe o André Ramalho. O André Ramalho até a tendência é que ele volte depois da data FIFA. Vamos ver se isso de fato vai se concretizar. Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 2, que leva aí cerca de 3 semanas para de fato ter o tratamento. Mas esse é o Corinthians, que volta a campo na próxima rodada contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Felipe. Valeu, Ramiro. Um grande abraço, boa noite. Tamo junto. Boa noite pra vocês. Cuidado com os perigos noturnos de São Paulo, hein? Os perigos noturnos que tem que ter cuidado comigo. Tamo junto. Direto pra... Não sou ruim, eu sou péssimo. Muito bom. Direto pra Tamo casa. Junto. Valeu. E pra gente mudar a chavinha, sair de Corinthians e Vitória pra São Paulo e Atlético Paranaense, vamos conferir como foi a vitória do Timão na voz de Ulisses Costa. Vitória do Corinthians. Corinthians 2, Vitória 1 pelo Campeonato Brasileiro. Bidon domina para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele já prende o lance curto, não toca a bola, prende demais a bola. Memphis pede, abertura vem do toque de bola de Garro. O Garro prendeu na direita, tem Fagner partindo, enfiou para Memphis, na cara do gol, vai fazer, bateu! Numa jogada bonita, o Garro meteu ele na boca do gol de facão no meio do zagueiro, o goleiro saiu, ele ergueu a cabeça, bateu no contrapé, o goleiro meteu no fundo da rede, no vira-vira do Timão, no jogo. Corinthians 2, Vitória 1, com emoção maior do futebol. Que assistência, que passe do Garro açucarado. O Memphis bate estranhamente na bola em cima dela, mas ela chora e morre lenta pro fundo da rede. Timão virou jogo, Memphis de pai para fazer o terceiro gol dele com a camisa do Timão. Corinthians de virada 2-1 pro time do Vitória, com emoção maior do futebol. E essa emoção de novo que pela terceira vez desde quando você chegou, Memphis, você proporciona a fiel torcida corintiana. De volta é com a Bandeirantes. Terminou aqui. Agora vamos com São Paulo e Atlético Paranaense. Depois do pós-jogo de Corinthians e Vitória do Timão, agora foco no Morumbi. Daqui a pouquinho a bola rola para São Paulo e Atlético Paranaense. E é para lá que vamos agora com a reportagem Bandeirantes. Bruno Miliozzi, as notícias do São Paulo. Primeiro, o tricolor paulista que está de volta, depois de um bom tempo fora de casa, volta a jogar no Morumbi. A expectativa para a partida, Miliozzi. Boa noite.
Fala, Felipe, boa noite, abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. São 45 dias, 1 mês e meio de gelo nesse relacionamento entre o São Paulo e sua torcida. Vai reencontrar também o gramado no Morumbi, hoje reformado, viu, Felipe? Porque o estádio passou por uma reforma no gramado após os shows do Bruno Mars, que ocuparam aqui a Zona Sul de São Paulo durante um bom tempo. Então, grama novinha, tudo nos conformes para receber esse jogo. São Paulo que hoje encara o Atlético Paranaense de olho em fincar seus pés aí, buscar uma vaga na próxima Copa Libertadores de forma direta. O São Paulo segue vivo na disputa e aí tem também que contar com alguns resultados para conseguir esse feito ao final da temporada, o objetivo do São Paulo em 2024. Pro jogo de hoje, Felipe, o Arboleda tá fora. No treino de quinta-feira sentiu uma pancada na perna, vai ficar como desfalque pro duelo de hoje, assim como o Wellington com lesão na coxa esquerda. São 2 ausências, 2 titulares que hoje não jogam pelo tricolor, mas tem um retorno importante, não só o Morumbi volta a ser aliado do São Paulo, como Alisson, volante que ficou 4 meses afastado por uma lesão no tornozelo, fez cirurgia, foi se recuperando aos poucos e está de volta. Alisson, campeão da Copa do Brasil, grande destaque do São Paulo no ano passado, volta a ficar à disposição do técnico Luiz Zubeldia para o jogo daqui a pouco. A confirmação do São Paulo para o duelo contra o Atlético Paranaense, Felipe. E o Furacão, time do Capelanes. Aliás, depois você dá uma olhada aí na torcida adversária. Eu quero ver se o Capelanes vai pro estádio mesmo, que fala, não, o meu Furacão e não sei o quê. Vê se ele tá lá. Depois você confere os stories dele também, Bruno Milhozzi. Não é difícil de achar, né? Olhando de longe, assim. Não. Agora que ele tá chamativo, com um novo visual, né? Ele fez, como é que chama? É visagismo, é isso? É visagismo. Você entende, né, Bruno Puzov? Como é que é? Ah, não entendo, mas é visagismo. Uma harmonização facial, né? É isso. Viu barbinha? E ele ficou bonitão, assim ou não? Mudou muito. É bem forte. Bonito é bem forte. Bonito é forte pro Capelanes, né? Só meter uma barba ali e é isso. Tá deixando a barba, o Capelanes, o barba. Fala aí, então. Também, né? Fala do Furacão, do Capelanes, Bruno Milhozzi. Vamos lá, Felipe, as informações do Atlético Paranaense que vem de derrota em casa contra o Vitória, que hoje perdeu pro Corinthians, então a briga contra o rebaixamento é tensa demais pro Furacão. Hoje o compromisso é importante fora de casa porque o Atlético está no Z4, ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos e aí o técnico Lúcio Gonzalez, ninguém mais aguenta o Lúcio no Furacão, viu? Torcedores estão muito incomodados com o argentino, o ex-jogador também do próprio clube, que hoje não conta com o Thiago Heleno lesionado, também o Fernandinho ainda se recuperando da parte física, não deve estar à disposição. O Coelho cumpre suspensão e o último desfalque dessa lista é o Nicão, atacante aí que pertence ao São Paulo, então por força de contrato não estará à disposição. O Atlético Paranaense que nos últimos 7 jogos como visitante acumula 6 derrotas, apenas um empate. A fase é muito ruim do Furacão, hoje buscando pontos aqui contra o São Paulo fora de casa para sair do Z4, Felipe. Bruno Milhozzi, as notícias, as primeiras informações de São Paulo e de Atlético Paranaense aqui na programação da Rádio Bandeirantes. E hoje, nos comentários, direto do Morumbi, Gustavo Soler conosco. Tudo bem, Soler? Boa noite para você. Tudo bom, Melo? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, na expectativa de uma boa partida no Morumbi, né? Como bem destacou o Bruno Milhozzi, 45 dias sem o São Paulo atuar na sua casa diante da sua torcida e hoje precisa fazer valer o mando de campo, precisa fazer valer a importância da torcida aqui no Cícero Pompeu de Toledo, porque o São Paulo ainda disputa a vaga direta na Copa Libertadores da América, tem esse objetivo e precisa se classificar para a próxima edição da Libertadores por questão de receita, por questão de grandeza de camisa, então um jogo fundamental nas pretensões do São Paulo. São Paulo que vai pegar esse Atlético Paranaense que só venceu 2 jogos no retorno do Campeonato Brasileiro, então é hora de aproveitar o péssimo momento do adversário para conseguir esses 3 pontos diante da torcida e continuar sonhando com esse objetivo fundamental de ir direto para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Esse ano, o Soler, com o Botafogo ali disputando o título da Libertadores e o Flamengo disputando o título da Copa do Brasil, se o Botafogo vencer a Libertadores e o Flamengo vencer a Copa do Brasil, hoje o Flamengo é o 5º e o Botafogo é o 1º, o G4, que vai direto para a Libertadores, vira G6, é isso. Direto para a Libertadores sem a fase pré-Libertadores, é isso? Exatamente, vai abrir as vagas dos times campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. A questão é,
se o próprio Botafogo não vencer a Copa Libertadores, não abre essa vaga. Vai que o Galo também apronta e amanhã consegue reverter. Então o São Paulo tem que fazer hoje o seu trabalho, tem que fazer o seu futebol para não ficar dependendo dos outros, para não ter que ficar torcendo para ter ali um resultado positivo do Flamengo, um título do Botafogo, melhor dizendo, na Libertadores, né? O fundamental é o São Paulo fazer a sua parte. Tem elenco, tem time para isso, então não pode só ficar esperando cair do céu essa vaga, né, Melo? Então hoje é um jogo que o São Paulo tem essa obrigação de sair com a vitória jogando no estádio do Morumbi. O São Paulo, que eu acho que o São Paulo já está ali praticamente confirmado na pré-Libertadores, vai disputar a Libertadores do ano que vem nessa fase preliminar, eu acho que isso vai acontecer. Agora, se o São Paulo não ficar entre os 4 e for para a Libertadores de forma direta, e aí eu já acho que a temporada do São Paulo, é claro, o torcedor queria títulos, né? Foi campeão da Supercopa contra o Palmeiras e tal, mas não foi campeão nem da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro em momento algum disputou o título e na Libertadores também foi eliminado. Seria uma temporada ruim se o São Paulo não chegar entre os 4, ô Soler? Ou tá bom essa vaga na pré-Libertadores pro São Paulo? Não, seria uma temporada ruim. O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, é um time que fez, né, novos investimentos para a temporada de 2024. Tem um time competitivo, um time que poderia fazer mais e principalmente no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente viu o Botafogo empatar com o Cuiabá. O São Paulo perdeu também para o Cuiabá. Não só um jogo, perdeu os dois. Perdeu também jogando no estádio do Morumbi. Então o São Paulo tem alguns tropeços dentro do Campeonato Brasileiro que estão custando caro para o tricolor agora nesta disputa por vaga de Libertadores. Então, se o São Paulo não carimbar uma vaga direto para a próxima edição da Libertadores, não ficar ali no G4, ou então pegar uma vaga direta, se virar G6, G5, será uma temporada longe da ideal. Uma temporada que o São Paulo precisou mudar 3 vezes de treinador. Tudo bem, a primeira troca não foi ali por um trabalho ruim do Dorival, e sim porque o Dorival Júnior escolheu comandar a seleção brasileira. E aí teve o Carpini, que conquistou a Supercopa e depois não encantou. O Zubeldia começou muito bem na primeira oscilação dele, teve, né, aquele processo de fritura, aquele processo de ego interno de algumas pessoas da diretoria do São Paulo entenderem que, Zubeldia não é mais importante do que eu, fui eu que trouxe ele. Os caras têm que me respeitar, não respeitar ele. E aí, no jogo contra a equipe do Vasco, lá no Brinco de Ouro da Princesa, sentiram na pele, né? Que a torcida tem um apreço muito maior pelo que faz o Zubeldia do que aqueles que comandam o time e muitas vezes cometem erros que fazem com que o São Paulo tenha mais dificuldades, tanto financeira, tanto como na disputa por títulos. Então, é claro, se o São Paulo não for direto para a Libertadores, será uma temporada frustrada para aquilo que significa a camisa e a importância do São Paulo dentro do cenário do futebol brasileiro. No entanto, foi mais uma temporada em que o São Paulo sofreu com muitas oscilações e sem ter ali também 100% de um respaldo de uma direção que precisa comandar de forma mais efetiva o time do São Paulo, o elenco do São Paulo, a comissão técnica do São Paulo. Isso também ficaram devendo, né, Melo? A grande verdade é que hoje em dia, vaga na Libertadores para time grande é obrigação. Porque não pode ser comemorado como vitória. Olha, uma ótima temporada, conseguimos uma vaga na Libertadores. No passado, sim. No passado você tinha o campeão que ia de forma direta, o vice. E ali até você tinha o G4, né? O terceiro e o quarto iriam para pré-Libertadores e tal. Mas hoje, com essa possibilidade de virar G9 para Libertadores, G9, hoje uma vaga para um time que investe tanto como o São Paulo, como o Internacional, como o próprio Corinthians, times que investem demais, eles têm que conquistar essa vaga e não deve ser motivo de, olha, o ano foi muito bom, conseguimos uma vaga na Libertadores. Quando, na verdade, os times têm que disputar títulos, né? E o São Paulo, nessa temporada, não disputou. Não disputou. Caiu no Paulista de forma precoce,
perdendo aqui no Morumbi, né? Caiu na Copa do Brasil, perdendo também o primeiro jogo no Morumbi pro Atlético Mineiro, caiu na Libertadores jogando a partida decisiva contra o Botafogo no Morumbi. Então é óbvio que o torcedor fica muito irritado. Então não dá para considerar que é uma grande temporada, uma boa temporada. É uma temporada bem irregular, uma temporada bem ok. E aí, exatamente isso que você está falando, né, Melo? Pode ser uma temporada que o São Paulo consiga e conquiste uma vaga para a Libertadores do próximo ano sem tantos méritos, porque se virar G9, pô, você vai ali na mediocridade, né, no significado real da palavra medíocre, né, ser mediano, você precisa ser mediano para ir para a Libertadores. E o ano do São Paulo é extremamente mediano. E aí pode ser coroado com essa brincadeira, né, da Conmebol de, pelo amor de Deus, quantidade de vagas que eles distribuem para a Libertadores é algo inacreditável, né? Então vai naquela de, pô, não fizemos nada o ano inteiro e mesmo assim a gente foi para a Libertadores porque a Conmebol dá vaga para todo mundo, né? Se passar na porta da Conmebol com RG na mão, os caras te chamam para montar um time e jogar Libertadores do ano que vem. Não, tem time, e isso a gente tá falando dos times brasileiros, né? Mas aí vale pra Bolívia, pro Paraguai, pro Equador, pra Venezuela. Às vezes você tromba com um time que você nem sabe que existe, o time não tem nem estádio. Mas aí são as vagas, né? A competição vai ficando maior, vai tendo mais patrocínio, né? E é o que a Conmebol quer, mais dinheiro em caixa e também fazer média com as equipes. Agora um detalhe, o Soler, o dirigente do São Paulo, né? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, e a diretoria do São Paulo, eu sei que a Libertadores para o São Paulo é um campeonato especial, o São Paulo esse ano fez de tudo ali para focar na Libertadores, nas Copas, né? Chegou nas quartas de final da competição, foi eliminado, mas o São Paulo precisa pensar de novo, com mais carinho, para o Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo o São Paulo não disputa o Campeonato Brasileiro? Disputa que eu falo é disputar para ganhar mesmo, para ser campeão. Ah, mas passou por um momento delicado financeiramente, ainda não está no momento ideal, ainda não, os caixas estão ainda prejudicados do São Paulo, algumas dívidas para pagar e tal, isso a gente sabe. Mas o time não foca no Campeonato Brasileiro, né? Tá sempre ali, vamos focar nas Copas e tal, e vai deixando meio que o Brasileirão de lado. O São Paulo foi o último tricampeão brasileiro. O último tricampeão brasileiro foi o São Paulo. E o Palmeiras hoje pode, nessa temporada, né, tá disputando o título, pegar esse tricampeonato e também ser tricampeão brasileiro como o São Paulo foi. Mas não falta, talvez, ambição para o São Paulo em campeonatos brasileiros? Há quanto tempo o São Paulo não disputa um título até o final do Campeonato Brasileiro? Falta essa ambição, com toda certeza. O São Paulo, ele tem condições de fazer muito mais no Campeonato Brasileiro. E mesmo em jogos que preservava jogadores, mesmo em partidas que não tinha 100% do time, o São Paulo poderia ter feito coisa melhor dentro desse Campeonato Brasileiro nas últimas edições, né? O São Paulo há muito tempo realmente não disputa para valer, não disputa a vera o título do Campeonato Brasileiro. E é uma equipe com uma história gigantesca, né? Não só pelo tricampeonato consecutivo, mas está entre as equipes com mais títulos nacionais dentro do Campeonato Brasileiro. Então, é óbvio que o São Paulo tinha que jogar por mais no Campeonato Brasileiro, tinha que tentar mais no Campeonato Brasileiro. As Copas dão muito dinheiro, São Paulo precisa de dinheiro, evidentemente, mas a premiação do Campeonato Brasileiro também é importante. Ser campeão é ainda mais importante do que todo o dinheiro, porque ser campeão vai chamar a atenção de patrocinadores, de parceiros que podem te ajudar, pode te ajudar na venda de atletas que vão ser valorizados dentro do clube. Então é óbvio que o São Paulo tinha que fazer mais dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje a 6ª posição para o São Paulo é muito pouco para aquilo que representa a camisa do São Paulo, para aquilo que é o elenco do São Paulo. Então está em débito realmente dentro do Campeonato Nacional o tricolor paulista há muito tempo. Escalado. Então a escalação do São Paulo, só passando, no ano passado o São Paulo foi o 11º com 53 pontos do Campeonato Brasileiro. Em 2022 foi o 9º com 54 pontos. Em 2021 o São Paulo foi o 13º com 48 pontos. Em 2020 o São Paulo foi o 4º colocado com 66 pontos.
Em 2019, o São Paulo foi o 6º colocado com 63 pontos. Em 2018, foi o 5º colocado com 63 pontos. Em 2017, o São Paulo foi o 13º com 50 pontos. Em 2016, o São Paulo foi o 10º com 52 pontos. Em 2015, o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, foi o 4º colocado. E em 2014, o São Paulo foi o 2º colocado. Então, há 10 anos, o São Paulo fez a sua melhor campanha em Campeonato Brasileiro, chegando na 2ª colocação com 70 pontos. De lá para cá, campeonatos péssimos do São Paulo, e quando foi bom, chegou em 4º lugar. É muito pouco para um time tão grande como o São Paulo, e que agora, nesse Campeonato Brasileiro, de novo, não está disputando o título, mas sim uma vaga na Libertadores da América. Vamos lá, então, Michel Lopes, o hino. Eu quero o hino do tricolor paulista para a escalação do São Paulo, na voz de Bruno Migliozzi. Vamos lá, Felipe. Confirmando o São Paulo para o jogo, jogou mais contra o Atlético Paranaense no gol. Rafael, direita de Igor Vinícius, zaga de Alan Franco e Sabino com Juan na esquerda. Juan jogando na vaga que muita gente achou que era do Jamal Lewis. Hoje fica no banco de reservas. Meio de campo de Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano para um ataque de Ferreirinha, Lucas Moura e Jonathan Caleri. Repetindo, São Paulo do técnico Zubeldia. Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Juan, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura e Jonathan Caleri. Felipe. E aí, Gustavo Soler, a escalação do São Paulo. O técnico Luiz Zubeldia escalou o tricolor paulista para o duelo contra o Atlético Paranaense daqui a pouquinho. E com essa surpresa, né, do Juan iniciando a partida entre os titulares, né, então não terá um lateral esquerdo de ofício, o Jamal, né, meu Deus, sempre foi um jogador bem limitado, comum da bola, evidentemente, né, jogou na Premier League, óbvio, ele é britânico, ele nasceu ali na região, ele é norte-irlandês, óbvio que ele ia jogar na Premier League, né, porque é o campeonato que é disputado na região onde ele nasceu, mas não significa que ele jogou na Premier League, que ele é um talento, que ele é um grande jogador, então não conseguiu se firmar até agora. O Wellington faz falta e sairá do São Paulo ao término da temporada, então o tricolor precisa novamente ir ao mercado, de novo buscar um lateral, porque o São Paulo tem muita dificuldade para encontrar laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? São Paulo que teve recentemente Daniel Alves, Juan Fran, ninguém resolveu na lateral direita, o Igor Vinícius joga, se machuca, o Rafinha chega, também oscila, na lateral esquerda, o Wellington começa a ter oportunidade esse ano passado foi o Caio Paulista, que foi o titular, que já foi embora, então São Paulo tem essa dificuldade nas laterais, então a entrada do Juan não significa que ele vai jogar como um lateral esquerdo ou jogar ali como um zagueiro pela esquerda. Acredito que nesse pensamento do Zubeldia, o Sabino vai fazer esta função pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, então teremos um jogador realmente canhoto jogando por ali, e aí o Igor Vinícius terá muita liberdade para avançar, então São Paulo terá uma linha de 3 zagueiros quando tiver a posse da bola, com o Igor Vinícius se aproximando do Ferreirinha, com isso o Luciano consegue chegar mais perto do Lucas Moura e também do Caleri, então São Paulo hoje pode ter aí 2 triângulos pelos lados do campo, o que vai oferecer um perigo ainda maior para o Atlético Paranaense. É o que tem de melhor hoje à disposição o Zubeldia. Então, a escalação correta hoje para o São Paulo começar o jogo e pressionar esse Atlético Paranaense que vem mal das pernas. E o Furacão já está escalado, Bruno Migliozzi? Em instantes, Felipe. Já, então, a escalação do Atlético Paranaense também aqui na Rádio Bandeirantes. Ô, Soler, o Zubeldia, você ficaria com ele para a próxima temporada? É o momento do São Paulo pensar em um novo treinador? O que você imagina em relação ao Luiz Zubeldia? Tem que ficar, o Zubeldia tem que ficar para a próxima temporada, óbvio. Tem alguns pontos que precisam melhorar, evoluir no time do São Paulo, mas se manda ele embora agora, você vai ter que pagar a multa rescisória e de novo ir ao mercado. Faz quanto tempo que um treinador não termina uma temporada no São Paulo? O Zubeldia não será esse caso porque ele chegou em abril. Então é um treinador que já mostrou que consegue tirar boas coisas desse time do São Paulo,
teve muitos problemas de lesões, o tricolor, ao longo desta temporada. O São Paulo, por exemplo, hoje, como destacou o Bruno Migliozzi, o Alisson fica no banco de reservas. Ele era o melhor jogador de São Paulo na temporada e o Zubeldia só trabalhou com ele num período aí de quase 3 meses. E aí depois perde Pablo Maia, muitas peças saíram do time por lesão, o próprio Ferreirinha que está voltando agora, então foi um trabalho difícil também para o Zubeldia, porque ele não pôde contar 100% do tempo com a sua força máxima, e mesmo assim tem bons valores, tem boas coisas nesse trabalho do Zubeldia, óbvio. Tem coisa que precisa melhorar, tem que ajustar sistema defensivo, tem que fazer o São Paulo conseguir ter mais intensidade no jogo, conseguir jogar pelo menos 90 minutos e um bom ritmo, sem ficar disperso, sem ficar ali, né, olhando para o céu, esperando o passarinho sair voando, que muitas vezes isso acontece em jogos do São Paulo. Então, o Zubeldia é um treinador que tem qualidade e merece, tem que ficar no São Paulo. O São Paulo precisa acreditar realmente num projeto, mas a grande questão é, parte da torcida gosta muito do Zubeldia, e isso irrita quem tem o poder, quem tem a caneta na mão. Não estou falando do presidente Júlio Casares, mas quem o cerca, porque fica com aquele ciúminho, né? Fala, pô, Zubeldia todo mundo gosta e ninguém fala de mim. E aí faz bico e acaba demitindo o treinador. Tem que todo mundo ser mais maduro também, todo mundo saber que tem mais de 40 anos nas costas e trabalhar em prol do São Paulo. Escalou. Escalado Atlético Paranaense, o time do Capelanes. Ah, João Paulo Capelanes, hein? Tá difícil, não tá nem dormindo nesta temporada. E aí, e o Furacão? Confirmando o Atlético Paranaense de Lúcio Gonzalez. No gol, Mikael veste a camisa de número 41. Na direita, Léo Godoy tem a 29, zaga de 45, Beleze e 15, Gamarra. Pela esquerda, Esquivel veste a 37. Meio de campo tem 26, Eric, 8 Praxedes e 23, Felipinho. Para um ataque de 20, Julimar, 57, João Cruz e o atacante, ex-jogador do São Paulo, capitão 92, Pablo, atacante da equipe do Atlético. Felipe. Repeteco do Furacão, então. Com Mikael, Léo Godoy, Beleze, Gamarra e Esquivel, Eric, Praxedes e Felipinho, Julimar, João Cruz e Pablo, centroavante. É um time de jogadores ali, muitos jogadores que tiveram ali seu ápice na carreira e que depois retornaram para o Atlético Paranaense, no caso do Pablo também. Enfim, é um time com alguns jogadores que foram renegados em outras equipes e o Atlético foi e abraçou. Esse elenco do Atlético Paranaense é para isso mesmo, para brigar contra o rebaixamento? Soler. É um time que passou por muita oscilação esse ano, né? Se a gente for lembrar, no começo do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético Paranaense vence o Palmeiras jogando em Barueri, o Atlético Paranaense ele chega a ficar na liderança do Campeonato Brasileiro por um período. Foi um time que começou muito bem a temporada e aí desmanchou de vez, né? Muitas trocas de treinadores, também a questão política interferindo demais no Atlético Paranaense, justo no ano do seu centenário, que era para ser um ano de muita comemoração e coisas importantes dentro das 4 linhas, mas foi exatamente o oposto que a gente acompanha no Atlético Paranaense, né? Uma diretoria fraca, uma diretoria que não consegue dar respaldo também pro elenco, toda hora manda um treinador embora, não tem trabalho, não tem sequência, e agora, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, vai sobrar para jogadores jovens, jogadores formados na base do próprio Furacão, para tentar tirar esse time literalmente do buraco, da zona de rebaixamento, já que hoje o Furacão está no Z4, tem um jogo a menos, mas qual que é a garantia que o Atlético Paranaense, que só venceu 2 jogos no retorno, vai ganhar do Atlético Mineiro? Então, não dá para prever que o Atlético Paranaense, hoje vai entrar e vai dar show contra o São Paulo, vai se recuperar. É um time que virou um grande ponto de interrogação e uma das equipes que está fazendo força para ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto que na última rodada perdeu em casa, jogando contra o Vitória, perdeu por 2-1. Então, é um time que precisa urgentemente se recuperar. E tem que ver se essa molecada, Mikael, João Cruz, jogadores revelados na base do próprio Furacão, se eles terão força de manter esse time na elite do futebol brasileiro. Mas será uma tarefa muito difícil, principalmente quando seu treinador é o Lúcio Gonzalez,
que só tem 2 vitórias na carreira como treinador. Então não tem lastro, não tem um trabalho. O Atlético precisava de alguém experiente. Se era para mandar um treinador embora, tinha que buscar um perfil totalmente diferente. Mas não, trouxeram um cara que, ele conhece o Atlético Paranaense. Então bota o Capelanes para treinar, ele também conhece o Atlético Paranaense. Coloca o Pablo, que é cria da base do Atlético, para ser jogador e treinador. Se é para colocar alguém que trabalha, que conhece o Atlético, traz pelo menos alguém que saiba vencer jogos também, porque o Lúcio já está mostrando nesse início de carreira dele como treinador que para vencer um joguinho é um sacrifício gigantesco. Olha, o Bruno Migliozzi, o Nicão não pode jogar, né? Ele pertence ao São Paulo e o Atlético não pagou a multa, é isso, né? É isso, não pagou essa multa, por força de contrato o Nicão não está à disposição hoje do Atlético Paranaense, já não vinha sendo ali um cara sempre titular, mas vinha sendo utilizado, inclusive na última vitória do Atlético contra o Cruzeiro, depois perdeu para o Vitória placar de 2-1 e segue na zona de rebaixamento. Outros desfalques do Atlético hoje muito modificado, Felipe, são o Thiago Heleno, também Coelho, o Fernandinho e outros de longa data, né, como o Canóbio, o Christian e também o Mastriano, jogadores que seguem em recuperação de lesão. Departamento médico lotado, aí sobra para os garotos assumirem a responsa na briga contra o rebaixamento. Desse time titular do Atlético Paranaense, algum jogador jogaria no São Paulo atual, Soler? Não, desse não. Então, não eu acho ninguém nesse time do Furacão no São Paulo, não. Eu acho que o goleiro Mikael jogaria, hein? Entre Mikael e Rafael. É muito, acha que muito não? Novo ainda, cara, muito novo ainda e fez alguns jogos interessantes, mas também fez outras partidas de extrema oscilação. Chegaria para disputar a vaga, mas hoje não dá para cravar que ele jogaria. Daqui 4 anos, se ele melhorar, aí é uma outra história. Olhar para o que ele pode fazer no futuro é uma outra situação. Hoje, não joga também. É um time ali, Praxedes, é um jogador que no Bragantino não foi muito bem, e o Atlético foi investiu, trouxe ele. Realmente é um time fraco, né? Para um ano de centenário, o Atlético Paranaense não conseguiu ali formar um time competitivo. E teve o trabalho do Cuca, que foi interrompido. Eu acho que o grande erro foi esse, né? A saída do Cuca. Eu não acho que se o Atlético tivesse com o Cuca, o Atlético estaria ali lutando contra o rebaixamento nessa temporada. A saída do Cuca prejudicou muito, na minha opinião. Você acha também, Soler, ou não? Com certeza, né, Melo? Até porque ele era um treinador, né? É um treinador experiente, um treinador extremamente vencedor, né? Depois o Atlético apostou num treinador extremamente jovem que estava iniciando sua carreira, né? Um treinador uruguaio para entrar no cenário do futebol brasileiro, sem entender realmente o que acontece dentro do futebol aqui do nosso país. E agora coloca o Lúcio Gonzalez, que, ele comandou o Ceará em 2022. Em 2023 ele não foi técnico. E em 2024 ele vai ser o salvador da pátria do Atlético Paranaense. Então as escolhas pelos comandantes foram extremamente bizarras. E por isso que o Atlético está nesta situação. Porque não conseguiu colocar um novo treinador com uma capacidade de entender o jogo próxima daquilo que o Cuca entende de futebol. Então é por isso também que o Atlético passa por muitas dificuldades, além, é claro, de ter um time bem limitado. Bruno Migliozzi, o gramado do Morumbi foi reformado, né? Dá para você contar pra gente como é que tá o gramado do Morumbi agora, depois de muitos shows de Bruninho Mars? Aparentemente novinho em folha, viu, Felipe? Houve uma reforma grande no gramado do Morumbi, foram 45 dias, como a gente mencionou, e aí o São Paulo teve que dar um trato, um cuidado especial nesse gramado, que tá verdinho, bem bonito, parece que sem nenhum tipo de problema, buraco, para que a bola role com tranquilidade no duelo de hoje. Então, temos um gramado muito bonito para o jogo de hoje, e a gente tem que ver na hora que a bola rolar se vai aguentar, né? Pelo menos aqui em São Paulo não choveu hoje, também facilita um pouquinho o sistema de drenagem do gramado do Morumbi. É isso, 8 horas e 11 minutos, este é o Futebol na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a transmissão de São Paulo e Atlético Paranaense às 9 horas da noite com Pedro Martelli na narração, Gustavo Soler nos comentários. Hã? Não choveu hoje? Não choveu? Choveu pouco, né? Choveu pouco. Não, choveu ou não choveu?
Não, choveu pouco, aí uma chuvinha, Não, então né? Perto choveu. Que aconteceu aqui em São Paulo nos últimos Você dias. mentiu então para os nossos ouvintes, é isso? É porque chuva é uma coisa, garoa é outra. Quem mora em São Paulo já sabe, o Pedro Martelli deveria saber também, viu, Felipe? Ah, então tem... Desculpe. Garoa não é uma precipitação? Tudo bem, Martelli? Grande abraço para você. Não, pra mim, toda garoa é chuva. Agora, nem toda chuva é garoa. Ah, peraí. Pô, o que tava... Eu me espantei, cara, porque nesse momento chove no Morumbi. Mas tudo bem. Ao som de YouTube, não, mas é porque eu tava com saudade do Milhose, viu? Boa noite a você, Melo. Estão fazendo um ótimo concentração aqui antes do jogo. Só esse espanto aqui repentino meu, mas eu me retiro, viu? Você trouxe a capa junto. de chuva, ô Milhose? Ah, tá. Ah, boa. Não, garoa não precisa de capa de chuva. Aí que tá. Esse é o ponto, entendeu? O que tá acontecendo no Morumbi é uma garoa hoje, o meu caro Felipe Melo. Aí não traz a capa, segundo atestado por gripe, né? Boa. Ele pega atestado. Aliás, o microfone, o equipamento precisa tá ali seco, viu, Milhose? Senão dá problema. Então, você tinha que estar com uma capa ali para proteger o equipamento também, viu? Cara, então a gente vai tirar esse tempo de concentração para questionar meus métodos, é isso, né? É. Bom, vamos lá. E a visão, né? Ô, Martelli, um abraço para você. E aí, Martelli, de volta pro Morumbi hoje, depois de muito tempo São Paulo sem jogar em casa, né? 45 dias, é isso, né? Voltando pro Morumbi. Ah, mais uma data FIFA, né? O São Paulo tá especialista em data FIFA, né? Tá naquela escala 1, folga 20 dias, né? Mas não tem nada a ver com isso. São Paulo vem hoje a campo num sabadão à noite, afinal de contas amanhã tem final de Copa do Brasil. Poucos torcedores aqui no estádio do Morumbi, mas tem que fazer a lição de casa, ô Felipe Melo. Vencer o seu jogo, buscar o avanço à Libertadores, que é a missão do Tricolor nesse ano. Claro que, no momento que as equipes vêm ao gramado para aquecimento, o CAP é o primeiro a subir. Esse sim tá pressionado, porque tá na zona do rebaixamento. Tô esperando um jogo com muitos gols, porque vai ter que se abrir o CAP, vai ter que se abrir o São Paulo também, Melo. Daqui a pouquinho, então, a partir das 8h30 da noite, Pedro Martelli na transmissão de São Paulo e Atlético Paranaense aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, 8 horas e 14 minutos, tempo de jogo, placares, Série A do Campeonato Brasileiro, todos os jogos acontecendo neste sábado, né? Ontem algumas partidas, hoje todos os jogos, exceto o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, que vai ficar ainda para o meio de semana. Bruno Puzóvio atualizando os placares, tempo de jogo e jogos que já foram encerrados do Brasileirão. Puzóvio. Mais cedo tivemos 2 jogos às 4h30 da tarde no Newton Santos, o líder Botafogo. Olha, cenário que se repete do ano passado, Felipe, porque empatou... Você tá gorando o Botafogo, é isso? Ah, eu acho, hein? Eu acho que depois desse empate 0-0 com o Cuiabá em casa, inclusive, é um dado interessante. No Newton Santos, são 3 vitórias do Cuiabá, 2 empates e apenas 1 vitória do Botafogo. A única vitória do Botafogo em cima do Cuiabá em casa foi na primeira vez que eles se enfrentaram na Copa do Brasil de 2019. Tem noção disso? Nossa, e um negócio aqui, rapidinho, falando do Botafogo... eu acho que prejudicou muito a festa que o Botafogo fez no clássico contra o Vasco da Gama. Porque ali o John Textor invade o gramado, vai ilustrar exatamente a chuteira do Júnior Santos, né? Júnior Santos. Depois começa a dar entrevista lá falando que zoando o Flamengo. Eu não lembro o que ele falou de fato, mas foi algo do tipo... chupa o Flamengo, algo desse... ganhamos de novo, não né? sei o quê, do Flamengo, provocando o rival. O jogo não era ainda do Flamengo, era contra o Vasco e tal. Enfim, virou um oba-oba, é claro, porque o Palmeiras perdeu para o Corinthians e na rodada seguinte, no dia seguinte, o Botafogo abriu 6 pontos. Aí joga contra o Cuiabá, que é um time que está lutando contra o rebaixamento e não consegue vencer. A diferença vai para 4 pontos. Palmeiras e Botafogo, a diferença está em 4 pontos. E os dois vão se enfrentar. E se o Palmeiras vencer, a diferença fica para 1 ponto. E nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Botafogo pega Internacional, São Paulo e o Atlético Mineiro. Sem contar os outros jogos, mas tem 3 jogos difíceis o Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então acho que aquela comemoração exagerada do John Textor, não vou falar que foi isso que colaborou, atrapalhou. Mas acho que foi no momento inoportuno
que ele fez depois do jogo contra o Vasco da Gama. Mas continue. Exatamente, concordo com você. No Barradão, o Corinthians, de virada, venceu o Vitória por 2-1, gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, esses jogos às 4h30 da tarde. Agora temos bola rolando para outros 4 confrontos. No Alfredo Jaconi temos 10 minutos deste segundo tempo e o Bahia está vencendo o Juventude por 1-0 com um gol de Cauli no estádio Antônio Ascioli. 15 minutos do segundo tempo, por enquanto 0-0 para Atlético Goianiense e Bragantino. Agora temos 10 minutos de bola rolando no Mineirão. Cruzeiro 1, Criciúma 0 com gol de Caio Jorge, e na Arena Castelão, Emanuel Martínez fez 1-0 para o Fortaleza. 13 minutos de bola rolando neste segundo tempo, 1-0 para o Lion. Passando pela tabela, o Botafogo segue na liderança com 68 pontos, o Palmeiras vem na sequência, segundo colocado com 64, o Fortaleza com essa vitória se aproxima, tem 63 pontos, é o quarto colocado, e o Internacional fecha o G4 com 59 pontos. Já na parte de baixo da tabela, o 16º, fora da zona de rebaixamento, é o Bragantino com 36 pontos. Na zona da degola, o Atlético Paranaense é o 17º com 34 pontos, mesma pontuação do Juventude, 18º, também 34 pontos. O 19º é o Cuiabá com 29 e o Lanterna Atlético Goianiense tem apenas 26 pontos somados, Felipe. É isso, a classificação ali do Campeonato Brasileiro. A gente está na 33ª rodada. Depois dessa rodada, mais 5 partidas para encerrar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E na Série B, jogos que já foram encerrados. A rodada da Série B tem jogo amanhã, tem jogo na segunda-feira, tem jogo quando, Bruno Zóvio? Exatamente, hoje em Alagoas o Goiás venceu o CRB por 1-0, o mesmo placar no estádio Jorge Ismael de Biassi para o Operário contra o Novo Horizontino, também 1-0. E passando pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos, que encara na segunda-feira o Coritiba no Couto Pereira querendo subir para a Série A. O Santos é o líder com 65 pontos, Novo Horizontino segundo colocado com 63, o Mirassol terceiro colocado com 62 e o Sport fecha o G4, quarto colocado com 59 pontos, mas logo atrás vem o Ceará com 57 e o Goiás também com 57 pontos. Amanhã temos outros 2 jogos, o Sport recebe a Chapecoense às 6h30 e às 7 horas da noite na ressacada teremos Avaí e Mirassol, Felipe. Jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, na segunda-feira o Santos tem a chance de subir matematicamente, né, confirmar matematicamente o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos que pega o Coritiba fora de casa, né? Fora de casa, exatamente às 9 horas da noite. Boa. Santos que vai voltar sim para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Neymar, hein? Será que volta para o Santos? É a grande questão, hein? Será que o Neymar volta para o Santos? Ô, Gustavo Soler, seria uma boa, né? Eu acho que para qualquer time. Se ele jogar, sim, né? Essa é a grande questão. Porque faz muito tempo que o Neymar não aparece dentro das 4 linhas, né? Infelizmente, tendo muitas lesões em sequência, mas é óbvio que é um craque. Se tiver à disposição para jogar, ele ajuda qualquer time do mundo. Mas essa é a grande questão. Quando ele vai conseguir jogar, quando ele vai conseguir ajudar. E gostei do que disse o nosso Paulo do Vale na sexta-feira, que o Neymar ele tem tudo para se transformar no primeiro jogador SAF da história do futebol, né? Porque tem essa possibilidade do Santos ter o projeto da SAF, o Bruno Milhozzi acompanha tudo isso, a família do Neymar é extremamente envolvida, né, com o que acontece no Santos, então vai saber se o Neymar não bota ali, né, o pai, as empresas para comprarem ações do Santos, para transformar o Santos numa SAF, e aí ele monta um projeto para trazer jogadores, amigos, os parças e ter um Santos competitivo na Série A novamente, né? O problema do Neymar é que ele em 2 anos jogou 20 partidas só, né? Quer dizer, se ele voltar para o futebol brasileiro, para o Santos, o Santos conseguiria ali com o Neymar atrair patrocínios, recuperar financeiramente. Eu tenho completa convicção de que o Neymar recuperaria financeiramente o Santos. Seria uma espécie de Ronaldo fenômeno no Corinthians, naquela época lá. O Neymar tem esse poder realmente de atrair investimento. O problema é dentro de campo, né? Um jogador que toda hora se machuca, e machucou mais uma vez e só deve voltar a jogar no ano que vem. Mas o assunto é o São Paulo. Tem mais informações do Tricolor Paulista, que daqui a pouco pega o Atlético Paranaense no Morumbi, e o Bruno Milhozzi traz mais detalhes do jogo. Fala, Milhozzi.
Vamos lá, Felipe. Primeiro que apertou, viu? Somado ao vento, a garoinha começa a ganhar corpo aqui e o frio não, pode parar. Agora é a garoinha. É brincadeira. A garoinha aumentou. A garoinha apertou. Você não vai admitir que tá chovendo, é isso? Não vou até que se faça necessário usar capa de chuva. Mas é o seguinte, falando na chuva e no frio que faz aqui em São Paulo, hoje o estádio do Morumbi não deve estar lotado não, viu, Felipe? A expectativa é de cerca de 30 mil torcedores, porque o São Paulo divulgou ontem à noite uma parcial de 26 mil ingressos. É mais ou menos o que o São Paulo vem colocando no estádio. Realmente, há algum tempo que o Morumbi não recebe jogos, mas a expectativa era de um público maior para que o São Paulo reencontrasse o seu torcedor em sua casa. Não é o que deve acontecer, então cerca de 30, 33 mil torcedores é a expectativa do São Paulo para o jogo de logo mais. Como o Soler destacou há pouco, né? A gente trouxe esse detalhe de que o Alisson vai retornar hoje, fica no banco de reservas. O São Paulo, inclusive, nessa semana conversou com o jogador e renovou o contrato dele. Então o Alisson volta hoje, fica à disposição do Zubeldia e agora tem o contrato até o fim de 2027. Prolonga esse vínculo. Jogador de 31 anos que foi muito útil no ano passado, esse ano também começou bem. Volta hoje ao banco do técnico Luiz Zubeldia. Felipe. Falando mais sobre o Morumbi, o Miliosi e o Soler, tiver informação em relação a isso, mas existe ali a intenção de reformar o Morumbi. O Morumbi reformado seria uma espécie de que estádio que o São Paulo deseja para ter com esse Morumbi reformado? Uma espécie de uma arena como o Palmeiras ou, quem sabe, ali o Morumbi que tem características parecidas com o estádio do River Plate, o Monumental de Nunes, transformar o Morumbi num caldeirão, aproximar a torcida como fez o River Plate lá no Monumental de Nunes. Quem tem essa informação? É uma ideia que o São Paulo tem, né, Felipe, junto com a W Torre, é um acordo para ampliar a capacidade do estádio. Então eu imagino que seja assim algo mais parecido com o que tem o River Plate no Monumental. Não vejo, acho que uma obra aqui no Morumbi para transformar numa arena com cobertura e tudo mais ia ser um negócio muito grande. Acho que não é o que o São Paulo pensa para os próximos anos, não. Deve ser mesmo uma ampliação de capacidade. Claro que é um acordo ainda inicial com a W Torre, né, uma conversa, mas imagino que não passe aí de uma ampliação de capacidade, que claro seria muito legal porque o torcedor de São Paulo, enfim, quando a fase é boa, comparece em peso, ia ser muito legal ver um estádio cada vez maior aqui na capital. 8 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho, São Paulo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada da competição, transmissão de Pedro Martelli, narração do Martelli, comentários de Gustavo Soler, reportagens de Bruno Miliosi, no plantão esportivo Bruno Puzóvio e eu, Felipe Melo, estarei no intervalo inteligente Bandeirantes e também no apito final. 8 horas e 24 minutos, passando outros resultados dos campeonatos pelo mundo. Hoje o Real Madrid se recuperou no Campeonato Espanhol, venceu o Osasuna por 4-0 e o Vinícius Júnior marcou 3 gols. Bellingham fez mais um, o Real Madrid venceu o Osasuna por 4-0. O problema foi que o Éder Militão saiu machucado e uma lesão grave que vai tirar ele praticamente da temporada, né? Volta a jogar somente na próxima temporada, rompeu o ligamento e vai ficar fora dessa temporada e teve mudança na seleção brasileira, né? A seleção brasileira foi com essa mudança, o Rodrigo também com uma lesão muscular saiu, deixa a seleção brasileira, também vai ficar fora do Real Madrid, mas a lesão do Rodrigo não é tão grave como a do Éder Militão. E o Brasil com novos convocados. Na zaga, Léo Ortiz e ali no sistema ofensivo, o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal. Então foram as duas mudanças do Dorival Júnior para essa próxima data FIFA. O Brasil que encara a Venezuela no dia 14 e o Uruguai no dia 19. Que triste, hein, ô Soler? Mas o Militão de novo, uma lesão gravíssima, vai perder a temporada. Infelizmente, né? O Éder Militão, um zagueiro de qualidade, né? Por sinal revelado, né, pelo próprio São Paulo Futebol Clube, jogador que vem sofrendo, né, com problemas de lesão, jogador que tem muita qualidade, principalmente na parte de ser um zagueiro que sai para o jogo, um zagueiro muito bom na bola aérea, evidentemente
vai fazer falta, e agora a possibilidade, né, do próprio técnico Dorival Júnior testar alternativas na seleção brasileira. O Marquinhos vai continuar como titular na seleção principal, né? Não vejo o Marquinhos mais em alto nível para ser um titular absoluto da seleção brasileira, é ainda uma das lideranças dessa seleção, mas assim como o próprio Danilo, já é um jogador que vive muito mais de um momento de queda técnica do que de ascensão, de evolução. Então, o Real Madrid, que vem sofrendo, né? O próprio Carvajal acabou tendo essa lesão parecida com a do Éder Militão, agora o Militão também fora da temporada. Vamos ver se o time espanhol vai buscar alternativas no mercado, e o Dorival aposta hoje no próprio Léo Ortiz, que faz um bom trabalho no time do Flamengo, e infelizmente o Dorival não pode contar também com outro jogador que estava comendo a bola na Europa, era o melhor zagueiro brasileiro em atividade no futebol europeu, que era o Bremer, né, que sofreu também uma lesão de ligamento. Então, esse trabalho do Dorival sendo marcado, evidentemente que não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma nisso, porque são fatalidades, mas toda a convocação do Dorival, ele precisa mudar a sua convocação, porque sempre tem alguém lesionado. Nas últimas 2 datas FIFA, ele recebe as piores notícias possíveis, né? Com 2 jogadores de defesa tendo ali problemas de rompimento de ligamento. Agora me explica uma coisa, por que o Lucas Moura foi chamado na última data FIFA e nessa ele não foi? Nem agora nessa repescagem, né? Porque o Rodrigo machucou. Porque o Dorival, ele não tem sequência e não confia naquilo que ele mesmo faz. O Matheus Pereira, da equipe do Cruzeiro, também não foi chamado. Então, o Dorival, ele não tem ali uma sequência de convocações que fazem sentido, né? Parece que ele só vai convocar alguém do futebol brasileiro, algum jogador diferente, se ele tiver algum problema a partir do primeiro jogo, né? No primeiro jogo perdi um cara, então vou chamar alguém para o segundo jogo de uma forma bem aleatória. Por sinal, né, essa falta de coerência do Dorival, o tal do Evanilson que ele levou para a Copa América. O menino tá fazendo gol na Inglaterra e nunca mais foi chamado. Então não dá para entender os critérios adotados pelo Dorival Júnior, mas se perguntar isso para ele, ele vai dizer que ele está oportunizando todo mundo. Nossa, oportunizar, pelo amor de Deus, né? O titez ficou no futebol brasileiro. Oportunizar, extremos desequilibrantes e mais palavras do dicionário do Tite, que continua ainda, os técnicos estão utilizando, e o próprio Dorival às vezes comete um ou outro deslize em relação a essas palavras e essas frases ditas por Tite, ex-técnico da seleção brasileira. Bom, 8h29 e assim vai terminando o nosso Concentração. Vem aí a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, Pedro Martelli na sequência da transmissão Bandeirantes, Gustavo Soler nos comentários, o Bruno Milhozzi nas reportagens e o Bruno Puzóvio aqui no plantão esportivo da Rádio Bandeirantes. Eu volto no intervalo e no apito final para a gente trazer tudo o que aconteceu nesta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem aí, hein? São Paulo e Atlético Paranaense aqui na Rádio Bandeirantes. Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes, para você ligado em rede para todo o Brasil. A partir de agora, a sequência do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no Estádio do Morumbi, microfone da Bandeirantes presente na chuvosa capital paulista. Daqui a pouco na Zona Sul, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. À minha frente, daqui a pouco, 9 da noite, a bola rola. Sai pro